Pacaembu, 1 para Ponte, 0 para o São Paulo, gol de Celcinho cobrando pênalti. Março de 1981, Guarani campeão da Taça de Prata, hoje Série B do Brasileiro. Abril de 81, a Ponte chega na semifinal do Brasileiro e é eliminada pelo Grêmio e fica em terceiro lugar. Foi o seu melhor brasileiro da Macaca. Agosto de 81, majestoso, Ponte 3, Guarani 2, Ponte campeão do primeiro turno do Paulista e estava com vaga assegurada na final do Paulista de 81. Novembro de 1981, final do Paulistão, São Paulo campeão do segundo turno, Ponte campeão do primeiro turno, São Paulo fica com o título. Dezembro de 81, Ponte bicampeã da Copa São Paulo, Ponte 2, Santos 1 no Pacaembu de virada com 2 gols de Chicão. Em 1981, a Ponte foi campeã paulista infantil, técnico Lígio de Carvalho, campeã paulista juvenil, técnico Santinho e campeã paulista de juniores, técnico Milton dos Santos. Abril de 82, Guarani na semifinal do Brasileiro, Guarani 2, Flamengo 3, maior público do Brinco de Ouro com 52 mil pagantes. Nesse Brasileiro de 1982, o Guarani teve uma média de 2,65 gols por jogo, a melhor média até hoje em todas as edições do Campeonato Brasileiro. O Bugre de 82 tinha, entre outros, do meio ao ataque, Lúcio, Jorge Mendonça, Hernani Banana, Careca e Zezé. Junho de 82, 2 jogadores da Ponte foram para a Copa do Mundo da Espanha, o goleiro Carlos e o zagueiro Juninho Fonseca. Dezembro de 82, Ponte bicampeã paulista de juniores, técnico Vanderlei Paiva. Janeiro de 1983, a Ponte compra o meio-atacante Jorge Mendonça do Guarani por 130 milhões de cruzeiros, uma transação que foi tratada diretamente pelos presidentes Lauro Moraes da Ponte e Carlos Tavares do Guarani. Lauro Moraes pagou em espécie, pagou em dinheiro vivo, uma em cima da outra. A torcida do Bugre queria, entre aspas, matar Tavares. No Guarani, Jorge Mendonça jogou de junho de 1980 até novembro de 82. Jorge Mendonça fez no Bugre 150 partidas e marcou 88 gols. No Guarani, Jorge Mendonça foi artilheiro do Campeonato Paulista de 81 com 38 gols. Aliás, Paulista de 81. 38 gols. Já em 82, o Bugre conquista a Taça de Prata e Jorge Mendonça foi artilheiro com 11 gols. Na Ponte, Jorge Mendonça teve 2 passagens, de 83 a 85. Voltou em 87 e jogou até 89. Na Ponte, Jorge Mendonça fez 227 jogos e marcou 70 gols. Jorge Mendonça ajudou a Ponte em 89 no acesso para o Paulistão. Em novembro de 89, majestoso Ponte 3, Taquaritinga 1. Jorge Mendonça, somando sua passagem por Guarani Ponte Preta, marcou 158 gols. Dificilmente Campinas vai ter outro que supere Jorge Pinto Mendonça. Jorge Mendonça trabalhava no projeto Bugrinho quando faleceu em fevereiro de 2006. 1983, Ponte, campeã paulista juvenil, técnico Lígio de Carvalho. 1983, Ponte, tricampeã de juniores, técnico Tuta, goleiro João Brigatti. Junho de 83, Brasil conquistava o Mundial Sub-20 no México, ganha na final da Argentina. 3 jogadores da Ponte participaram deste Mundial: João Brigatti, goleiro, Heitor, lateral direito e o volante Regis. 1984, Paulistão, última rodada em São José do Rio Preto, América 2, Ponte 3. Ponte ultrapassa o Guarani na tabela, fica com o título do interior e garantiu vaga no Campeonato Brasileiro de 85. O Guarani já estava classificado para o Brasileiro de 85 pelo ranking da CBF. 1985, Guarani na final da Copa São Paulo, perde para o Juventus. 1986, Ponte chega na final da Copa São Paulo, perde para o Fluminense. 1986, Copa do México, zagueiro Júlio César do Guarani é titular na seleção brasileira. Júlio César é o único jogador revelado pelo Guarani que disputou uma Copa do Mundo como jogador do Bugre. Nessa Copa de 86 no México também participaram jogadores revelados em Campinas, o goleiro Carlos e o lateral direito Essa Bobrão, que eram do Corinthians, e o zagueiro Oscar e o atacante Careca, que eram jogadores do São Paulo. Janeiro de 1987, válido pelo Brasileiro de 86, a Ponte rebaixada vai para a Série B. Fevereiro de 87, válido pelo Brasileiro de 86, o Guarani, vice-campeão brasileiro, perdeu a final nos pênaltis para o São Paulo no Brinco. 1987, o Guarani, por ter sido vice-campeão brasileiro de 86, disputa sua segunda Libertadores. E a Ponte em 87 foi rebaixada no Paulista. Fevereiro de 1988, válido pelo Brasileiro de 87, o Guarani perde em
em Recife para o Sport por 1-0 e fica com o vice-campeonato brasileiro. Lembrando que Flamengo e Inter de Porto Alegre não quiseram cruzar com o Sport Guarani. Então a CBF determinou que Sport e Bugre decidissem o brasileiro de 87. E na qualidade de vice-campeão brasileiro de 87, o Guarani em 88 disputa sua terceira Libertadores. 88, a Ponte, que foi rebaixado no Paulista 87, consegue na Justiça Comum uma liminar que o coloca no Paulistão de 88, só que ninguém cumpria. A Ponte Preta entrava em campo, mas o adversário não. Era só WO. O único time que jogou com a Ponte foi o Corinthians, até que a liminar foi cassada e a Ponte eliminada de vez do Paulistão. 1988 ainda, Guarani vice-campeão paulista, perde a final no Brinco, 1-0 para o Corinthians, gol de Viola na prorrogação. 1989, a Ponte decide disputar o Paulista da Série 2. Faz uma campanha brilhante e consegue o acesso. Majestoso, 3 para a Ponte, 1 para o Taquaritinga. O atacante Monga, pela sua raça e dedicação, foi o grande destaque da Macaca. Ainda 1989 a coisa se reverte. O Guarani sofre primeiro rebaixamento da sua história. Bugre rebaixado para o Campeonato Brasileiro com o técnico Cilinho. Chegamos a 1991. Guarani, depois de 2 anos na Série B, Bugre sobe no Brasileirão no Brinco, nos pênaltis, ganha do Coritiba. 1994, Guarani campeão da Copa São Paulo de Juniores, vence nos pênaltis o São Paulo de Rogério Ceni no Pacaembu. O atacante Luizão foi a grande revelação. 1994, Guarani com a dupla infernal Luizão e Amoroso chega na semifinal do Campeonato Brasileiro, perde para o Palmeiras no Brinco. 1995, Ponte chega na final da Copa São Paulo e perde para o Corinthians. 1995, Ponte é rebaixado no Paulista da Série 2. 1997, Ponte sobe no Brasileiro depois de 11 anos. O jogo do acesso, majestoso, gol do Claudinho. Ponte 1, Náutico também 1. 1998, a Ponte chega na final da Copa São Paulo, mas perde para o Internacional de Porto Alegre. 1999, Ponte sobe para o Paulistão, jogo do acesso, Ponte 5, Mirassol 0. Anos 2000, em 2000 a Ponte comemora o seu centenário, termina a primeira fase do Paulistão em primeiro lugar e fica com o título do interior. 2001, a Ponte faz sua melhor Copa do Brasil, foi eliminada na semifinal pelo Corinthians. Também em 2001, a Ponte é eliminada na semifinal do Paulistão pelo Botafogo de Ribeirão. A partir desse ano de 2001, o futebol de Campinas sofre seguidos rebaixamentos. Foram um total de 13 rebaixamentos. Lembrando que a partir de 2001, sendo 9 do Guarani e 4 da Ponte, já incluindo o recente rebaixamento da Macaca para a Série A2. Mas o verdadeiro derby de um querer fazer mais do que o outro continuou. Antes, porém, um fato inusitado. Foi no Rio São Paulo de 2002. Era a última rodada. Quem seria rebaixado, Ponte ou Guarani? Isso já estava definido. Um dos dois seria rebaixado. O Guarani venceu o Botafogo lá no Rio por 2-1. Só que a partida no Majestoso não tinha terminado. A Ponte empatava com o Palmeiras 1-1. E quem estava sendo rebaixado era a Ponte. Mas o atacante Orlando, que veio do Sampaio Correia, marca lá no gol de entrada, Ponte 2, Palmeiras 1. E com isso, o Guarani foi rebaixado. Esse rebaixamento não se concretizou, porque em 2003 não tivemos mais o Rio São Paulo. Já em 2003, última rodada da fase classificação do Paulistão, o Bugre vence o derby no Majestoso por 3-1. E com a vitória, o Guarani foi para as quartas de final e a Ponte foi para o Torneio da Morte, que iria apontar as duas equipes que seriam rebaixadas. No fim, a Ponte foi bem no Torneio da Morte, escapou, e o Guarani, na sequência, foi eliminado pela Portuguesa Santista. 2004, Guarani rebaixado no Brasileirão. 2006 foi muito triste. Guarani rebaixado no Paulista e rebaixado para a Série C do Brasileiro, e a Ponte foi rebaixada para a Série B. 2007, o Bugre vence o São José no Brinco 2-1 e sobe para o Paulistão. 2008, Bugre vence o Águia de Marabá do Pará e sobe da C para a B. Ainda em 2008, a Ponte chega na final do Paulistão contra o Palmeiras e na trajetória desta campanha, a Ponte vence o Guarani no Majestoso por 4-2. Chega 2009, Guarani, após ser rebaixado no Paulista, chama Vadão, monta um time e o Bugre faz uma campanha espetacular na Série B, onde ganhou os 2 derbys e nunca saiu do G4.
2004 e subiu para o Brasileirão 2009. Guarani rebaixado no Paulista e sobe para o Brasileirão no mesmo ano. Mas se chega 2010, o Bugre não consegue ficar na primeira divisão por um ano e é rebaixado para a Série B. Em 2011, a Ponte de Gilson Kleina faz a mesma coisa que o Guarani de 2009. Brilhante campanha na Série B, ganha os 2 derbys. Macaca, em 2011, sobe para o Brasileirão. Chegamos a 2012, a Ponte, aliás, o Bugre elimina a Ponte na semifinal do Paulistão. Foi o derby de Medina que entrou no lugar de Fumagalli. Medina faz 2 gols, final de virada no brinco, Guarani 3-1 para a Ponte. O Bugre estava na final do Paulistão contra o Santos de Neymar. Porém, no segundo semestre de 2012, o Bugre é rebaixado para a Série C. E não parou por aí, começava 2013 e o Bugre foi rebaixado no Paulista. Enquanto isso, ainda 2013, a Ponte na semifinal da Sul-Americana, aliás, na final da Sul-Americana, perde para o Lanús da Argentina e fica com o vice-campeonato. Neste mesmo 2013, ao mesmo tempo que caminhava para a final da Sul-Americana, a Ponte foi rebaixada no Brasileirão. 2014, a Ponte nas mãos de Guto Ferreira faz brilhante campanha na Série B e sobe com 4 rodadas de antecedência para o Brasileirão. 2016, o Bugre vence o Asa de Arapiraca por 3-0 no brinco e sobe da C para B do Brasileiro. 2017, Ponte mais uma vez na final do Paulista e mais uma vez contra o Corinthians. Segundo semestre de 2017, a Ponte é rebaixada no Brasileirão. Chega 2018, depois de 5 anos na Série A, Guarani conquista o título e sobe para o Paulistão. Derby do Paulista de 2020, a torcida bugrina com os ingressos na mão, mas a prefeitura não permite a presença do público. Era o início da pandemia do coronavírus. Torcida bugrina fica ao lado do brinco acompanhando num telão. A Ponte abre 2-0 no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Bugre vira 3-2. Festa bugrina nas ruas no entorno do brinco. No dia seguinte tudo parou. O Paulistão parou por 4 meses, pandemia. O Bugre tinha tudo para se classificar para as quartas de final e a Ponte estava praticamente rebaixada. Quando o Paulistão voltou, a Ponte ganhou os seus 2 jogos restantes do Novo Horizontino e do Mirassol. E além de ter escapado do rebaixamento, ainda se classifica para as quartas de final, onde eliminou o Santos. E depois a Macaca foi eliminada na semifinal pelo Palmeiras. Já o Guarani perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto e para o São Paulo. Não se classifica, sendo eliminada do Paulistão 2020. E mais recente no Paulistão de 2022, o Guarani vai para as quartas de final contra o Corinthians e a Ponte foi rebaixada para a Série 2. É isso aí, meus amigos. Com esse relato, quisemos mostrar que o derby não é somente o jogo entre Ponte e Guarani Ponte. É sim o derby de um querer fazer mais bonito do que o outro. Derby do dia a dia, movidos por um ingrediente importantíssimo chamado rivalidade. Até mesmo as coisas ruins que acontecem um logo depois, ou mesmo que demore um pouco, vai acontecer com o outro. Sem a rivalidade não há cobrança e sem cobrança as coisas se acomodam, não há evolução. Até mesmo na localização, Majestoso e Brinco separados por uma única avenida. No primeiro derby no Majestoso, o Guarani venceu 1-0, gol de Zusa. E no primeiro derby no Brinco, a Ponte venceu 3-0, gols de Nininho, Pitico e Noca. Em breve teremos o derby da Arena. Quem vai construir primeiro a sua arena, Guarani ou Ponte? Mas com certeza, se um fizer, o outro vai fazer também. Amigos da Bandeirantes, derby de número 203 até agora, 202 derbys. Guarani tem 69 vitórias, a Ponte 66. Foram registrados 66 empates e um resultado até hoje desconhecido. O Guarani marcou na Ponte 270 gols e a Ponte marcou 267 gols no Bugre. Incrível equilíbrio, né? Em 202 derbys, o Guarani tem 3 vitórias a mais e o Guarani marcou 3 gols a mais que a Ponte. O maior artilheiro em derbys foi Zusa do Guarani, década de 40. Zusa marcou 17 gols em 18 derbys, sendo que nenhum gol do Zusa foi de pênalti. E o maior artilheiro da Ponte em derbys foi Silas. Na década de 40, Silas fez 9 gols no Guarani. O único jogador que marcou 4 gols no único derby foi Zusa do Guarani, em 4 de julho de 1943 no Pastinho. Guarani 4, Ponte 3. Fizeram 3 gols em um único derby pelo Guarani, Gonçalves em 1935 e Augusto em 56. Pela Ponte, 3
3 gols em um único derby. Atis Monteiro, 52, o argentino Dario Rijena em 2003 e o Wendel em 2004. A maior goleada foi do Bugre em 5 de junho de 1960. Era um amistoso no Brinco, Guarani 6, Ponte 0. O maior público em derbys foi no Pacaembu, 3 de junho de 79, Guarani 2, Ponte Preta 0. Público 38.948. O maior público em Campinas foi no Brinco, 30 de janeiro de 1980, Guarani 0, Ponte 1, gol de Osvaldo. Público 34.222. O maior público em derbys no Majestoso foi em 27 de fevereiro de 1977. Ponte 3, Guarani 1, público 31.970. Jogadores que mais atuaram em derbys na Ponte: Bruninho, entre 1943 e 1959. Foram 44 derbys de Bruninho. Bruninho jogou 18 anos na Ponte ininterruptos. E pelo Guarani, Silva, entre 35 e 47, foram 30 derbys de Silva. Bandeirantes foi a primeira emissora de Campinas a transmitir um derby. Na época era a PRC9. A Rádio Educadora de Campinas foi em 9 de julho de 39. Foi com Julimar Brito. Foi no Pastinho, Guarani 2, Ponte Preta 2. Julimar Brito, jornalista, radialista, poeta, colecionador, historiador, publicou 27 livros sobre a história de Campinas. Ajudou a fundar a Rádio PRC9, depois Educadora, hoje Bandeirantes, em 1933. Sociedade Rádio Educadora de Campinas, a PRC9, foi a 24ª emissora a ser fundada no Brasil. Julimar Brito nasceu em 1905 no Espírito Santo do Pinhal. Trabalhou na rádio até 82 anos. Julimar Brito ficou até 1984. Julimar Brito faleceu em 1987. E a Bandeirantes tem o narrador que mais derbys transmitiu em Campinas. Ele chegou em Campinas em 1984 e esteve presente em 52 derbys. Sim, 52 derbys, e hoje será o seu derby número 53. É ele, Carlos Batista. Carlos Batista. Pênalti. O Dario Rijena, autorizado para fazer a cobrança, fica com as mãos na cintura, um sentimento de confiança toma conta do seu corpo. Dario Rijena parte o pé direito, bateu, é gol! Etapa final do jogo. Dario Rijena foi pra bola com enorme tranquilidade, bateu firme de pé direito, jogou no canto baixo direito de Jean, que não conseguiu pegar. A bola foi direto pro fundo da rede de Jean, goleiro do Guarani. Os jogadores se abraçam, pulam, festejam juntos. Os jogadores cantam numa festa maior, vão festejando junto com a torcida. Sobe a bandeira da macaca, é a alegria da Ponte na vitória em cima do Guarani. Dario Rijena, o herói do jogo. Dario Rijena, o herói da partida, o herói do derby, marca. Dario Rijena, 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 camisa 9. Bahia, tirou, soltando o jogo pelo setor esquerdo, vem para Bruno Recife, atrás para Everton Páscoa, outra vez para Bruno Recife, recolheu, rente arrisca lateral, soltando na cabeça de Medina, tocou o jogo pelo lado esquerdo, Danilo, lançou na ponta pela direita, Oziel, recolheu o lateral da grande área, pé direito, levantou, cruzou, subiu, toque de cabeça, Medina, é gol! 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 Gol!
segundo tempo. A bola acionada pela direita no fundo do campo. Partiu o Osiel, levou com Danilo, levantamento, a bola cruzada no segundo pau. Medina chegou marcado pelos zagueiros e meteu a bola no fundo do gol da Ponte Preta. É o terceiro gol do Guarani, o gol da classificação. A bola da história. Medina entrou no jogo no lugar do Fumagalli, que saiu contundido. Entrou para mudar a sua própria história. A excelência não é um feito, é um hábito. Eliminando o medo, Medina entrou para mudar a história do jogo e coloca o Guarani na final do Campeonato Paulista 2012. Medina, camisa 16. Ele, o autor do gol. Amplia no brinco. Guarani 3, Ponte Preta 1. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. É do Pinheiro. É isso aí, meus amigos. Derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Olha, eu tenho uma promoção aqui, tem que dar uma faturada. Atenção, nosso WhatsApp é à sua disposição, 97102-1493. 97102-1493. Mande a sua mensagem, mande o seu palpite, que será um prazer registrar, tá bom? Nós vamos abrir aqui, faz o seguinte, nós vamos aqui para mensagens dos torcedores, tá? Mas não pode passar de 30 segundos, por gentileza, tá bom? Manda primeiro o seu nome, o seu bairro e diga alguma coisa que você quiser a respeito do derby ou um abraço para sua mamãe, tá bom? Está à sua disposição, tá bom? Nós vamos colocar apenas algumas gravações aqui, 97102-1493. Lembrando que já estamos no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, atenção, hein? Estamos no YouTube, você do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, e olha, temos aqui uma grande promoção, prêmios, hein? Atenção, tem cafeteira, tem aspirador de pó, tem liquidificador, tem caixa de som com Bluetooth. Atenção, vá no YouTube, faça a sua inscrição e aguarde, tá bom? 10 prêmios iremos sortear no jogo aberto após o derby, evidentemente, tá bom? Um a cada 20 minutos será um sorteio. Então no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, oferecimento de produtos da Mundial. Produtos da Mundial, repito, cafeteira, tem. Aspirador de pó, tem. Liquidificador, caixa de som, sensacional. A retirada é a partir de terça-feira na recepção, no horário comercial, tá bom? Não perca essa promoção. Aguardem e mais participem. Olha, agora eu tenho que dar uma faturada antes, porém, viu, ô Boris? Eu quero falar do IGA, nosso grande IGA, hein? Grande parceiro, né? IGA Atacado, né? O IGA Atacado, mais muita variedade, muito mais para a sua economia, muita economia. Agora com mega loja também em Sorocaba. Confira na Avenida Juvenal de Campos, na Vila Pinheiros. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, mercearia, higiene, limpeza, hortifruti e padaria. Ofertas sensacionais todos os dias. Arroz saboroso, 5 quilos, R$16,98. Água de coco quadrado, sabores, 200 ml, 1,29. Molho de tomate Fugini, 300 gramas, 1,15. Amaciante de roupas Super Cândida, 2 litros, 4,69. Outras ofertas válidas até segunda-feira, hein? É até segunda-feira, dia 9 de maio. Pague suas compras com cartão alimentação. Compre sem sair de casa pelo Televendas do IGA Atacado. Confira em iga.com.br. IGA Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Abertas até às 22 horas. Acesse o site iga.com.br e saiba mais. Já voltamos. Bandeirantes! Derby Campineiro 203, Guarani e Ponte Preta, no estádio Brinco de Ouro. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento IGA Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. IGA Atacado Oficial. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Impacto Prime Campinas, a loja
loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. impactoprimeCampinas.com.br. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Arroz saboroso 5 quilos, 16,98. Água de coco quadrado, sabores 200 ml, 1,29. Molho de tomate Fugini 300 gramas, 1,15. Amaciante de roupa Super Cândida 2 litros, 4,69. Ofertas válidas até dia 9 de maio. Tem Iga Atacado também em Sorocaba. Confira. Acesse iga.com.br. Futebol é com a Bandeirantes. É do Pinheiro. Meus amigos, deixa eu ouvir a participação inicial, a mensagem do amigo Gleger Zorzinho, alegria até o fim, revelado pelo Guarani, participou de derbys, hoje é dia de derby 203. Oi, Gleger, diga lá seu destaque. Alô, Edu Pinheiro, um abraço pra você, meu amigo, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Daqui a pouquinho, né, Edu, derby 206. E olha, que prazer, viu, Edu, que prazer fazer parte dessa equipe, que prazer estar participando de mais um derby aqui na equipe Bandeirantes, deixar aqui toda a minha gratidão a Carlos Batista por me permitir fazer parte dessa equipe maravilhosa. Essa equipe, né, Edu, que é a melhor equipe do rádio campineiro, do rádio de toda a nossa região, de todo o nosso estado. Um abraço a todos os meus companheiros. Edu, daqui a pouquinho nós teremos um grande jogo. Na minha opinião, apesar de as duas equipes viverem, assim, na minha opinião, momentos distintos, né? A Ponte aparentemente achando o jeito de jogar, fazendo um jogo diferente daquilo que nós vimos lá no Campeonato Paulista, um time aguerrido, empenhado, dedicado, a cara do Hélio dos Anjos, né, Edu? Essa é o perfil do Hélio e esse é o perfil desse time da Ponte. E o Guarani, né, apesar de ter bons resultados aí nas últimas 2 rodadas, o Guarani ainda procurando se encontrar dentro da competição. Tá certo que houve aí uma troca no comando técnico, vem aí Ben-Hur, né, um jovem, pouca experiência, claro, muita experiência como jogador, mas como treinador de pouca experiência. E já pega num clássico, tendo que reverter uma situação, digamos que negativa no aspecto emocional com o Guarani. O Guarani vem oscilando demais, mas joga ao lado do seu torcedor, joga no seu campo, joga na sua casa, e a expectativa, sem dúvida nenhuma, do Pinheiro, ouvintes da Bandeirantes, é de um grande jogo. Quero deixar aqui o meu pedido de paz fora do estádio. Isso é o mais importante de tudo, né? Que aqueles torcedores que vão ao estádio, os torcedores que ficarão na sua casa acompanhando o jogo, a gente espera muita paz, que não haja confronto, que não haja brigas, né, no entorno do Estádio Brinco de Ouro, né, que não haja briga na cidade de Campinas. Essa é a minha expectativa. E expectativa melhor ainda, depois do jogo estaremos juntos aí no jogo aberto, né, falando muito sobre o jogo, mas falando que, olha, foi um jogão de bola, venceu o melhor, ou o empate foi bom resultado, ou seja, que seja um grande jogo, Edu Pinheiro, e essa é a minha expectativa. Um grande abraço para você. Daqui a pouquinho a bola vai rolar e estaremos juntos na transmissão, Edu. Gleger, muito obrigado, até já. Isso aí, Gleger Zorzinho, hein? Tem uma curiosidade sobre o Gleger, hein? Não diga. Você sabe que, claro que você sabe, né, Edu, mas até para passar para quem está nos acompanhando, o último derby realizado nesse horário, que é o dia nobre do futebol, né? Domingo às 4 da tarde. Você tá Faz brincando. tempo, hein? Faz tempo. Isso mesmo. Eu atentei pra isso, faz tempo? Quando foi? 27 de outubro, aliás, 21 de outubro de 2001. Majestoso, 1 para Ponte Preta, 1 para o Guarani, o gol da Macaca marcado por Macedo e o gol do Guarani marcado pelo, aqui tá o Fumagalli, né? O Fumagalli naquela ocasião fez o gol. 17.125 torcedores. Foi? 2001? 2001. Ficha técnica, ó, a Ponte de Alexandre Negri, Carlos Alexandre, depois Marco Aurélio, Rodrigo Dedá, Alex e Elivelton, Fabinho, depois André Santos, Mineiro, Piá, depois Marquinhos e Dionísio, Macedo e Washington, técnico Vadão. O Guarani, quem era o goleiro do Bugrão? Gleger Zorzinho. Gleger Zorzinho. Luciano Baiano, Lica Sangalete, Jadilson, Henrique Caio, Fumagalli e Eduardo Marques, depois Marcinho, Léo e Simval, o técnico Zé Mário, Macedo para Ponte, Sangalete para o Guarani do Pinheiro. Esse jogo foi no Majestoso. Exatamente. A Ponte fez o gol dela, na sequência o Guarani já empatou, né? Foi pertinho, não foi?
Não tem aqui o... foi pertinho. Não, mas as duas expulsões, o Rodrigo da Ponte e o Léo, atacante do Guarani. Léo, menino Léo, exatamente. Esse derby aí foi aquele que a prefeitura estava oferecendo uma Taça da Paz. E aí, como o jogo foi empatado, o desempate era quem cobrou mais escanteios. Fizeram as contas e aí deram a taça para a Ponte. Mas aí, refazendo as contas, o certo seria para o Guarani. E o Neto era gerente do Guarani, né? E aí, então, a prefeitura comprou uma nova taça para entregar para o Neto não aceitou. Não, eu quero aquela que tá com a Ponte. Deu um rolo da rata. Mas é isso mesmo, o primeiro gol foi aos 27 do primeiro tempo. Macedo, escanteio cobrado pelo Livelton. 2 minutos depois, o empate do Guarani. Eu disse Fumagalli, mas o Fumagalli fez a jogada, cobrança de escanteio e o Sangalete escorou para as redes, placar final 1-1. O último derby às 4 da tarde, domingo. Às 4 da tarde, domingo 2001. Meus amigos, vamos às mensagens. Lembrando, mais uma vez, estamos no YouTube. Faça a sua inscrição para você concorrer a prêmios, hein? Produtos da Mundial. Olha, tem cafeteira, tem aspirador de pó, tem liquidificador, tem caixa de som. São 10 prêmios que iremos sortear após o jogo. Mas faça já a sua inscrição no YouTube, hein? Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. E um grande abraço para o Laerte Zago, meu grande amigo, me ligou ontem. Ele ainda está se recuperando. Tadinho do Laerte, está com muitos probleminhas aí, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Lembrando das mães aqui, de todos nós aqui, da nossa emissora, ele que sempre manda mensagem no Natal, na Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais. Laerte Zago, uma figura sensacional, um ser humano extraordinário. Estamos torcendo pela sua recuperação, viu, Zago? Laerte Zago, que Deus realmente o abençoe. Você e a sua família, viu, Zago? Mensagens 97102-1493. 97102-1493. Mensagem curtinha, por favor, no máximo 30 segundos. Vamos ouvir. O derby é gigantesco, mas as amizades são maiores que isso. Hoje faz 28 dias que meu pai está internado e ele recebeu alta agora. Eu tô indo lá buscar ele. Ele vai assistir o derby de casa. O tio Lu Ponte Pretano, eu também Ponte Pretano. E ao dar essa notícia para alguns amigos bugrino, eu recebo, não importa o resultado. Hoje eu tô feliz. Boa tarde, Edu Pinheiro, queridíssimo amigo. Eu quero mandar um beijo para todas as mamães do Brasil, em especial para a minha mãezinha, a dona Hilda, que está no céu. Muito obrigado por ela ter me feito a pessoa que sou. Devo tudo a ela. Vladimir, do Jardim São Marcos. Feliz Dias das Mães, nação bugrina. E parabéns para a minha mãe, Yara Márcia Pitelli. Amo muito. E 2-0 Bugrão. Fala, Edu Pinheiro, como vai? Gustavo Pimenta, bugrino da pele até o osso. Estamos aqui na casa do parceiro nosso, Valdemir dos Santos. Vulgo Demi tomando uma e torcendo pro Bugrão. 3-1 Bugrão. Abraço, Pimenta. Boa tarde, Edu. Aqui é o Avelar Martins, da cidade de Hortolândia, região do Jardim Rosolém. Quero mandar um abraço para todas as mães do Brasil. A minha já está com Deus faz muitos anos. E desejar uma grande vitória para a mãe do futebol brasileiro. Hoje, Associação Atlética Ponte Preta. Um abraço a todos. Edu Pinheiro. Gente, obrigado pelo carinho. Alô, Felipe, que emoção, né? O seu papai, né? Se recuperando também. A gente fica até emocionado com isso, viu, Felipe? Um grande beijo para você no seu coração. Alô, Vladimir do São Marcos, obrigado. Gustavo Pimenta, se não me engano é o Avelar, o último aí, não ouvi direito, mas muito obrigado pelo carinho. Quero mandar um abraço pro Augusto. Alô, Augusto, filho do Pardal. Augusto Pardal, que foi técnico da Ponte em 97, a Ponte subindo, 5 jogos finais, o Pardal saiu e o Pepe assumiu. Sempre tem que falar, mas que Pardal é esse? Toda vez tem que falar isso. Foi o que marcou do Pardal, no time que ele montou, foi na mão dele em 97. Augusto, que é taxista lá na Sacramento. Um abraço, meu Augusto. E o doutor Marco Landucci, que eu conheci ontem no supermercado, rapaz. Eu estava passando no caixa, coisa interessante.
E aí ele ouviu assim, o senhor trabalha na rádio? Eu falei, mas espera um pouco, como é que é o seu nome e tal? E batemos um papão, foi realmente muito agradável. Doutor Marco Landucci, advogado, muito obrigado, um grande abraço ao senhor, viu? Obrigado pelo carinho. Vamos dar uma faturada. Nós voltamos já, agora 14h05. Derby Campineiro 203, Guarani e Ponte Preta, no Estádio Brinco de Ouro. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. impactoprimecampinas.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo para sua revisão. Para facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Bandeirantes, Edu Pinheiro. Já mais mensagem, muito obrigado. 97102-1493, 97102-1493 é o nosso WhatsApp. Manda a sua mensagem, pode ser para sua mamãe, evidente. Se quiser falar sobre o derby, falar o resultado, a gente agradece aqui. Por favor, você participem. Tem prêmios pelo YouTube, hein? Faça a sua inscrição. Prêmios sensacionais: cafeteira, aspirador de pó, liquidificador, caixa de som com Bluetooth. Olha, produtos da Mondial. Nós vamos sortear no jogo aberto, claro, depois do jogo. São 10 prêmios, hein? Participe no YouTube, tá bom? Olha, eu queria mandar aqui um abraço muito especial. São 14h08. Pro amigo Tadeu Ferreira, amigo da imprensa, radialista também. Falando das coisas de Ponte e Guarani, ele deu uma passadinha lá na Vila Teixeira, na loja dele, uma loja sensacional de veículos que ele tem. Ele fica contente com os amigos, da maneira como ele evoluiu. E um comércio espetacular, viu? Uma loja lindíssima de carros. E ele falou do pai dele, o senhor Antônio Carlos Ferreira, 80 anos, da Vila Aurocan, ali perto, na Vila Teixeira. Está internado na UTI da Beneficência Portuguesa. Inicialmente pegou Covid, sarou, depois pegou dengue. Olha que coisa incrível. Ele trabalha lá no Andorinha, no Clube Andorinhas, com lá o Cid Ferreira. Não sabia que o Cid Ferreira ainda está na Andorinhas, rapaz, no Clube Andorinhas, né? Então, o nosso registro aqui, porque o Tadeu conversou comigo e tal. Pô, vamos falar do meu pai aí, se você puder, por gentileza, porque meu pai é muito conhecido. Tem muita gente que nem está sabendo que ele está internado, e pediu orações aí para o senhor Antônio Carlos Ferreira, 80 anos, na UTI da Beneficência Portuguesa, pai do nosso querido amigo Tadeu Ferreira. Então, as nossas orações, a nossa lembrança ao querido Antônio Carlos Ferreira, tá bom? Tadeu, um abraço para você, viu? Muita força nessa hora, e a nossa amizade é uma coisa que não tem preço. Você é uma pessoa extraordinária, viu? Fique com Deus.
Bem, vamos lá, mais mensagens? Como é que... Antes, porém, contudo, as mensagens, por gentileza, Leandro Boles, o moço de Piracicaba, para falar de quem, Boles? De Aroma das Ervas, Edu, dentro do Concentração, já na expectativa aumentando, o torcedor é o Derby Campineiro 203, já com a narração de Carlos Batista no brinco, eu falo sobre Aroma das Ervas, que tem uma linha completa de misturas e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades de produtos, temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o chimichurri. A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável como o CH, o Carlos Henrique, o Bate Pesado. A Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Para mais informações, acesse aromadasерvas.com.br. E mais mensagens pelo 97102-1493. Por favor, seja breve, mas será um prazer ouvi-lo. 97102-1493. Fala, Edu. Boa tarde, beleza? Felipe aqui do Bonfim. Hoje eu não almocei com a minha mãe, almocei com a minha sogra, mas na parte da manhã eu fui tomar um café da manhã com a minha mãe. E é impressionante como eu dei um Feliz Dia das Mães para ela e ela rapidamente já mudou o assunto pro Derby, falando que estava preocupada porque o Guarani ia não ter técnico. Impressionante como minha mãe passou, né? Tanto meu pai quanto minha mãe passou esse amor pelo Guarani. Pra mim, que mesmo no Dia das Mães eu levo uma flor, levo o pão, presunto e queijo para tomar um cafezinho da manhã com ela. E ela mal quer falar Dia das Mães. Já tá ansiosa. Hoje não vai comparecer aqui no brinco, né? Mas sempre a gente vem junto pro Derby. E rapidamente já o assunto era Derby, né? Então, primeiramente, um beijo pra Rosana Auguste, minha mãe, e que a gente ganhe hoje. Valeu, Edu! Boa tarde, Edu Pinheiro. Parabéns pelo programa. Eu sou fã dos seus comentários, do seu bate-papo. Você é um cara extraordinário. Parabéns para toda a equipe da Band. Parabéns para todas as mães do Brasil. Minha mãe está no céu, mas é um dia muito importante para todas as mães. Eu quero deixar um abraço para todos e hoje vai ser 2-1 para Ponte Preta. É o Hélio, taxista de Hortolândia. Um abraço a toda a nação da região de Campinas e do Brasil. Um abraço. Como dizia Dona Elza, vamos lá, Ponte Preta. 1-0 Macaquinha. Ney Rocha, Jaguariúna. Edu Pinheiro. Mas sensacional. Ney Rocha, de Jaguariúna. Temos mais de áudio, de texto aqui, viu, Edu? Aí, olha, um abraço então pro Ney Rocha, de Jaguariúna. Hélio, taxista de Hortolândia, falou muito bem, muito obrigado, do coração. Felipe do Bonfim, que maravilha, seu Renato com a sua mamãe, com a sua família, muito obrigado, viu? Pessoal, fala, deixa eu dar um abraço, quer saber uma coisa? O Derby, não estou muito inspirado, não. Deixa eu mandar um beijo pra mamãe, né? Dá mais certo. É, fazer aquela média, né? Manda aí, Boris. Eduzaço e Boles, apostos pro Derby, curtindo a Band. Feliz Dia das Mães a todas as mamães bugrinas e pontebretanas. É o Carlos, de Águas da Prata. Ah, o Carlão é figura aqui permanente no nosso WhatsApp. Obrigado, Carlão. Tá em pé aquele treco lá, hein? Eu quero me aposentar e ter uma banca de jornal em Água das Prata. Água da Prata. O final do telefone 0222 é código de área 11. Ele não assinou a mensagem, mas a gente registra aqui. Boa tarde, ótima transmissão. Hoje, Guarani 3-0. Bora, Bugrão! É o nosso ouvinte. Boa tarde, ótima transmissão. Guarani 2-0. É a nossa ouvinte aqui também. Não assinou. A 3923 a gente pede para que o ouvinte assine, né? Porque é legal a gente registrar a participação da galera. 2-0 Macaca. Feliz Dia das Mães a todas as mães pontepretanas. É o André do Ouro Verde também curtindo a programação, curtindo Concentração.
Enfim, mais mensagens aqui. O ouvinte segue participando conosco, interagindo. É sempre muito legal ter essa participação, essa interação de todos. Mensagens de áudio, mensagens de texto. Só para fechar, o Adriano de Hortolândia está dizendo que vai ser 2-0 para Macaca. Edu. Obrigado, Adriano. Obrigado aos demais, gente. Estamos na YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos no Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos em FM, faixa estendida, em 85,7 Campinas, 85,7 faixa estendida, ou 85,3 lá em Ribeirão Preto, tá bom? No AM 1170, como sempre, no AM 1270 de Ribeirão Preto, tudo som digital, bonito, limpinho, uma maravilha o trabalho da nossa equipe técnica, tá bom? E por falar em Ribeirão Preto, parabéns ao Comercial, hein? Comercial subiu, Boris. Subiu ontem na Série A3, empatou novamente com a Votuporanguense. Foram 2 empates, olha como são as coisas. Olha como são as coisas. Foram 2 empates. Deixa eu pegar aqui. E como o Comercial tinha melhor campanha, aí acabou subindo. Lá em Votuporanga, primeiro jogo foi 1-1. E com detalhe, o Comercial empatou nos acréscimos. O gol da Votuporanguense já foi tarde, 35-37. E aí o Comercial empata nos acréscimos 1-1. Olha que gol importante, porque ontem foi 0-0 em Ribeirão Preto, repito, subiu o Comercial. E outra equipe tradicionalíssima que subiu ontem para a Série A2 foi o Noroeste. Noroeste enfrentou o Esporte Clube São Bernardo. No primeiro jogo lá em São Bernardo, 2-0 para o São Bernardo. Em Bauru ontem, 2-0 para o Noroeste. Deu empate então, né? 2-0 contra, 2-0 a favor. Noroeste, melhor campanha, subiu. Então, Comercial e Noroeste subiram no critério de melhor campanha, tá bom? Então, agora se decide o título. O primeiro jogo é em Bauru e a grande final vai ser em Ribeirão Preto, apenas para decidir quem será o campeão da Série A3. Então, na Série A2 do ano que vem, vai aqui, Boris, vai. Ponte, Novo Horizontino, Oeste, ele, o 15 de Piracicaba, Rio Claro, Velo Clube, Linense, Primavera, Lemense, Juventus, São Caetano, Monte Azul, Portuguesa Santista, Taubaté, Comercial e Noroeste. Bicho vai pegar, hein? Tudo times tradicionais. É Ponte, 15. Noroeste de volta, Comercial. Juventus, Comercial, Taubaté. Noroeste, Taubaté, esse Monte Azul aqui, São Caetano. São Caetano. Olha só, não vai ser fácil. E daqui da região muitos times, né? O Rio Claro, o Velo, a Ponte, o 15. Primavera de Indaiatuba, pois é. Olha, vai pegar na Série 2 do ano que vem. Acho que dá pra você ir e voltar rapidinho pra Campinas, né, Boris, né? Porque você, Piracicaba, você já nem vem, já ficaram esperando somente o equipamento, tá? Rio Claro é pertinho. Tem 2, né? Capital Juventus é pertinho, São Caetano não é tão longe. Bauru e Ribeirão Preto são 2 cidades extremamente bacanas de trabalhar. Bauru nem tanto e Ribeirão Preto no estádio Comercial também não. Mas a cidade em si são 2 grandes cidades. O problema é pagar pedágio para Ribeirão Preto, né? É muito pedágio. Muito pedágio. O problema da Ponte é pagar o pedágio, você entendeu? Não vai ser fácil não, mas como é turno único, pode ser seja aqui em Campinas, né? Porque se for o mesmo regulamento, são 16 equipes, são 15 rodadas. Se for o mesmo regulamento desse ano, então o formato é esse e sobem 2. Existe uma expectativa, acho que você ouviu também, Edu, depois do final do Campeonato Paulista, ou pelo menos na reta final do Paulistão, de que há uma expectativa de uma mudança no regulamento já para 2023, porque o regulamento atual era uma exigência da atual detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Paulista, né? Que era a Rede Globo, mas esse ano já foi a Record. E existe sim, inclusive a própria Federação Paulista de Futebol criou uma comissão para avaliar, formada por presidentes de clubes, entre eles o presidente do Botafogo, que agora eu não tenho o nome aqui, mas posso procurar, também o presidente do Ituano, dirigentes do Ituano, outros dirigentes, para estudar uma fórmula melhor para a disputa, pelo menos do Campeonato Paulista e do Paulistão. Não sei se, evidentemente, isso acabará acarretando também em mudanças do Campeonato Paulista da Série 2, mas que existe sim uma possibilidade de mudança também na Série 2 pode ocorrer já a partir de 2023, Edu. A tendência é mudança, mas esse regulamento é bem legal, bem chuto, né? Porque Série 2 é mais fácil de você entender o campeonato, né? Todos jogam entre si, né? Num turno único, se classificando aí os 8 melhores para a próxima fase. Aí a segunda fase foram divididos em 2 grupos de 4, turno e retorno dentro do grupo. Aí os 2 de cada
né, passam, se classificam, aí forma a semifinal. Isso na Série 3, porque na Série 2 o primeiro pegou o oitavo, o segundo o sétimo e assim sucessivamente. Ah, já foi mata-mata. A Série 3 teve essa mudança, é verdade. A Série 2 esse ano foi assim, os 8 primeiros... O primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo e assim sucessivamente. Mas aí o acesso mais pra frente, né? Porque daí você faz quarta, semi, e os dois que passam na semifinal vão pra final, consequentemente já garantem o acesso. Muito bem, então é isso aí, o nosso WhatsApp é o 971021493, mande as suas mensagens de áudio, no máximo 30 segundos, por favor, que com muito prazer nós iremos colocar aqui no ar, tá bom? E hoje o Batistão vai estar no brinco, hein? Vai estar no brinco, aliás, o que acontece? Aliás, um ouvinte, eles, poxa vida, eu tô acompanhando aqui pela Bandeirantes, mas estou vendo pela televisão aqui, vocês estão atrasados e tal. Gente, o que aconteceu foi o seguinte, primeiro, né, Boris, foi a pandemia. Exato. Todas as emissoras de rádio transmitem nos seus estúdios, né? Porque a pandemia não teve jeito, não ia para o estádio e tal. E com o passar do tempo, a turma descobriu o YouTube, uma grande ferramenta. Com imagens. Com imagens. É o rádio com imagem. O rádio com imagem. E é claro, nós estamos aqui dentro da Bandeirantes, então foi feito um belíssimo estúdio, adaptado para YouTube e tal. E vem aí novidades em relação a isso também, viu? Nas transmissões. Tá sabendo, né, Edu? Tá não, sabendo. Não tô sabendo, eu sou bem que de jogo, na parte lá de baixo. Lá de baixo. Transmissões. Então, isso. A turma reclama, pô, mas eu tô ouvindo aqui, vocês estão atrasados, não sei o que. O cara tá no estádio, né? E o cara do Guarani chuta, raspa o travessão, depois que o Batistão vai falar, pra fora! Quer dizer, isso atrapalha. O ouvinte que é claro, ele quer pegar e acompanhar ali no ato. Ele percebe que está atrasado, porque existe realmente um atraso, existe um delay. Mas, gente, o problema é o seguinte, primeiro que é muito importante essa ferramenta do YouTube, tá? Até por questões comerciais. Eu acho que quando a Bandeirantes vai negociar com um patrocinador, por exemplo, uma das ferramentas que você pode mostrar ao anunciante é o número de acessos, né? Olha que nossa emissora está assim, o número de acessos é tal e tal e tal. Isso ajuda a vender, né? E a rede social é tudo hoje, não é verdade? Então, aos poucos vai ser retomada essa condição de transmitir ao estádio. Por quê? Porque no estádio não tem a mesma condição do estúdio. Nós precisamos de mais espaço, colocar o logotipo da rádio, fazer direitinho e tal. E no estádio às vezes não dá para fazer. É isso aí. Não, a cabine do Brinco e do Moisés são cabines pequenas. Para esse tipo de transmissão é pequena. Ela é confortável, ajeitada. Ela foi projetada para o rádio em si, como sempre foi. Ninguém um dia pôde imaginar, YouTube no estádio tem que ser maior e tal. A coisa realmente fica impossível, né, Boris? Não, tem total razão, é isso mesmo que ocorre. A gente tem essa situação atual da Rádio Bandeirantes, mas o correto e necessário sempre ressaltar e afirmar, né? Aqui com a marca, a credibilidade da Rádio Bandeirantes, né? Completou essa semana 85 anos a Rádio Bandeirantes de São Paulo, né? E a gente já vem nesse trabalho há muito tempo com a equipe comandada pelo Batistão. Ô Edu, temos mais mensagens aqui, mensagens de texto. Posso mandar pro ar? Manda! Você tem uma fase maravilhosa, Boris. Edu Pinheiro, concentração, nota 1000, tá registrado. Abraços ao moço de Piracicaba, Leandro Boles, é o André do Ouro Verde. O André que palpitou aqui dizendo que a Macaca vence por 2-0. Temos mais mensagens aqui, ó. É que o Boris está do meu lado hoje, André. Eu não tenho nunca esse privilégio, estou tendo hoje. Entendeu? Boa tarde, Edu. Ponte vence 2-0. É o Tatão da Vila Boa Vista participando, interagindo conosco. O Edivalmir está dizendo que o Guarani vence a Ponte em 3-0. Boa tarde, Edu Pinheiro, Boles, eu Gustavo Martinelli. Bugrão ganha 2-0. Boa transmissão e grande abraço na melhor transmissão do rádio. Valeu. Hoje vai Edu Pinheiro, Dani Macaca Safada. Como é que é, Edu? Como é que é? Aquela entonação. Macaca Safada! É o Lucas da Vila Boa Vista participando, interagindo conosco. Del Vecchio, Edu, se possível, gostaria de você hoje homenagear minha mãe, a dona Iraci, aniversário da minha filha Carla e a família Padovan reunida para a vitória da Macaca. Se não for pedir muito, me avise na hora da chamada. É o Del Vecchio ligado na Band com o seu João, o JV, o Jadir. Bom trabalho, valeu! Del Vecchio, sempre edição também, morava em Jundiaí, mudou aqui para Campinas. Grande Del Vecchio, obrigado a você, um beijo a toda a sua família. E o Carlos do Jardim Garcia, só para fechar nesse momento, tá dizendo que o Bugre vence 2-1, Edu. Vamos aqui mais uma emoção do derby, o amigo Batista estava em 28 de outubro de 2002.
2002, em Quebá, quebra do tabu, a Ponte vira 4-2. Depois de 15 anos e 7 meses, a Ponte finalmente venceu o Guarani em grande estilo. E olha, foi uma segunda-feira à noite, porque foi um dia depois do Lula ter sido eleito presidente pela primeira vez. O efetivo policial, no domingo, no dia 27 de outubro de 2002, estava todo focado para a eleição. Não tinha como ter policiamento no domingo. Por isso que o derby foi para segunda-feira e a emoção do jogo foi essa. Léo tentou recuperar, tocou atrás, vem pra bola pela meia direita, domina Alex Oliveira, tocando por dentro pra Basílio. Basílio dominou, girou, num drible serpenteando, deu um tapinha na bola, rolou pra dentro da grande área, vai pra Alex Oliveira, pênalti! Penalidade máxima para Ponte Preta, Bruno Quadros cometeu. Alex Oliveira penetrou, foi para dentro da grande área, por baixo veio Bruno Quadros, o árbitro Paulo César de Oliveira apontou a marca da Cal. 43 minutos, Valdemir Gomes, o da palavra, passa alguma dúvida para você, foi pênalti ou não, Tigrão? Não, nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. E para você, Flávio Araújo, olhar eletrônico, foi pênalti, Flávio? Foi pênalti sim, mas de qualquer maneira, condene-se o Bruno Quadros, numa atitude intempestiva, um carrinho dentro da área, rente a linha de fundo. Elivelto vai para a bola para fazer a cobrança do pênalti, mãos na cintura, perna esquerda para a batida, a bola na marca da Cal, Edervan no centro do gol, com os braços abertos, momento de expectativa no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o tabu será quebrado, aí vem Elivelto, ele está autorizado para fazer a cobrança, vem para a bola, partiu o pé esquerdo, bateu, é gol! 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 Do jogo, Elivelton, um sentimento de confiança, bateu no seu corpo, ele correu com a perna canhota, bateu e a bola foi morrer no fundo do gol pelo alto de Edervan. Elivelton marca e levanta a nação Ponte Pretana no Brinco. Elivelton, 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 camisa 6. Ele é o autor do gol. Amplia, Ponte Preta 4, Guarani 2. Edu Pinheiro. Tio 02-1493, lembrando mais uma vez que faça por favor a sua inscrição no YouTube. Muitos brindes aqui, temos 10 prêmios da Mundial, hein? Cafeteira são 3, 2, né? Teremos 2 aparelhos aspiradores de pó, tem liquidificador e caixa de som. São 4 caixas de som com Bluetooth, tá bom? É depois do jogo que você vai no YouTube, faça a sua inscrição, né? E aguarde e nos acompanhe, por favor, depois da partida, esses 10 prêmios aqui, tá bom? Da Mundial pra você, tá? É isso aí. Muito bem, olha, um abraço a todos aí, meu grande amigo Vanderlei. Alô, Vanderlei, lá da General Osório, rapaz. É isso aí, parceiro. Manda um abraço pra mim, estarei acompanhando, Vanderlei, chefe da quadra lá. Sensacional, muito obrigado. E temos tela faturada? Já o CH vai falar, hein? Agora 14h28. Bandeirantes. Derby Campineiro 203, Guarani e Ponte Preta, no estádio Brinco de Ouro. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br, siga no Facebook e Instagram, Iga Atacado Oficial. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Impacto Prime Campinas, a loja
loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. ImpactoPrimeCampinas.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Expectativa também para a escalação, né? Na Ponte, a dúvida, Arthur, na lateral esquerda, joga ou não joga? No Guarani, como é que fica também? Guarani com o treinador aí, interino Benhur, né? Olha, treinador, antes do derby ser interino, eu me lembro em 87, segundo turno, o Guarani mandou Sebastião Lazzaroni embora e contratou Zé Duarte. Esse Zé Duarte conhecemos como ninguém, tanto a Ponte como o Guarani. E Zé Duarte foi pro derby. Nelsinho Batista era o técnico da Ponte. E o Guarani venceu por 2-0. Inclusive, André Cruz fez o gol contra. Vitória do Bugre. E me lembro também, interino, foi um derby recente. Da Ponte, foi no Majestoso. A Ponte tinha contratado o Marcelo Oliveira. Ele chegou exatamente no dia do derby. E aí o Fabinho, né? O Fabinho Moreno dirigiu a Ponte. A Ponte venceu por 2-0, né? Deixa eu ver se foi isso aqui, 6 de outubro de 2020. Deixa eu ver aqui, aqui no site do Mariolani. É isso mesmo. O Fabinho Moreno foi interino, gols de Dauan e Luizão. Tá aí, Ponte 2, Guarani 0, 6 de outubro de 2020. Oi, Boris. Chama a atenção é que teremos... Opa, atenção, agora sim. O que chama a atenção é que vamos ter pela primeira vez Luiz Flávio de Oliveira apitando o derby, né? O seu irmão Paulo César chegou a apitar o derby, mas o Luiz Flávio é a primeira vez que ele vai apitar o derby campineiro. E no decorrer da jornada da transmissão do Batista, nós vamos trazer informações sobre as estatísticas do jogo, posse de bola, escanteios, enfim, impedimentos. E só a título de comparação, no jogo do Campeonato Paulista, no último derby, o derby 202, a vitória do Guarani 3-0 sobre a Ponte, só para o ouvinte ter uma noção, a vitória, repito, do Bugre por 3-0, nós tivemos, o jogo terminou com 41% de posse de bola para a equipe do Guarani e 59% para a Ponte. Claro, né? A Ponte naquele momento estava perdendo, teve mais posse de bola, mas quem venceu foi o Guarani. Tivemos um total de 36 faltas no derby, sendo 21 faltas cometidas pelo Guarani, 15 faltas cometidas pela equipe da Ponte Preta. 12 chutes do Guarani contra 14 chutes da Ponte, sendo que no gol foram 3 do Bugre contra outros 3 do time da Ponte Preta. Escanteios, 2 para o Guarani, 6 para a Ponte Preta e tivemos 5 cartões, nenhum vermelho, apenas amarelos, 2 para jogadores do Guarani, 3 para Ponte Pretano, Edu. Bom, e vamos ter uma bandeirinha no brinco, né? É a Neuza Inês Bach, bandeira 1. A Neuza Inês é que mora com a Edna Alves, né? E que apita também e tá bem na arbitragem, hein? Tá bem na arbitragem. Eu tenho a impressão que é assistente 1, não é isso? Neuza Inês Bach e Daniel Paulo Zioli são os bandeiras de hoje. Muito bem, meus amigos, é o seguinte, tem mais mensagens aí? Tem mensagens? Vamos às mensagens? Manda pra lá, vamos lá, Lucas, manda pra lá. Boa tarde, Edu. Marcelo Marba, aqui de Campinas, Barão Geraldo. Bugrino da pele até o osso. Apesar de nossa diretoria ter tumultuado aí a semana do derby com a demissão do Daniel Paulista, o time do Guarani é muito melhor que o time da Ponte Preta. Por isso a gente vai ganhar o derby hoje de 2-0, numa grande festa campineira. Um beijo para todas as mães, feliz Dia das Mães para todos. Vamos, Guarani. Falou! Boa tarde, amigo da Band. Hoje é 2-0 pro Bugrão. Sem susto, sem nada. Tá bom? Boa jornada a todos aí. Abraço. É o Anderson de Hortolândia. Bugrino da pele até o osso. Boa tarde, Edu. Boa tarde, equipe Band. É o Gilson Teles, Campinas, Residencial Porto Seguro. Hoje é Macaquinha, 2-1. Um abraço, boa transmissão. Edu Pinheiro. A todos pela mensagem, obrigado mesmo, viu, gente? Muito, muito, muito agradecido.
E Neuza Inês Bach, viu, ô Boris? Você que é bom da internet? Isso. Veja pra mim a data de nascimento dela, Neuza Inês Bach. Vou ver aqui, só para ressaltar que o Luiz Flávio que vai apitar é árbitro FIFA, 44 anos, e ele apitou os jogos dos times de Campinas já este ano. Foram 2 jogos, um de cada. Todos pelo Campeonato Paulista, a vitória do Guarani sobre o São Paulo por 2-1 no Brinco e o empate por 0-0 entre Ponte Preta e São Bernardo, além das derrotas da Ponte para o Botafogo 1-0 e Corinthians, a vitória do Corinthians sobre a Ponte por 5-0. Então, 2 jogos de cada time, sendo um do Guarani e outros 3 da Ponte Preta. Muito bem, agora são 14 horas e 34 minutos. Oi, CH, comentarista, meu amigo, diretamente de Jundiaí. Um grande abraço. Boa tarde, professor, tudo bem? Tudo bem, Edu. Como é que vai, o amigo? Tudo tranquilo, melhor agora, faz tanto tempo que não ficamos juntos, né? Agora, cada qual no seu estúdio. Estamos aqui todos muito próximos, né? Exato. Como se tivéssemos sentado numa grande mesa almoçando. Olha que categoria, sem dúvida. E eu fico muito feliz por isso, porque a pandemia distanciou todo mundo, trouxe muita tristeza. E eu acho que a sinalização aponta que nós estamos efetivamente domando o vírus. Não acabou ainda a pandemia. E eu fico muito feliz de estar aqui com os companheiros, porque eu fiquei em casa 2 anos e pouco, né? Sem poder efetivamente fazer programa. Então, quando eu estou aqui ao lado de vocês, eu fico muito feliz, porque, repito, isso é uma sinalização para a humanidade, que esse maldito vírus está sendo derrotado. Pelo menos não está extirpado, mas na briga nós estamos agora na frente. Deus te ouça, meu Deus do céu. Olha, já o Tigrão vai falar, antes porém o recado de Leandro Boris, hein? Leandro Boris, o moço de Piracicaba, vamos lá, enchendo o peito aí, Boris. É isso aí, Edu, eu falo de Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Tem alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Acesse o site e confira as promoções da Impacto Prime Campinas para você. impactoprime.com.br. Pneus Aro 13 a partir de R$ 239,90. Aro 14 a partir de R$ 269,90. E Aro 15 a partir de R$ 289,90. E tem promoção, hein? Na troca de 2 ou 4 pneus, você terá de cortesia o alinhamento, revisão de suspensão e freio. Confira mais na Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 1111, próximo à Lagoa do Taquaral. Ligue 19-3367-1748, 3367-1748 ou pelo WhatsApp 19, código de área 99936-3302. Impacto Prime Campinas. Pensou pneu, pensou impacto. Olha, o nascimento da Neuza Inês Bach, 11 de agosto de 84. Então, segundo previsões, não, ela nasceu no dia do aniversário da Ponte. Não podia ser bandeirinha, né? Então, foi um amigo meu que foi o Marcelo Rini. Você ficou sabendo, os caras procuram tudo também, né? É brincadeira, não é fácil. Oi, Tigrão, seja bem-vindo, boa tarde, exatamente aí, você não tá acostumado, né, Tigrão? Acostumou em casa, né? Acostumou em casa, chega aqui e não sabe qual é o botão. Oi, Tigrão. Fala, Edu, beleza? Tudo bem? Maravilha, mais um derby na nossa trajetória profissional, né? Emoção da torcida à flor da pele, a nossa aqui ela tem que ser absolutamente imparcial e ela tem que ser profissional no último nível. Tomara que tenhamos um derby de paz, né? Mesmo com a torcida única. Sempre existe aquela preocupação das ocorrências no entorno do estádio e em outros pontos da cidade. Temos um derby legal, todo mundo aí querendo esconder um pouquinho. Eu acho que o Guarani vai vir com surpresa. Qual surpresa? Não tem informação nenhuma. É da minha cabeça, né? É da minha cuca. Eu não sei se os caras vão deixar o Lucão do Break fora do jogo depois de tudo que ele aprontou na última partida de derby, né? No último derby, na última partida do Guarani. Ainda no Campeonato Paulista, foi o personagem do jogo, com o Nicolas Careca, que é um cara operoso, que briga, corre, volta, recompõe, tá muito bem fisicamente, é forte fisicamente, mas gol que é bom, hein? Até agora, niente, nenhum gol, o Nicolas Careca. E aí você pega um centroavante, que vinha até há semanas atrás, como artilheiro da equipe na temporada,
e que fez o que fez no derby do Campeonato Paulista, e você deixa ele no banco ou até fora, vamos ver. É a minha cabeça que começa a sinalizar dentro da mística do derby que sempre alguma surpresa acontece. Na Ponte, essa indefinição do Arthur, que para mim não é indefinição desde o último jogo da Ponte contra o Brusque. O Arthur tá fora faz tempo. Quando ele colocou a mão no posterior, para quem não tá muito acostumado com essa linguagem médica do futebol, é exatamente o lado de trás da coxa, né? Ele colocou a mão e virou os 2 dedinhos. Então esse tipo de contusão, ela não cura antes de 3 semanas quando ela é grau 1. E pode demorar até 60 dias, dependendo do estouro, dependendo da ruptura que ocorre no músculo. Então o Arthur tá fora. Eu venho defendendo uma tese, já falando um pouquinho do jogo, falei do Lucão. Eu colocaria o Lucão se eu fosse o treinador interino do Guarani, o Benhur. E venho falando da lateral esquerda da Ponte, onde o Arthur até agora não aconteceu, né? É um jogador nota 4,9 a 5,1. Ele tá ali, né? No limite da mediocridade, que não é uma depreciação. O medíocre é o cara que fica na média, não é o ridículo. Não confundir nunca medíocre com ridículo. Ele é medíocre, mediano. O nome tá aí, medíocre, mediano. Vai fazer muita falta? Vai, na medida em que ele marca melhor do que aquele que está cotado para entrar jogando, que é o Giancarlo. Giancarlo, no último derby, o Guarani deitou sobre ele. Botou 3 contra 1, 2 contra 1, fez todo o seu jogo e construiu uma vitória épica, uma vitória importante, uma vitória marcante de 3-0, que não é muito comum em derby, em cima do Giancarlo. E o Giancarlo é mau jogador? Absolutamente não. Muito bom jogador, futuro promissor, habilidoso, mas ele ainda não está no momento, não é a hora dele para encarar um jogo com esse grau de responsabilidade, com esse grau de dificuldade, de responsabilidade. Então, não acredito, sinceramente, que... Calma, Batista. Não acredito... Pô, o cara não tá nem no ar, já tá gritando. Imagina se sair gol, pô. Então é o seguinte, mas você vai improvisar, Tigrão? Por que você faria isso? Eu faria, vocês criticaram aí os cornetas, né? Pô, vocês falaram tanto que tinha que tirar o Fabrício do time, mas eu fecharia se fosse treinador da Ponte, como falei. Se fosse treinador do Guarani, eu entraria com o Lucão. E se fosse treinador da Ponte, eu fecharia com o Fabrício uma linha de 3 zagueiros, ele mais aberto pelo lado esquerdo, sem passar do meio-campo nenhuma vez. Se passasse uma vez, seria multado. Mas para fechar um lado forte do Guarani, um lado de velocidade, né? Onde deve jogar o Bruno José, que vem atravessando um bom momento. Fez gol, inclusive, lá na última partida do Guarani em Recife contra o Sport. Aliás, um belo gol. É um cara de mobilidade. E aí pode entrar o Iago ali, como aconteceu no último derby. Deitou e rolou em cima do Giancarlo. Então não tenho nada contra o Giancarlo, tenho tudo a favor. Só que eu acho que não é jogo para ele. E como a Ponte não tem um outro jogador para colocar ali, eu colocaria um cobra criada. Eu colocaria um cara como o Fabrício, que para sair na caça não tem mais velocidade. Para fazer cobertura de lateral, que toma a bola nas costas pelo lado esquerdo, não aguenta mais. Mas para jogar plantadinho ali, com uma boa saída de bola, de repente uma bola comprida dele, com aquela canhota habilidosa que ele tem, como não, eu escalaria o Fabrício. Por tudo isso que eu coloquei aqui. Mas você é a favor de improvisar num derby? Você coloca um 4 zagueiro de lateral esquerdo? Sim, sim, pela grande vulnerabilidade de marcação que ocorre em cima do Giancarlo, né? Então, 2 surpresinhas que eu acho que a gente pode ver no derby. O Fabrício fazendo uma linha de 3 zagueiros, mas aberto, lá do lado. Então vira quase um lateral / quarto zagueiro na Ponte. E o Lucão por aquilo, né,
que ele já produziu pela personalidade, por não ter sentido o peso do derby, pela performance que ele teve, pelo gol que marcou, por ter sido o personagem do jogo no último derby, eu, se fosse o Benhur, não abriria a mão de começar o jogo com o Lucão, até para que seja preservada essa coisa bacana, gostosa do pré-jogo, né? Da surpresa, da mística. Pô, olha lá, surpreendeu, esperaram um, veio o outro, tal, até para manter acesa a chama da rivalidade e da história de um dos maiores clássicos do Brasil, disparadamente. E muita gente fala do interior. Não é do interior, não. Incluam todas as capitais que os senhores quiserem, que nada se parece com o que nós vamos vivenciar pela... É 203, Edu? Você que é o cara? É 203 ou 203? 203. 203 histórias, cada uma contada da sua maneira. Você deu uma historinha, vou encerrar. Você deu uma historinha essa semana do dia com o Abobrão, Edson Boaro, um bolão, um jogador excepcional, para mim o maior lateral direito da Ponte de todos os tempos. Com todo respeito ao Bruninho e com todo respeito a Jair Pisserni, que formou naquele esquadrão de 1977. Mas o Edson entrou, o técnico era Cilim, você contou essa história, e deu uma no meio do Neto com 30 segundos do primeiro tempo. Foi expulso, a Ponte jogou o jogo inteiro com 10 jogadores. Quem veio para o lugar de Edson foi Everaldo, cunhado de Nicanor de Carvalho Júnior, que salvou um gol do Guarani quando a Ponte já vencia por 1-0 em cima da linha, no gol de entrada. Gol feito. A Ponte já tinha tomado o gol e destomou quando Everaldo de coxa tira e saiu carregado em triunfo. Everaldo estava no banco, entrou no lugar de Edson Abobrão, que tinha dado essa chegada no Neto. Esse é o derby, né? Como é que a Ponte perde um jogador no brinco de ouro com 30 segundos do primeiro tempo e ganha o jogo com um gol de cabeça de Osmar Guarnelli? Osmar Guarnelli. E segura o samba e o Guarani pressiona. E aí o cara que entrou numa fogueira desgraçada, formado na base da Ponte também, a exemplo do Edson, o Everaldo faz uma baita de uma partida e salva um gol em cima da linha, quase que no encerramento do segundo tempo, e a Ponte sai do brinco com 1-0. Como vimos Davi, em 2 derbys seguidos, marcar gols contra o melhor goleiro do Brasil na época já, tanto é que disputou 3 Copas, Carlos Roberto Galo, o Ganso, e Davi fazia de Carlos uma vítima. Davi pegava 2 vezes na bola por derby. Uma, ele jogava lá na Avenida dos Esportes, hoje Avenida Ayrton Senna. E uma outra ele guardava e o goleiro era nada mais, nada menos do que Carlos. Então o derby é cheio de surpresas, né? Como vimos a Ponte ser rebaixada em 1987 com aquele gol do Marcelino, jogando pelo Palmeiras. Marcelino, Mauro, ponta esquerda, Edu, tinha sido transferido, tinha sido negociado com o Palmeiras. Mauro, formado na base da Ponte, e Conceição espera, isso quem me contou foi Mauro, espera o ônibus do Palmeiras chegar. A Ponte não poderia perder o jogo. 87? 87. O último do Pacaembu lá? Pacaembu. Marcelino. Desce Mauro do ônibus, quem que tá na ponta? Quem que tá na ponta da escada? Conceição. Maurinho, Maurinho, ajuda a Ponte, Maurinho. Maurinho disse o seguinte: um beijo, Conceição, mas hoje eu jogo no Palmeiras. E quem cruzou a bola? Mauro. O Marcelino. E vibrou pra caramba no gol. Todo mundo vibrou e estamos conversados. O Mauro hoje funcionário há muito tempo no Esporte Clube Corinthians Paulista, onde ele brilhou sendo campeão em 1990 naquele time épico do Nelsinho, onde o dono do time era Neto, Zé Ferreira Neto, hoje nosso companheiro de muita repercussão, de um sucesso imenso, trabalhando aqui na nossa rede em nível nacional. Então, Edu, não dá para falar, se você falar assim, falou demais pelo seu tamanho, eu vou concordar, mas não me pergunte
quem é que vai ganhar o derby. Seja bem-vindo, Tigrão. Eu contei algumas histórias aqui que eu não tenho a mesma categoria. Mas o que é isso, Tigrão? Mas eu coloquei essas histórias para vivenciou, né? Fica preso aqui no estúdio. Para mostrar o tamanho da imponderabilidade do futebol multiplicada por 100 quando é derby. É isso aí, Edu. Um grande abraço, muito bem, Tigrão. Pois não, CH, por gentileza, complementar alguma coisa? Eu não posso deixar de registrar, né? Hoje é domingo, Dia das Mães, né? Afinal de contas, é um dia importantíssimo. Minha mãe mora no céu, mas eu quero abraçar, beijar, todo o meu respeito a todas as mães, né? Ouvintes, né? Mães dos meus companheiros e de todo mundo que está ouvindo. Um feliz de coração Dia das Mães. Boa, CH. Eu tive com a minha mãezinha até agora há pouco, viu, Edu? Faz 10 minutos que ela mora aqui encostadinho na Bandeirantes, ali no Balão da Morte. Ela não me conheceu, mas ela me beijou, retribuindo o beijo de Feliz Dia das Mães que eu dei nela. Então, já salvou meu dia. Aconteça o que aconteça no jogo, que não tenhamos violência, mas o meu dia tá ganho. Tigrão que há muito tempo lutar com a mamãe dele, muito doente, né? E é isso aí, é um momento muito difícil na vida dele também, mas ganhou um beijo da mamãe, isso é muito importante, muito legal. Olha, só uma informação a respeito da arbitragem. Eu falei que a Neuza Inês Bach, ela estava, né, Boris? Estava escalada, porém ela esteve trabalhando na Venezuela no meio de semana, no jogo da Copa Sul-Americana. Sim. A Neuza Bach, e por isso ela voltou da Venezuela, Edu, com dor de garganta, infecção na garganta. Então, por prevenção, para precaução, na verdade, né? A comissão de arbitragem decidiu alterar a assistente. Então, daqui a pouquinho, essa informação foi postada pela CBF na sexta-feira à noite. Então, mesmo depois do Bandeirantes Esportivo, do Esporte em Debate, melhor dizendo, né? Não pudemos trazer a informação, não foi trazida essa informação aqui na Bandeirantes. Então, só para confirmar, ela foi substituída pelo Daniel Luiz Marques. 40 anos, de São Paulo, professor de Educação Física, e ele vai ser o árbitro assistente 1. Os demais os mesmos: Luiz Flávio de Oliveira, Daniel Luiz Marques, Daniel Paulo Gioli. Ela foi trabalhar um jogo da Copa Sul-Americana e voltou com dor de garganta, infecção de garganta. Portanto, suspeita. Isso, exatamente. Mas eu falei que ela nasceu no dia 11 de agosto, aniversário da Ponte. E aí vem a informação que tiraram ela. Não foi porque ela nasceu no aniversário da Ponte, descobrindo depois e tiraram. Não, mas nem de jeito nenhum, é dor de garganta. Agora o Daniel Luiz Marques tem 11 aqui na data de nascimento dele, mas é o mês, é novembro, 6 de novembro de 81, tá bom, Edu? Já o amigo Batista... Só faltava esse cara ter nascido 11 de agosto também. Aí eu ia pular lá embaixo. Mas não, aí trocou, é 2 de abril que nasceu, aniversário do Guarani, não pode também. Ah, tira esse cara, a garganta dele tá com infecção. Quer dizer, é tudo o folclore, né? Mas tomara que esteja tudo bem com a Neuza, né? Neuza. Que tome aí um remedinho, então, e fique legal, que não seja Covid e que ela volte a trabalhar o mais rapidamente possível. Ela trabalhou um grande jogo, Tigrão, Metropolitanos e Montevideo Wanderers, do Uruguai, tá bom? Jogasse, hein? Não me pergunte o placar, que eu não vou procurar. Me lembra Liverpool e... Manchester City? Vídea Real? Por aí, tá bom, por aí. Gente, vamos falar do Iga aqui. Iga Atacado, agora também em Sorocaba. Confira a mega loja na Avenida Juvenal de Campos, na Vila Pinheiros, e aproveite a maior variedade de produtos no atacado e no varejo. Qualidade e preço baixo em alimentos, bebidas, mercearia, produtos de higiene, limpeza, hortifruti, com frutas e verduras frescas e selecionadas. E também tem padaria, tem padoca no Iga. Ofertas sensacionais todos os dias. Azeitonas verdes Tose, 500 gramas, 11,98. Farinha de trigo Rosa Branca, 1 quilo, 3,98. Desinfetante Sanol com 2 litros, 4,79. Papel higiênico Palona, 8 rolos, 5,49. Essas ofertas valem até segunda-feira, dia 9 de maio. Quer mais ofertas? Confira muito mais nas lojas do Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. E você pode comprar sem sair de casa com a facilidade do Televendas do Iga Atacado. Pague suas compras com cartão alimentação ou muitas outras opções de pagamento. Acesse o site iga.com.br e saiba mais. Já, o amigo Batista e Greg Zorzinho do Brinco, agora 14h53.
Pineiro 203. Guarani Ponte Preta, no estádio Brinco de Ouro. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. ImpactoPrimeCampinas.com.br. Impacto Prime Campinas, o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Pneu Aro 13 a partir de R$ 239,90 e Aro 15 a partir de R$ 289,90. Promoção de abril, na troca de 2 ou 4 pneus, cortesia, alinhamento e revisão de suspensão e freio. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Campinas.impactoprime.com.br. Veja as promoções. Pensou pneu? Pensou impacto. Bandeirantes, Edu Pinheiro. O homem do derby número 53, eu recontei a 53, em 53, hoje 53 derbys dele, hein? Dando entrevista pra Milton Neves, olha, ficou todo, acho que nem vai transmitir. Falou com o Milton Neves, nem vai transmitir o derby. Vamos lá, amigo Batista, um grande abraço, mais um derby na sua vida. Fala aí, Batistão. Vai falar, hein? Grande abraço pra você, um abraço pro amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Tá tudo bem, Edu? O som tá bom, um pouquinho, só um toquito só, vai ficar melhor ainda. 1, 2, diga lá, Batista. Sim, e agora, tá chegando bem? Agora, ótimo. Beleza, legal testar aqui antes o som. Daqui a pouco estaremos falando em definitivo, já dentro da jornada esportiva. Neste momento, o gramado está sendo irrigado. Essa irrigação é computadorizada. O Gleger, que gosta muito, né, desse tipo de procedimento. Isso é uma tremenda bobagem, né, Batista? Por quê? Isso é para arrebentar com o zagueiro. Aliás, boa tarde a todos. Um grande abraço, Edu Pinheiro, a todos os companheiros. O feliz Dia das Mães a todas as mães desse Brasil varonil. Isso é uma tremenda de uma bobagem, né, Batista? Eu não vejo nenhuma utilidade nisso. É só para atrapalhar a vida de goleiro e de zagueiro. Que a bola fica lisa, o gramado fica liso. Bobagem. Uma tremenda idiotice. Se é para atrapalhar a vida do goleiro, é bom, não é bom? Poxa vida, atrapalhar a vida do goleiro é bom? Claro, sai mais gols, né? Um jogo com muitos gols é um jogo legal, ou não? Não, pra mim não. Pra mim que fui goleiro 20 anos... Ah, mas você não tá jogando mais, né? É, mas eu não gosto. Não gosto dessa maneira. Porque, olha, você vê, inclusive a hora que ligaram ali, deram um banho em todo mundo que tava ali, foi engraçado pra caramba. Olha, eu ri aos litros. E que prazer, né, Batista, voltar voltar aqui à né? cabine, Porque hein? essas coisas que acontecem, tombo, essas sacanagens, dá vontade de rir, né? Foi muito engraçado. O pessoal, viu, Edu, tava ali organizando ali, aquela fachada do Brasileirão, Série B e tal, tinha uns guardas por ali. Aí o alemão foi lá no comando lá para ligar a irrigação, ligou e molhou todo mundo ali. Mas foi muito engraçado mesmo. Que prazer, né, Batista, voltar aqui na cabine do Brinco. Que maravilha, que imagem maravilhosa. O público começando a entrar. O Luiz Flávio já deu aquela caminhada, aquela olhada nos gols, aquela conferida na rede. Os preparadores físicos, né, fisiologistas já vieram aqui. Pelo lado da ponte, que está aqui à nossa direita na cabine. Já montou todo o circo do aquecimento. Pessoal do Guarani também, o Silvano Austrália, treinador de goleiro do Bugre, estava ali agora há pouco ali organizando também. Ou seja, daqui a pouquinho, o Batistão, a bola vai rolar. Infelizmente, Edu, um público pequeno até o momento, né? Tá faltando ainda mais de 1 hora para o início do jogo. Mas é evidente que isso dá um indicativo de um derby com um número pequeno de torcedores. Lamentavelmente, uma vez mais, não temos aqui as duas torcidas. Essa é uma aberração que eu não consigo entender. O Guarani não tem nada a ver com isso, é o Ministério Público que determina que cada mandante tenha a sua torcida. Vai ser assim no segundo turno, quando o Guarani jogar lá no Majestoso só torcedores ponte-pretanos. Então, o derby acaba perdendo um pouco, né, da sua graça, da sua autenticidade.
do seu apelo. E também uma outra coisa que acredito vai prejudicar sobremaneira a vinda do torcedor é a transmissão ao vivo pela televisão aberta para esta partida. Antigamente isso não era permitido, mas de um tempo para cá isso caiu e inegavelmente tira demais, né, o público do estádio. Então não teremos, eu já vivi, hoje é o meu derby número 52 e eu já fiz derby aqui com um público gigante, presença das duas torcidas. Em 2002, já pela Rádio Bandeirantes eu fiz, você reprisou agora há pouco aí os gols, placar de 4-2, foi naquele jogo que caiu o gradil, despencaram torcedores ponte-pretanos ali abaixo do placar eletrônico e infelizmente, né, isso foi antes do início da partida e muita gente machucada e tal, mas felizmente por outro lado não tivemos nenhuma baixa, mas estava aqui a torcida da Ponte, assim como também lá no estádio Moisés Lucarelli, torcida do Guarani. Então perde um pouco a graça, tira um pouco o brilho do derby nas arquibancadas, mas de todo modo estamos por aqui e acredito numa partida com gols. Não tem favorito, o Guarani joga em casa, mas o derby é um espetáculo completamente à parte, muito diferenciado. E acredito num derby com gols nessa tarde, meu caro Edu Pinheiro. Meu grande amigo Batista, já você faz a abertura oficial com toda a nossa grande equipe. Às 16 a bola rola então para Guarani Ponte, mais um derby campineiro. Concordo com você. A gente não tem muita notícia a respeito desse problema com o Ministério Público, para ver se um dia teremos duas torcidas, que é tradicional, que é legal. Acho uma torcida só, muito chata. É terrível. O time entra em campo, né? O adversário, então hoje o Casa Ponte, pô, só tem torcida do Guarani. Antigamente não, duas torcidas, uma provoca a outra numa boa. A Polícia Militar já tem o esquema preparado do brinco pro majestoso, do majestoso para o brinco. Tá tudo pronto, certinho. Há muito tempo isso é usado, é bem executado. O problema é no entorno, né? O problema é a rede social, aquelas brigas que antecedem, 2 dias antes na Avenida dos Esportes, aqueles encontros terríveis. Isso aí, não sei se terminou agora, nem quero saber. Pelo amor de Deus, chega de briga. Mas eu acho que dá pra lutar, né? A gente não questiona muito os clubes também, nem Ponte Guarani, pra saber que situação que tá. Não sei se eles têm interesse também, se tem tempo de ver isso. O que o promotor público exige para que isso volte. É uma aberração. Vamos lá, vamos falar de derby, bola rolando. Você a sua expectativa. Guarani começa atacando, vai ser um jogo feio. Quem é que toma iniciativa? Quem é que tem a tendência de ser mais ofensivo e defensivo? Olha, eu tenho a expectativa de um jogo bom. Pela necessidade dos dois times, pelo início de trabalho. Eu não estou falando de qualidade técnica, estou falando de vontade, entrega. Nem todo derby foi assim, em relação aos dois times. A Ponte um pouco mais arrumada, achando um caminho dentro da sua limitação, e o Guarani tendo uma responsabilidade gigante, porque a demissão do Daniel Paulista não é que foi um pedido dos jogadores, mas não tinha o que fazer. Não tinha mais ambiente, os jogadores venceram a queda de braço e o treinador caiu. Essa é a verdade, né? Saiu lá uma confusão lá em Pernambuco e o presidente não teve o que fazer, o CA teve que mandar embora. Então, acontecendo isso, os jogadores chamam para eles uma baita de uma responsabilidade de ter que jogar bem. Ganhar é circunstância. Não dá pra... Às vezes você faz tudo certinho e não ganha o jogo, não é? O derby mostra muito isso. Aliás, qualquer partida mostra isso, mas o derby muito mais. Então a minha expectativa é boa. Eu, evidentemente, tenho sempre preocupação com violência, passar do ponto, sabe aquela coisa? Excesso de vontade, de intensidade. Não é um jogo legal, né, Sérgio? Não. Normalmente é travado. É pegado, travado e falta. Nossa, é muita falta. E então, em relação aos times... Não é a pilha que os caras colocam, não, os dirigentes, né? Por isso... E a pilha. Por isso que você precisa ter no banco um cara experiente. A Ponte tem. O Hélio conhece o negócio. Ele pode até errar na mão, acontece também. Mas ele tem experiência suficiente para dosar a intensidade e a vontade. Do outro lado, eu não conheço o trabalho do Benhur, não posso dizer. Em termos de escalação, eu repetiria o que está sendo feito, não é? Eu repetiria efetivamente a escalação do Guarani, que vem sendo usada, né? Careca no comando do ataque, o resto tudo igual, Giovanni Augusto volta. E na Ponte, eu não
eu não improvisaria. Por quê? Porque eu não confio, não acredito no Fabrício, nem como zagueiro, tampouco como lateral esquerdo. O menino que vai entrar, se entrar, dá conta? Não sei. Ele jogou mal no Campeonato Paulista quando foi chamado. Só que quem jogou bem no Campeonato Paulista? Todo mundo foi mal. Então, o Fabrício eu não coloco em campo porque eu não confio dele desde a chegada dele. Eu falei isso, não só dele, como do Wesley. Não são jogadores para jogar na Ponte, nem na Série B. É isso que eu penso. É questão de opinião, não é? Então, eu acho que os times vão praticamente os mesmos para o jogo. O que vai fazer diferença? Eu acho que bola parada, marcação, mas eu acredito num Guarani tomando a iniciativa. Respondendo sua pergunta, Edu, o Guarani tomando a iniciativa da partida, a Ponte esperando um pouco mais. Gente, parece que saiu o Guarani, é isso? Saiu o Guarani, atenção, Leandro Bolle, saiu. Guarani definido e escalado para o jogo com Kozlinski no gol, Diogo Matheus, João Vitor e Ronaldo Alves e Matheus Pereira fechando a linha defensiva. No meio, Leandro Vilela e Eduardo Persson, com Giovanni Augusto retornando ao time com a faixa de capitão. Na frente, Bruno José, Júlio César e Nicolas Careca. Esse é o time do Guarani para o jogo, para o derby 203 contra a Macaca. Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor e Ronaldo Alves e Matheus Pereira, Leandro Vilela e Eduardo Persson, além de Giovanni Augusto, Bruno José, Júlio César e Nicolas Careca, o Bugre. Edu. Lucão do Break no banco, é isso? No banco aqui, ó, do Guarani, Rafael Martins, Lucas Ramon, Hernando, Derlan, Eliel, Índio, Silas, Madson, Marcinho, Iago, Ronald e Lucão do Break. E o treinador interino é o Benhur. Benhur, exatamente. Benhur, tá bom. Benhur Moreira. Tigrão, pra você, assim, de bate-pronto, assim, é que você esperava, que você falou, enfim, não tem novidade. É o time que eu esperava. Menos o Nicolas, e eu acreditei. Tem uma novidade, Tigrão. A gente passou batido aqui. O Rodrigo Andrade não tá no jogo, vai jogar o Persson. Isso. Novidade no meu campo. Vilela e Persson. Mas não tá no banco o Rodrigo Andrade? Não. Machucado. Então, sem Rodrigo Andrade. Então, bem observado. Obrigado. Só quero fazer um rabo de comentário. Muda o jogo. O Persson esteve bem nas duas últimas partidas, mas de começo, nessa posição, como segundo volante, eu quero ver. Ele vai fazer segundo volante, né? O primeiro é o Vilela, Leandro Vilela. Claro que o Giovanni Augusto é o cara da chegada, é o meia, é o articulador, é quase que um quarto atacante, né? Agora, não sei, eu acho que o Persson, se acertar um bom jogo, é mais jogador no momento do que o instável Rodrigo Andrade, né? Teoricamente, de repente o Persson entra, sente o peso do jogo, ele que substituiu o Giovanni Augusto fazendo meia, falso meia, né? Lá em Recife, agora vem na dele, essa é a posição dele. Não vejo problema pro Guarani aí não. E eu esperava, além dessa, que acabou passando batido aqui, eu esperava o Lucão como surpresa, até pela história do derby, para arrumar alguma coisinha diferente e tal. O treinador do Guarani optou por não utilizá-lo. Eu acho que erra. E de repente o Nicolas Careca marca 5 gols no derby e sai como se fosse Piolim. Sai carregado nos braços da galera. Mas ele não marcou nenhum gol até agora. E o histórico de artilharia, de gols marcados, de performance em derby, né? Todos esses quesitos, esses níveis de análise que a gente faz são favoráveis ao Lucão. Agora, mas o Lucão não quer mais nada, o Lucão não tá treinando legal. Eu não sei, eu não tenho essa informação. O Lucão não tá bem fisicamente, eu não tenho essa informação. Eu tô trabalhando em cima daquilo que tenho. E eu começaria o jogo com o Lucão. Eu esperava essa surpresa que não aconteceu. E essa do Persson, em lugar do Rodrigo Andrade, indiscutivelmente faz com que o Guarani venha a perder um pouquinho de experiência, mas vai ganhar muito em mobilidade. O Persson é um jogador mais solto, é um jogador mais eclético do que o Rodrigo Andrade. Até por os comentários do Tigrão e também do CH e do Gleger, o volante Rodrigo Andrade sofreu uma lesão do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Mas de acordo com a assessoria de imprensa do Guarani, não há necessidade de intervenção cirúrgica e o atleta já está em tratamento no departamento médico. Colateral é fisioterapia, não é cirúrgico, né? O Bravo
O violento é o LCA, né? Ligamento cruzado anterior. Ponte escalada. Calma, Gleger, calma. Já vai chegar a sua vez. Calma, tá empolgado, hein? Pô, vocês não deixam eu falar, pô. Calma, Gleger, calma. Daqui a pouquinho você fala. Solta uma risadinha do Gleger aí. Solta. O topete dele tá parecendo aquele cara que fazia o comercial daquele... Olha, o oráculo tá dizendo aqui, Tigrão, que é prioridade para informação. Me desculpe. Johnny, o topete é Johnny Bravo. Zé Bonitinho. Vamos dizer o seguinte... Dia 16 de junho, torneio mundial de topetes. Já estou em treinamento. É um verdadeiro santuário de caspa. Vamos pra ponte? Vamos pra ponte. Vamos lá. A ponte escalada pro Derby 203 com Kaique França no gol, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Jean Carlos, Amaral, Leonaldo e Ramon, Echaporã, Luca, o capitão, e Danilo Gomes. Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Jean Carlos, Amaral, Leonaldo e Ramon, Echaporã, Luca e Danilo Gomes. No banco, Luan, Fabrício, Moisés Ribeiro, Bernardo, Ramires, Douglas Santos, Matheus Alessandro, Igor Formiga, Gabriel Venâncio, Alisson Fraga e Matheus Anjos. Muito bem, e a escalação da ponte que você vai falar, Gleger? Só o Arthur mesmo, né? Tá fora, né? O resto é o que vinha jogando, é isso? É, aquilo que nós já prevíamos, né, Edu? A presença do Amaral e Leonaldo e do próprio Ramon, né, no meio de campo. O ataque da ponte o mesmo, é Chaporã, Luca, que é o capitão do time, e o Danilo Gomes. E o Giancarlo aparecendo na lateral esquerda. Eu não gosto, né? Tudo bem que é um jogo pesado, né? O menino tem oscilado demais, apesar de toda a qualidade que tem, né? De todo o potencial que tem esse menino Giancarlo, né? Mas eu não, para jogos como esse, não sou a favor, repito, não sou a favor de improvisações. Então não dá para você, um exemplo, botar o Fabrício para jogar de lateral esquerdo. Então se você tem um menino que é o reserva imediato, tem que jogar. Então tá escalado, acho que acerta o Hélio dos Anjos, é dar confiança, é conversar com esse menino aí antes da partida, né? Lá no último jogo ele entrou no lugar do Arthur, que já saiu contundido, e na minha opinião foi muito bem, né? Claro, aparecendo um pouco à frente, mas ali defensivamente falando, ele fez o que tem que ser feito. Então recebe aí mais uma oportunidade. E tomara, viu, Edu? Eu sempre gosto muito de ver meninos da base jogando no time de cima, jogando nos profissionais. E fica aqui a minha torcida porque esse menino Giancarlo vá muito bem no jogo, faça um grande jogo para trazer novamente confiança. Porque, sem dúvida nenhuma, é um menino de muito talento, viu, Edu? O Edu, só para esclarecer, o ouvinte mandou, aliás, dois ou três ouvintes mandaram mensagens perguntando sobre a cor do uniforme, qual uniforme a ponte vai jogar. É o 2, tá? Uniforme preto. Uniforme preto? A ponte vai estar de preto? E o Guarani, claro, com o uniforme tradicional. Então, Tigrão, para matar, tipo na lata mais estendido, o que seria, Tigrão? Não, na lata, só dentro da lata. Não tem jeito. A ponte fez tudo que o Guarani queria. Tudo. E ela vai perder o jogo em cima do lado esquerdo. A ponte fez tudo que o Guarani sonhou. Quem que vai cair do Guarani aquele lado do Jean Carlos? Pô, ali cai todo mundo, cai o mundo ali, né? É o Bruno José? Ali cai o Bruno José, cai o Diogo Matheus, cai o Giovanni Augusto. Aí a ponte vai ter que tirar um volante para ir lá dar socorro. Ele treme, ele é bom jogador, mas ele não está preparado, ele não marca ninguém. Você gosta, quando eu falo antes, porque falar depois é muito fácil. Sim. Aí você vai ver o jogo, você enxerga o jogo como poucos. Não, de jeito nenhum, Tigrão. E aí você vai dizer no intervalo, Tigrão avisou antes, hein? Tá bom? Na lata, meu caro CH, você falou do Guarani, na lata mais estendido para falar da ponte, a escalação. É o que eu previa, é o que eu faria. Eu não confio no Fabrício. É questão de princípio, de conceito, do que eu não concebo ele na ponte, nem no Guarani, nem ele nem o Wesley. Falei dia 3 de janeiro isso. E infelizmente eu tinha razão. Eu queria estar errado. De qualquer maneira, é o menino é o reserva, ele vai pro jogo. Agora, se ele vai comprometer ou não, desculpa. A minha bola de cristal está embaçada. Não consigo prever.
Meus amigos da Bandeirantes, final do nosso Concentração. Olha, vem aí o derby número 203. Ele tem 52 derbys no seu currículo, hein? E vai comandar mais uma aqui, a Batistão. Daqui a pouquinho, fazendo aqui a nossa abertura. Às 16, a bola rola no brinco para Guarani Ponte. E até já! Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Informado, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha bandeirante estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes.
Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Derby 203, partida marcada para as 4 da tarde. A bola rola daqui a pouco. Neste momento, goleiros de Guarani e Ponte Preta estão no trabalho de aquecimento. O palco está pronto, está montado para mais um grande derby na história do futebol de Campinas. Desde 1912, frente a frente mais uma vez. Duas potências do futebol brasileiro. Guarani e Ponte Preta vão medir forças daqui a pouco. Aqui no gramado do Estádio Brinco de Ouro e aqui na Bandeirantes, o show vai começar. Show de bola. A partir de agora vamos esparramando o nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. 25 graus, a temperatura neste momento em Campinas, e neste momento um leve sol outonal banhando os lados aqui do Estádio Brinco de Ouro. Partida marcada para as 4 da tarde, a bola rola e você vai se emocionar acompanhando mais um derby aqui pela Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Ligue 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Atacado Obra Já. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Aqui na opinião, aqui na Bandeirantes, opinião do Derby 203. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. A única coisa, né, é que não tem mais o torcedor visitante, né, para concluir essa festa linda. A gente, claro, a expectativa era que o público fosse maior. Aparentemente, o público muito pequeno, mas o que importa é a bola rolando. É os 22 e aqueles que entrarem na partida fazerem um grande jogo. A expectativa é, sem dúvida nenhuma, de um grande jogo. Sem favoritos, o Guarani vivendo um momento um pouco mais turbulento, um pouco mais complicado, tecnicamente falando também. E a Ponte, na minha opinião, nas mãos de Hélio dos Anjos, conseguindo encontrar um caminho. O caminho na dedicação, no empenho, na concentração, apesar de toda a limitação técnica. Então, Batista, eu estou com uma expectativa legal de que pelo menos teremos um grande jogo de bola nesta tarde iluminada aqui no Brinco de Ouro. Daqui a pouquinho, viu, Batistão? Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço a você, boa tarde aos amigos da Bandeirantes. Mais uma emoção muito grande da gente trabalhar em um derby. Deus que nos proteja a todos, que tenhamos um grande jogo, uma grande transmissão, sem violência no estádio e nem no entorno do mesmo. E dentro das 4 linhas, a Ponte fez tudo, cumpriu todo o script que ela poderia preencher para perder o jogo. Fez tudo que o Guarani queria. Observem vocês, meus companheiros Gleger, CH Batista, Edu Pinheiro, meu caríssimo Leandro Bolles, a carga que o Guarani vai fazer pelo seu lado direito de ataque em cima do Jean Carlos. São gênios da bola. Entram para ganhar, mas praticam algumas teorias para perder. Na prática, vão perder
porque são pessoas despreparadas para entender que o futebol é mais simples do que aparenta ser. Eu não estou dizendo que a Ponte sai derrotada. Eu estou dizendo que ela cumpre um script muito a caráter para que o Guarani vença o jogo. E o Guarani é favorito, porque tem a Ponte mal escalada na lateral esquerda, vulnerável, e tem a torcida a seu favor. O Guarani é favorito, sim senhor, mas isso é teoria. Isso é teoria. Teoria do Tigrão, teoria da frieza do pré-jogo. Na prática, tudo pode mudar em 2 minutos. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço pra você. Boa tarde, CH. Boa tarde, Batista. Um grande abraço pro ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Companheiros, um grande e maravilhoso Dia das Mães. Um beijo em todas as mães do planeta. Que seja um jogo como é a alegria de comemorar um Dia das Mães. A minha mora no céu, mas o meu coração está com ela. E eu desejo isso para o jogo. Intensidade, briga, lealdade, futebol, organização. Eu assista essa partida. É desejo. Sei que não é muito fácil. Talvez eu esteja sonhando. Os times têm limitação. Mas na minha opinião, tanto o Guarani como o Ponte estão bem escaladas. Agora, dentro do campo que as coisas vão se definir. Um tiquinho a mais pelo momento para a Ponte. Mas o Guarani joga em casa e quando joga ao lado da sua torcida também é muito forte. Tomara seja um grande espetáculo com a sua narração, Batista. Entra em campo neste momento o time da Ponte Preta, vem para o trabalho de aquecimento. Os goleiros já estavam e neste momento, terrivelmente vaiado, o time da Macaca entra no gramado, não poderia ser de uma outra maneira. Só torcedores do Guarani, portanto, torcida única. Leandro Polis, um dos maiores narradores esportivos do rádio do Brasil, responsável pelos números dessa partida do Derby 203. Oi, Polis, um abraço para você, boa tarde. Oi, Carlos Batista, um grande abraço para você, para quem acompanha o futebol da Bandeirantes. Mais um derby, muita história, tradição, rivalidade. Vamos juntos no futebol da Bandeirantes com os números do jogo, as estatísticas, posse de bola, faltas, chutes, escanteios, cartões, impedimentos. O fato ocorreu. Vamos registrar aqui no ar da Bandeirantes, Batistão. Entra em campo neste momento o time do Guarani para o trabalho de aquecimento, ovacionado pelo torcedor bugrino que marca a presença aqui no estádio Brinco de Ouro. O tempo vai passando, pouco mais de meia hora para o início da partida. Pequeno, muito pequeno o público até aqui. Torcemos, vamos torcer para que realmente nesta meia hora a torcida do Guarani possa comparecer no número mais elevado. Exatamente, né, Batista? Muito pouca gente. Eu esperava um pouco mais, um clássico como esse, dessa envergadura. Agora, se você me permite, eu não falei sobre a escalação do Guarani, né? Que vem aí com o Persson no lugar do Rodrigo Andrade e ele mantém o Nicolas Careca. Eu acho que ele acerta, tá? Eu acho que ele acerta. Aliás, o Giovanni Augusto também retornando ao time, capitão nesta tarde aqui no Brinco de Ouro. Eu acho que ele acerta. Eu até tinha conjecturado alguma outra situação sem o Giovanni Augusto ali na articulação, né? Numa possível presença do Rodrigo Andrade também. Mas tá fora, tá contundido, tá com problema no joelho. Vem aí o Persson, que tá muito bem, né? Tá jogando bem nos últimos 2 jogos aí. O Persson foi muito bem, crescendo com o time, inclusive naquela partida contra o Criciúma. Foi peça fundamental naquela vitória, né? E jogou muito bem lá em Recife também. E acho que ele usa um critério legal, tá? O Benhur mantém aquilo que vinha sendo feito. Não adianta ficar mudando muito, é um jogo importante, é um jogo pesado. Mantém o Nicolas Careca, que na minha opinião se movimenta mais, um jogador de mais mobilidade. E eu gosto, viu, Batistão? Eu gosto da escalação do Guarani também. E o Hélio dos Anjos encontrou o Benhur. Hélio dos Anjos, técnico da Ponte, Benhur, técnico hoje, interino técnico do Guarani. E o Hélio dos Anjos deu um abraço no Benhur. Eles trabalharam juntos, mestre e discípulo. Benhur foi jogador do Hélio dos Anjos no Vila Nova em 2011.
E Benhur era zagueiro, né? Jogava de zagueiro. É isso aí. E aí foi treinado, portanto, pelo Hélio dos Anjos. A partida começa daqui a pouco. Jogo marcado para as 4 da tarde, horário tradicional do futebol. Futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista, forte abraço a você, a todos da nossa equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes. Olha, parabéns ao Comercial de Ribeirão Preto, ao Noroeste. Comercial e Noroeste subiram ontem da Série A3 para a Série A2. Ontem, Ribeirão Preto, Comercial 0, Votuporanguense 0 e Noroeste 2, Esporte Clube São Bernardo 0. Tá bom, Comercial tinha empatado o primeiro jogo lá em Votuporanga, empate ontem, tinha a melhor campanha, subiu. Noroeste perdeu de 2-0 lá em São Bernardo, ganhou ontem em casa 2-0, 2-0 contra, 2-0 a favor, melhor campanha Noroeste, sobe, portanto, Brasileirão, muitos jogos à noite hoje, hein? Só que pela manhã, Maracanã, deu fogão, Flamengo 0, Botafogo 1, gol de Erisson, 16 horas, Palmeiras e Fluminense, às 16, o Clássico de Goiânia, Atlético e Goiás, às 18, Red Bull Bragantino e Corinthians, também às 18 na Vila, Santos e Cuiabá, às 19, Juventude e Inter, Fortaleza e São Paulo, e amanhã, 20 horas, fecha a rodada com Avaí e Coritiba na Série B, hoje Cruzeiro e Grêmio, ficando para amanhã, CRB e Sampaio Correia. Nesse momento a Ponte é 10ª colocada com 7 pontos, o Guarani é o 17º com 5, mais um é colado do outro, e no ar, mais um derby, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. No Atacado Obra Já, você encontra tudo que a sua obra precisa pelo menor preço. Kit Porta Prime reversível regulável, 720 por 2.100 por 35 Ecotex, 484,90. Acima de 3 unidades, 474,90. E participe também do Voltou Ganhou Já. A cada R$500 em compras, você ganha R$50 de desconto na sua próxima. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301. Derby Campineiro 203, Guarani Ponte Preta, no Estádio Brinco de Ouro. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. ImpactoPrimeCampinas.com.br.
Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Azeitonas verdes Tose, 500 gramas, 11,98. Farinha de trigo rosa branca, 1 kg, 3,98. Desinfetante Sanol, 2 litros, 4,79. Papel higiênico Paloma, 8 rolos, 5,49. Ofertas válidas até dia 9 de maio. Tem Iga Atacado também em Sorocaba. Confira. Acesse iga.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Impacto Prime Campinas, o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Pneu Aro 13 a partir de R$ 239,90. Aro 14 a partir de R$ 269,90. Promoção de abril. Na troca de 2 ou 4 pneus, cortesia. Alinhamento e revisão de suspensão e freio. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Campinas.impactoprime.com.br. Veja as promoções. Pensou pneu? Pensou impacto. Coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo, vai comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui. No comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Daqui a pouco a bola vai rolar. Partida marcada para as 4 da tarde, horário tradicional do futebol. Grande derby campineiro, derby 203. A partida envolvendo Guarani e Ponte Preta. Torcida única. Não há, portanto, nenhum torcedor da Ponte Preta. E acredito, né, que não há nenhuma preocupação, porque quando dos jogos de torcida única sempre
o torcedor rival dá um jeito de entrar camuflado. Mas acredito que não teremos nenhum torcedor ponte-pretano camuflado nessa partida de hoje. Recentemente em São Paulo tivemos uma situação assim entre Palmeiras e Flamengo. E lá tinha um torcedor flamenguista que estava no Allianz Parque e a torcida do Palmeiras pegou no pé, pediu para ele cantar o hino do Palmeiras, o cara não conseguiu e por pouco não tem um massacre em cima do torcedor. Então há sempre uma preocupação nesse sentido, mas acredito que hoje não teremos, porque aqui em Campinas, devido à rivalidade muito forte, não tem torcedor camuflado nem aqui no Brinco e nem lá no estádio Moisés Tucarelli, onde será realizado o jogo do segundo turno. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 32024000. Brasitone.com.br. Eu levo sempre comigo. Ficha técnica do derby 203, já no Brinco. Guarani pronto, definido e escalado com Maurício Kozlinski, o goleiro com a 30. Ala pela direita, Diogo Matheus, 13. Os dois zagueiros, João Vitor, 28. Ronaldo Alves, 22. E fechando a linha defensiva, o lateral esquerdo, Matheus Pereira, com a 16. No meio, Leandro Vilela, 31. Eduardo Persson, com a 8. E Giovanni Augusto, com a 10, o capitão do Bugre. Na frente, Bruno José, 17. Júlio César, 7. E Nicolas Careca, 11. Repetindo o Bugre para o derby. Kozlinski no gol, Diogo Matheus, João Vitor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira, Leandro Vilela, Eduardo Persson e Giovanni Augusto, Bruno José, Júlio César e Nicolas Careca. No banco, ao lado do treinador interino Benhur Moreira, Rafael Martins, goleiro, camisa 1, Lucas Ramon, 19, Hernando, 14, Derma, 34, Eliel, 36, Índio, 23, Silas, 96, Madson, 98, Marcinho, 20, Iago, 97, Ronald, 99 e Lucão do Break com a 9. Bandeirantes. A Macaca também pronta, definida e escalada para o derby com Kaique França, o goleiro com a 12. Norberto, 2, Thiago Oliveira, 3, Fábio Sanches, 27 e Jean Carlos, 26. No meio, Amaral, 19, Leonald, 5, Ramon, 40. Na frente, Echaporã, 29, 9, Danilo Gomes e 10, Luca, o capitão da Macaca. Repetindo o time ponte-pretano por derby, Kaique França, Norberto, Thiago Oliveira, Fábio Sanches e Jean Carlos, Amaral, Leonald, Ramon, Echaporã, Lucas e Danilo Gomes. No banco, ao lado do técnico Hélio dos Anjos, Luan, goleiro, 30, Fabrício, 4, Moisés Ribeiro, 7, Bernardo, 13, Ramires, 16, Douglas Santos, 18, Matheus Alessandro, 20, Igor Formiga, 22, Gabriel Venâncio, 23, o Alisson, 25, Fraga, 32 e Matheus Anjos, 55. Arbitragem do jogo. Apita o derby 203 no Brinco. O árbitro FIFA Luiz Flávio de Oliveira, 44 anos. Auxiliar número 1, Daniel Luiz Marques, de São Paulo. E o 2, Daniel Paulo Zioli, também de São Paulo. Árbitro de vídeo, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. O assistente do VAR, Fabrício Porfírio de Moura. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp, 19 98194 4285. Telefone, 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Amigos da Bandeirantes, torcedores de Guarani e Ponte Preta, eu vou só repetir o que eu já disse em duas oportunidades no pré-jogo,
com Edu Pinheiro, com o Boles, com todo o timaço do Carlos Batista. Eu estou aguardando um jogo, é uma questão de expectativa. Eu não posso vir para uma partida tão esperada, tão disputada, com tanta história, sem expectativa, apesar das vírgulas, das reticências que eu tenho em relação à qualidade técnica dos dois times. A Ponte se encontrou, teoricamente parece que achou um caminho, time muito valente, muito brigador, pouco técnico, que tem o Luca como grande diferencial, deve ser assim hoje, de novo, time muito marcador. E do lado do Guarani, o Guarani não se encontrou ainda, tanto é que caiu o treinador, mas tem bons jogadores. E o técnico Benhur, ele faz, até por necessidade, mas ele coloca o Persson no meio campo, com o Giovanni Augusto sem ritmo de jogo, é um grande ponto de interrogação. Eu não discuto parte técnica, não discuto isso, porque os três têm condição de montar, de realizar um bom jogo no meio campo bugrino. Eu acho o jogo muito parecido, né? A Ponte estruturado, o Guarani se achando, mas tecnicamente eu acho que o Guarani tem dois jogadores que podem fazer a diferença, a Ponte tem um. De qualquer maneira, o Guarani joga em casa. E eu acho que depois de tudo que aconteceu, os jogadores chamaram para si uma responsabilidade muito grande. Caiu o Daniel Paulista, estava se desentendendo com o time, com o grupo, perdeu o grupo. Só que agora a diretoria ficou do lado dos jogadores e cabe a eles mostrar dentro do campo quem tinha razão. Se o Daniel Paulista ou o grupo de jogadores. Vai ser muito interessante esse derby. Aliás, um derby sui generis, diferente dos outros para mim. A Ponte, com uma carga de responsabilidade, acabou de ir para da segunda divisão do Campeonato Paulista. E o Guarani se encontrando com uma grande expectativa, mas a realidade é que hoje o Guarani está na zona do rebaixamento. Estamos apenas no começo do campeonato. Então, por isso, eu desejo que seja uma grande partida de futebol. Um jogo disputado e com uma arbitragem neutra. Porque o Luiz Flávio de Oliveira tem essa capacidade. Tomara que ele torne essa capacidade teórica em realidade e não tenhamos nenhum tipo de problema. E você, Valdemir Gomes, o que você está esperando? Valdemir Gomes. De Guarani e Ponte Preta, Tigrão? Olha, CH, um jogo equilibradíssimo e eu respeito todas as opiniões. Por isso que esse microfone aqui ele é extremamente vitorioso, né? Que ele é democrático acima de tudo. E ele coloca as coisas para que os ouvintes reflitam a respeito do que foi colocado e, obviamente, tirem as suas conclusões. Eu acho, apesar dos ínfimos 2 pontos que separam as duas equipes na classificação, o Guarani tem 5, a Ponte tem 7 em 5 rodadas, são campanhas apenas razoáveis. A da Ponte um pouquinho melhor, mas o recorte é muito pequeno. Eu acho o Guarani mais organizado. Eu acho o Guarani com mais recursos. Eu acho o Guarani criando mais oportunidades ao longo dos jogos em que disputa. Por exemplo, o Guarani cedeu um empate a 50 minutos do segundo tempo, lá nos Aflitos, na última terça-feira em Recife. Mas teve 3, 4, 5 chances para matar o jogo quando ganhava de 1-0. Aí cedeu um empate em 1-1. Então é um time que cria. Teve aí um naufrágio, deu uma mergulhada de ponta no sentido negativo contra o Criciúma no primeiro tempo, depois ajustou e ganhou o jogo. É um time instável, é um time que está muito distante daquilo que já mostrou, né, na sua história, mas no momento eu acho o Guarani ligeiramente superior à Ponte, do ponto de vista das individualidades e também do número de chances que cria, daquilo que o time consegue realizar ao longo de 90 minutos. A Ponte tem a seu favor o fato de ter transformado o seu modus operandi. A Ponte tem a seu favor o fato de ter resgatado aquilo que mais o seu torcedor aprecia, que é exatamente a garra, a vontade, a entrega, a valentia em campo. O time da Ponte está melhor preparado fisicamente do que aquele time ridículo de ex-jogadores
que foi rebaixado vergonhosamente no último Campeonato Paulista. Hoje a Ponte corre mais, hoje a Ponte divide mais, hoje a Ponte briga por todas as segundas bolas. Mas é um time sofrível, que joga sem um meia, que joga sem um organizador, que improvisa um volante como armador, como é o caso do Ramon Carvalho, que tem uma lateral esquerda de um jogador muito jovem, muito promissor, de muita qualidade técnica, mas que ainda não tem envergadura emocional para um jogo desse tamanho. Estou falando do Jean Carlos, que é um péssimo marcador e não precisa ser gênio da bola para saber que o Guarani vai jogar todas as suas fichas pelo seu lado direito, inclusive até invertendo em alguns momentos o Júlio César, que é destro e joga do lado esquerdo, caindo por ali, trocando com o Bruno José, que é um jogador extremamente agressivo com a bola nos pés, que pega e parte para cima. Então, na frieza do pré-jogo, a Ponte tem a seu favor. Hoje, um time mais guerreiro, um time mais brigador do que aquele que vimos no Campeonato Paulista. E mais nada, uma zaga que melhorou, que evoluiu com Thiago Oliveira e Fábio Sanches, depois das imensas formas equivocadas de montar o time, insistindo demasiadamente com o Fabrício, mas eu colocaria o Fabrício hoje na lateral esquerda, não como terceiro zagueiro, nem como lateral, fazendo uma meia água ali, para dar um quê de experiência, para dar um tom de mais respeito para cima daquele setor onde o Guarani vai explorar. É questão de ponto de vista, mas eu gosto de falar antes, porque vi o último derby e vi o naufrágio Ponte Pretano pelo seu lado esquerdo, especialmente quando, na época, o Daniel Paulista colocou o Iago fungando no cangote do moleque que pipocou, que amarelou. Estou falando do Jean Carlos, que tem um baita de um potencial, mas tem que amadurecer um pouquinho mais. Essa, para mim, uma história assim, já meio que contada antes da bola rolar. E ela, às vezes, é totalmente contraditória. Às vezes ela é super contrariada com aquilo que vai acontecer nos 90 minutos. Mas acho, apesar dos ínfimos 2 pontos a mais a favor da Ponte em 5 rodadas, ela com 7 e o Guarani com 5, que o Guarani é em casa, com a torcida a favor, dentro do seu ambiente, dentro exatamente do seu aconchego, do seu estádio, que o Guarani é favorito. E eu não costumo dizer isso em derby. Eu acho que o equilíbrio vai dar o tom ao jogo. Mas se eu tiver que apontar um favorito pelo número de chances criadas e pelas individualidades, e sobretudo e fundamentalmente por jogar em casa, eu tenho que atribuir um ligeiro favoritismo teórico para o Guarani. Claro que a hora que a bola rolar, tudo pode mudar e de repente a Ponte pode alcançar aí uma performance acima daquela que a gente tem visto e acima até das suas próprias possibilidades pela mística do derby. Mas antes da bola rolar, o Guarani, até pelo equívoco de escalação da Ponte, pelo seu setor esquerdo de lateral, a princípio e na frieza do pré-jogo e dentro, evidentemente, de uma teoria que nem sempre se confirma na prática, que o Guarani começa o derby um pouquinho mais próximo da vitória do que a Ponte. Mas é teoria. A hora que a bola rola são muitos anos. São 203 confrontos de muito equilíbrio, de muita história, de muita emoção e, acima de tudo, de muita imponderabilidade. E para você, Gleger Zorzin, que já esteve lá dentro, que já disputou derbys, como é que você vê as possibilidades de Guarani, pela ordem do mandante, e da nega véia daqui a pouquinho no brinco? Gleger, um abraço. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Tigrão, a emoção é muito grande, tá podendo voltar ao estádio e nosso retorno ser num jogo tão importante.
que para mim é o clássico de maior rivalidade do Brasil. Repito, já disputei inúmeros clássicos aí por alguns estados, até por São Paulo também, um Corinthians e Palmeiras, mas a rivalidade do torcedor, o amor, a paixão, sem dúvida nenhuma, contagia demais aqui em Campinas. Então eu fico muito feliz de estar podendo estar aqui no palco, né? Já estive lá dentro, como você disse, Tigrão, e sei da emoção que é estar disputando um jogo como esse. Eu disputei inúmeros derbys nas categorias de base do Guarani, pelos profissionais, e a gente sabe da grandeza. E eu fico aqui imaginando, né? As duas equipes estão adentrando ao estádio nesse momento, junto com o trio, com o quarteto de arbitragem, né? E a festa, sem dúvida nenhuma, é maravilhosa. E eu tô aqui imaginando como deve estar, né? O coração, a mente desses atletas que vão daqui a pouco fazer mais um jogo, um clássico 203, né? Mas que pode mais uma vez entrar para a história, como tantos outros, né? Já entraram. Ainda estamos no início da Série B, estamos no início de um campeonato longo. Nesse mesmo campeonato ainda terá o outro derby, agora lá no Majestoso. Mas olha, eu estou muito confiante que tenhamos um grande jogo hoje. Não dou favoritismo a nenhuma equipe. Eu já vi vários derbys sentado ali mesmo na Vitalice, né, no lado oposto em que estou hoje, vendo, né, ainda criança, vendo o derby e Ponte Preta vencendo de 2-0. De repente o Guarani dá uma virada histórica. E do outro lado a mesma coisa, o Guarani vencendo e a Ponte vai lá e vira o jogo. Então, quer dizer, não dá para firmar aqui o favoritismo para nenhuma das equipes. O Guarani, na minha opinião, vive um momento de oscilação, não consegue manter uma regularidade dentro do jogo propriamente, apesar de estar vindo de 2 jogos, pontuando nesses 2 jogos, 2 partidas, 4 pontos. A Ponte, na minha opinião, hoje já tem, né, um caminho. A gente percebe que nas mãos do Hélio dos Anjos, ela achou um jeito de jogar. Mesmo que seja na garra, na determinação, no empenho, mas é o jeito, é a cara do Hélio dos Anjos. E o Guarani perde, né, durante a semana, a sua referência no banco, que era o treinador. Ah, mas o Daniel Paulista teve problemas com os jogadores. Mas você ter um técnico ali, um técnico respeitado, faz a diferença sim. Com todo respeito ao Benhur, que é o auxiliar fixo da equipe do Guarani, está hoje atuando interinamente. Desejo toda a sorte a ele, mas a responsabilidade, sem dúvida nenhuma, é diferente. Hoje ele é o representante, hoje ele é o técnico, até então o auxiliar. Então, a gente fica aqui, né, ansioso para que o Luiz Flávio inicie essa partida e que possa ser um grande jogo. Vou estar torcendo para que ao entorno do estádio Brinco de Ouro tenhamos paz, né, sem confronto com os torcedores, e que dentro de campo, Batista, ouvintes da Rádio Bandeirantes, seja sem dúvida nenhuma uma batalha e que vença o melhor. E para mim, não tem favorito, Batistão. Os comentaristas da Rádio Bandeirantes, a análise no pré-derby 203. Ouvimos aqui a execução do hino nacional brasileiro. Perfilados Guarani e Ponte Preta, que neste momento estão saudando, né, o Guarani, que é o mandante, saudando os jogadores do Guarani, saudando os jogadores da Ponte Preta. Time do Guarani com camisas verdes, calções brancos, meiões verdes. Ponte Preta com seu uniforme totalmente preto. Camisas negras, calções negros e meiões também negros. Esse é o uniforme número 2. A Ponte é a visitante, Guarani é o mandante. Mandante tem, portanto, a possibilidade de jogar com seu uniforme número 1 e sempre o visitante joga com o uniforme número 2. Olha, é o seguinte, o policiamento reteve os torcedores bugrinos da entrada do tobogã, foi liberando aos poucos uma fila gigantesca, dobrando a esquina, começando na entrada do tobogã, indo em direção à
Praça Conde deu, portanto, dobrando a esquina e chegando até de frente ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. E agora já podemos ouvir aqui o alarido que vem do tobogã. Nós estamos aqui embaixo do tobogã, onde ficam as cabines de rádio do estádio Brinco de Ouro. E o alarido que vem, portanto, aqui do tobogã, já com a presença de torcedores bugrinos. Não sei qual é o motivo, porque que o policiamento não liberou totalmente a entrada, já que é torcida única. Mas neste momento, a presença bastante significativa, aumentando muito o público aqui no estádio Brinco de Ouro. A partida vai começar dentro de instantes. Jogo marcado para as 4 da tarde. Nesse instante, o time do Guarani faz um movimento com bola aqui do lado esquerdo das cabines de rádio e do lado direito, o mesmo ocorrendo com o time da Ponte. Batista. As cabines de rádio ficam no lado oposto das cabines de televisão. Portanto, você vendo o rádio e ouvindo, time do Guarani está à esquerda. E pela direita, o time da Ponte Preta. É triste, ruim, né? Não ver o setor lá para a torcida visitante sem a presença da torcida visitante. O Ministério Público é que determinou, seria muito legal, seria agradável que realmente o torcedor pudesse comparecer, o torcedor da Ponte e vice-versa, torcedor do Guarani, no derby lá no estádio Moisés Lucarelli no segundo turno. E todo o trabalho de hoje eu vou dedicar a todas as mamães que são ouvintes da Rádio Bandeirantes e torcedoras do Guarani da Ponte Preta. Eu não tenho a minha mamãe. Normalmente esse dia é um dia muito triste para mim. Perdi a minha mãe com 10 anos de idade. Ela tinha 42 anos, infarto fulminante, foi morar no céu e tive que seguir pela vida fora sem a minha mãe, que faz uma falta incrível. Mas hoje tive a oportunidade, ainda que por telefone, de dar um beijo na minha irmã, que acabou ficando no lugar da minha mãe. Minha irmã, a Eva Batista, tem apenas 6 anos a mais do que eu. Mas, por ser um pouco mais velha, acabou, de certa forma, me criando, né? E foi por isso que vim para São Joaquim da Barra para morar com a minha irmã. Então, o meu beijo carinhoso a todas as mamães e para você que tem a sua mãe, dê um abraço bem apertado, um beijo na sua mamãe neste Dia das Mães, dia 8 de maio. Tudo pronto, a bola vai rolar, a saída de bola pertence à equipe do Guarani, apita o árbitro. A bola está rolando no brinco. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o derby 203 e derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Bola levantada no campo de ataque, o time do Guarani vem para a retomada. Leonaldi afasta, toca o jogo na lateral, o árbitro parou, marcou falta no Echaporã. Marcou falta lá pela esquerda, campo de defesa, comecinho da partida. Atacado Obra já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na rua Padre Bernardo da Silva, 1301. Ou chame no WhatsApp 999 35 75 34. Acesse obrajá.com.br. Arrancada da Macaca pela meia esquerda, falta. O árbitro paralisa para marcar Luiz Flávio de Oliveira, falta no Echaporã. É pela esquerda, o time da Ponte ataca, vem para a bola para fazer a cobrança. O próprio Echaporã. É o primeiro minuto da partida, vamos para o segundo minuto. Momento de grande expectativa, o time da Ponte ataca contra o gol dos portões de entrada do estádio Brinco de Ouro. 2 posicionados.
o próprio Echaporã e o Ramon Carvalho. Echaporã, pé direito, bateu mal. Bateu de pé direito, a bola subiu demais, foi fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. No jogo passado, Batista, não sei se você se lembra, Ponte Preta e Brusque, ele deu uma paulada, foi do mesmo local aqui e ele acertou o travessão. Hoje ele tentou levantar na área e jogou fora, tiro de meta já cobrado. Iga Atacado, muito mais para sua economia, produtos no atacado e no varejo, ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara e também em Sorocaba. Compre também pelo Televendas, acesse iga.com.br. E daqui a pouco o intervalo inteligente do Rádio do Brasil, comando Edu Pinheiro. Norberto vem para a bola para fazer a cobrança, ele que fica ali de frente às cadeiras vitalícias do Estádio Brinco de Ouro. Cobra, toca na frente pela direita, a bola vai para a linha lateral, desperdiça o arremesso. Tocou muito mal na bola, Luca, ela foi para a linha lateral. Agora é arremesso para o Guarani com Matheus Pereira. No campo de retaguarda, ele está autorizado, faz o lançamento de bola, retoma o time da Ponte. Vem para o jogo, tentando a passagem, Ramon Carvalho toca o jogo para Echaporã pela esquerda, se mete no campo de ataque, foge da marcação de Bruno José. Pé canhoto, levantou, bola cruzada na área. Subiu o Matheus Pereira, desvia. Arremesso no Roberto, vem para repor, está autorizado lá pela direita, o time da Ponte ataca, vai usar a força do braço lateral direito da Macaca, autorizado, lançou para Luca na área, subiu lá atrás, afasta, tiro de cabeça, de qualquer maneira, Leandro Vilela, a bola volta reboteada, domina tentando a passagem, Leonardo, rola curtinho, tocando na frente, Chapurã, volta pela esquerda, domina, tenta a passagem, Jean Carlos, recua, vai recuar tudo. Ramon Carvalho tocando lá atrás, Fábio Sanches sai jogando pela direita com Thiago Oliveira. É falta nele, o árbitro parou, marcou falta para Macaca. A linha de cortadores elétricos Aptitã da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. E vem o Guarani. Dominou Bruno José, lateral da grande área, pé direito, cruzou a batida. Vai embora, Júlio César, bateu de pé da direita, tira. Thiago Oliveira, a bola foi embora para fora pela linha de fundo. Em escanteio para o Guarani bater pela direita. Descida na velocidade do Bruno José. A batida, Júlio César tocou nela, mas Thiago Oliveira tirou. Escanteio para o Bugre. Giovanni Augusto vem para fazer o erguimento de bola. São 4, 5, 6 homens do Guarani dentro da área da Macaca. 2 estão no rebote. Giovanni Augusto cobrou o escanteio, levantou na área. Desvio de cabeça lá atrás, tirando, afastando o Norberto. Reboteada, a bola sobrou com o Guarani. Júlio César, levantamento, cruzamento na área. Subiu. Tira de cabeça Fábio Sanches, a bola vai embora. Para fora pela linha de fundo, é novo escanteio. O time do Guarani ataca no começo do jogo. Escanteio é no gol do placar eletrônico. Giovanni Augusto levantou na área, subiu, tirou o goleiro, voltou Júlio César, pé direito, bateu! Espalma, Kaique França! Grande defesa! Mandou para fora pela linha de fundo. Uma defesa no reflexo. É escanteio para o Guarani bater. Vem para a bola outra vez o time do Bugre. Giovanni Augusto na batida zagueirada do Guarani na área. Luiz Flávio quer conversa. Autorizou o escanteio, partiu pé canhoto, levantou na área, subiu o toque de cabeça, espalma, Kaique França, voltou, pé direito, bateu, é gol! Subiu a bandeira marcando impedimento, não valeu o gol do Leandro Vilela. Impedido Leandro Vilela, claro que o lance vai ser checado. Mas Gleger Zorzin, conceito e definição.
o grau de dificuldade. Kaique França e a bola no escanteio. Duas grandes defesas, né, Batista? A primeira ele sai mal, né? Dá um soco na bola ali, sobra na batida do Júlio César. Olha, o gol foi realmente anulado. Já saiu ali, já tocando na bola o Kaique França. E ele fez duas grandes defesas. A segunda mais ainda, né? Na cabeçada ali, ele vai lá na gaveta e faz uma defesaça. As duas, a primeira 7,90 e a segunda 8,25. Kaique França salvando a macaca nesse comecinho de jogo. Kaique França salvando a macaca. E vem o time do Guarani, bola aberta pela ponta direita, já vai para fora e para a linha lateral. Quero ouvi-lo, Tigrão, sobre o lance aí, o gol anulado do time do Guarani. Tigrão acertou o árbitro. Acertou em cheio, o jogador que faz o cruzamento depois da saída do Kaique e a devolução de cabeça na linha de fundo estava impedido, portanto na assistência, não o jogador que chutou, mas aquele que faz o cruzamento. Bruno José. O Bruno José, Bolle, se beneficia da sua condição de offside. Porra, mas é bonito isso, não? Ele se beneficia da sua condição em offside. E para você, Carlos Henrique, o bate pesado. Para você, o gol foi bem anulado. Daqui a pouco, assim que tiver condição, o Carlos Henrique também vai falar. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Nicolas Careca dominou para Júlio César, entrou na área. Nicolas Careca, pé canhoto, bateu. Espalma! Kaique França na tabela, Júlio César, Nicolas Careca bateu de esquerda. Kaique França tirou, mandou para fora para escanteio. Conceito e definição, grau de dificuldade, Gleger Zorzin. Essa o Nicolas Careca bateu em cima dele, 7,85. Mais uma boa defesa do Kaique França. Olha o Guarani. Escanteio, Giovani, pé direito, levantou na área. Subiu Norberto de cabeça, tira, para na linha de fundo, Nicolas Careca. Dominou, Giovani, aliás, cruzou na área. Tira lá atrás, afasta Leonardo. Guarani exerce neste momento a função no meio do campo. Dá o bote, conseguiu. Boa piada no Persson. Dominou no campo de ataque, vem Danilo. Empurrou pela esquerda, é Chaporã, limpou, carregou, dominou, pé direito, bateu, trava lá atrás. Tira João Vitor. Voltou Norberto, dominou, gira o corpo em cima da marcação, perdeu a bola. Recupera Matheus Pereira, sai jogando e joga pra fora, pra linha lateral. Mas o último toque foi do jogador Ponte Pretano, é arremesso lateral. Tá caído o Persson ali, viu, Batista? Sentiu ali no lance o Danilo. O Danilo Gomes, ele tem essa característica, né? Ele sabe o momento certo de dar o bote. Percebeu que o Persson dormiu ali no lance, deu o bote e roubou, né? Houve ali, o Persson ainda está caído, pedindo atendimento ali. Mas que jogo bom, hein? Jogo movimentado, né? A Ponte, em alguns momentos ali, perdendo a bola e o Guarani consegue chegar. E nesse momento agora, chegou com perigo a macaca, Batistão. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação 33427000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 passados, primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Derby 203. Aqui, Brinco de Ouro, Guarani 0, Ponte Preta 0, Edu. Brasileirão, hein? Allianz Parque, Palmeiras e Fluminense 0-0 e fique ligado, hein? Daqui a pouco tem prêmios, hein? Quer dizer, no jogo aberto, mas faça a sua inscrição no YouTube. Daqui a pouco sai a senha, hein? São 10 produtos da Mondial: cafeteira, aspirador de pó, liquidificador, caixa de som e muito mais. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Acesse campinas.com.prime.com.br
Confira as promoções. Pneu Aro 14 a partir de R$ 269,90. Ligue 3367-1748. Impacto Prime Campinas. Pensou pneu, pensou impacto. E atenção para a senha. FM 85.7. Entre no YouTube. Seja seguidor da página da Rádio Bandeirantes e no chat, lá onde tem para escrever, coloque 85 FM 85.7. Essa é a senha, tá? Lembre-se de colocar a senha FM 85.7 e você vai concorrer a 10 prêmios dentro do Jogo Aberto com o Edu Pinheiro. O CH já me ouve, hein, CH? O CH não está me ouvindo, vamos tentar acertar o som aí do CH. Oi, CH. Estou te ouvindo sim, Batista. Sobre o lance de impedimento do Guarani, o Bruno José estava em condição de impedimento, acertou a arbitragem. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Sai jogando lá atrás, Kozlinski bate de perna direita. Levanta no meio do campo, responde Amaral. A bola volta, Ronaldo Alves domina na coxa, soltando para Leandro Vilela. Ele bate de perna direita, mas erra completamente o passe. A bola sobra com a Ponte Preta, Norberto. Recua pela direita, vem no campo de defesa, Thiago Oliveira para Fábio Sanches. Na lateral, entregando na velocidade, vem para a bola, tentou a arrancada, Jean Carlos, é falta nele. O árbitro parou, marcou falta pela esquerda, campo de ataque. Falta para Macaca bater. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Lá atrás domina Fábio Sanches, recolhe na perna direita, faz o passe na frente para Echaporã. Marcação precisa lá atrás, o time do Guarani, mas no rebote apareceu o Jean Carlos pela esquerda, ele vai para cima da marcação, levou contra Leandro Vilela, que toma dele, tira. A bola sobra com Júlio César, ele recua no campo de defesa, o Guarani sai lá atrás jogando. Lançamento no campo de ataque, Fábio Sanches tira, joga para fora. Ficou ali preocupado com Giovanni Augusto. Ô Batista, preferiu o arremesso lateral. Fábio Sanches fez sinal pro banco lá, hein? Ó, já o Fabrício já vai no aquecimento lá, exatamente. E ele tá mancando, hein? Acho que acabou sentindo ali a musculatura o Fábio Sanches, não sei não. Fábio Sanches está sentindo, a ponte vem, é Chaporã, lançou para Luca, capitão do time da Macaca, veio lá atrás para afastar, tirando e afastando o João Vitor, joga para a linha lateral em arremesso, é arremesso para Macaca, estamos nos aproximando dos 15 minutos. Pediu para trocar, viu, Batista? Fábio Sanches está com a mão na coxa ali, fez o sinal de troca, vem o Fabrício aí, ó, terminando o aquecimento, já acelerando ali para entrar. Fábio Sanches está ali chateado, ali com a mão na coxa. Muscular, hein? E Chaporã dominou o pé canhoto, cruzou, Ronaldo Alves tirou de cabeça, Bruno José lascou, falhou. A bola caiu para dentro da grande área, Kozlinski deu um soco nela. Ela caiu lá pela ponta direita, ainda o time da Macaca veio para o jogo. A bola para a linha de fundo saiu. Tem um jogador do Guarani caído e agora desaba também o Fábio Sanches. Jogo será paralisado. Tem um jogador do Guarani que está sentindo, é o Persson, Eduardo Persson, e o Fábio Sanches. Bolada na cara. Bolada no rosto. Sente, mas não é nada grave. Agora, Fabrício cobrindo Jean Carlos. Meu Deus. Tá deixando o campo então o Fábio Sanches. É a primeira alteração. Anota aí, Batistão. Vai. Sai 27 Fábio Sanches e entra 4 Fabrício. Sentiu Fábio Sanches saindo contundido. Escanteio para Ponte Preta bater lá pela direita. Vai para lá Danilo Gomes. Prepara, toma a posição para fazer a cobrança. Arma a perna esquerda. O time da Ponte vai levando 5 para a área.
2 no rebote, partiu, pé canhoto, levantou na área, chega para tirar a defensiva do time do Guarani, Pércio e depois Ronaldo Alves. A bola caiu na cabeça de Jean Carlos, ele tira, no rebote apareceu Giovani na lateral do campo para dominar, recuando para Diogo Matheus, para Giovani, balança o corpo em cima da marcação, bate, ele aperta a canhota, levanta, vem Fabrício de cabeça, o primeiro toque na bola, ele rechaça, tira, a bola caiu pela direita no campo de defesa, falta. O árbitro marcou a falta do Matheus Pereira em cima do Danilo Gomes. É falta, a Ponte tem imprensa, já cobra. 16 minutos passados do primeiro tempo, placar de 0-0. Vem Leonardo dominando e recuando. Thiago Oliveira trabalha pelo campo de defesa. Recebe, domina, entrega para Fabrício pela esquerda. Daqui a pouco eu quero ouvir os comentaristas sobre essa alteração da Macaca. Aroma das ervas, uma linha completa de misturas e temperos equilibrados, harmoniosamente oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e toda a região, acesse aromadas ervas.com.br. E aí, CH, essa alteração, o que significa? O que perde o time da Ponte com essa alteração na zaga? Marcação, atenção, cobertura. O Fabrício é uma temeridade. Tomara que eu esteja errado. O que está com problema, porque o Giancarlo está tendo problema na marcação, a tendência é piorar com a entrada do Fabrício. E para você, Gleger, a alteração, lesão, saiu, portanto, saiu o Fábio Sanches, entrou Fabrício, que era o titular dele. Só lembrando que ele se ausentou porque o filhinho dele teve um problema. E aí, nesse interim, entrou o Fábio Sanches e tomou conta da posição. Mas o Fabrício era o titular. E nós aqui lembrávamos, né, de toda o aspecto técnico, tanto do Tiagão, inclusive, que com a entrada do Fábio evoluiu. Eu não gosto do Fabrício. E outro detalhe, viu, Batista, bem rápido. A Ponte vai cobrar um lateral ali pertinho da área. O Fabrício, eu estava observando aqui no aquecimento, totalmente displicente, totalmente fora do jogo. Uma displicência tremenda. Vamos ver, tomara que eu esteja errado. Jean Carlos tentou enfiar essa bola na frente. Diogo Matheus chega para afastar, tira para a linha lateral em cobrança de arremesso pela esquerda. Jean Carlos vai fazer a reposição, placar de 0-0. Derby 203, derby é na Bandeirantes. Levantou na área, chegou lá atrás para tirar a defensiva do Guarani. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta. Dê a avaliação 33427000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Arremesso lateral, Jean Carlos para Luca. Ele matou na barriga, tentou. Não deu, foi pro solo, empurrado por João Vitor por trás. É falta nele, é falta pela meia esquerda, campo de ataque, Ramon Carvalho. Tem pressa, cobra para Leonardo e para Jean Carlos. Domina bem para fazer o passe, mas erra completamente. Jogou nos pés do Diogo Matheus. Levanta, tira, afasta Leonardo. Vem pro jogo, Persson de cabeça, recua, toca para João Vitor. Levanta, ele perto à direita, um perde, ganha, tira, afasta Amaral. Amaral tocou um pouco mais à frente para Ramon Carvalho. Recua, toca na defesa, no campo de defesa vem Thiago Oliveira, marcando a saída de bola, Nicolas Careca, para Fabrício, recuou, tocou, bateu Kaique França, levanta no campo de ataque, vem pra bola, domina Danilo Gomes, sai da marcação, tenta a arrancada por dentro aos trancos e barrancos, pé direito, bateu pro gol, tira, Ronaldo Alves pra afastar, pega o rebote pela direita, Norberto dominou, soltou pela direita, Amaral, bateu, vai embora. Bateu de perna direita Felipe Amaral, ela passou à esquerda de Kozlinski. É tiro de meta para o Guarani. E para você, Tigrão, a alteração forçada na zaga da Macaca, Tigrão. Muito negativa para a Ponte, tragédia anunciada, porque um marca mal. E o que cobre não cobre nem lona de circo. Quer dizer, quem é que vai sair quando o Jean Carlos tomar a bola nas costas? Vai sair o lento Fabrício. Uma tragédia teoricamente anunciada
para a ponte ali pelo seu lado Time esquerdo. do Guarani com Giovanni Augusto, rolou Bruno José, rolou, vai pro fundo, pé direito, Diogo Matheus levantou na área, passa por toda a extensão da área, Matheus Pereira cochilou, Danilo Gomes deu o bote, toma dele, levanta ele perto da esquerda, mas levanta muito mal pro time da Macaca, retoma o time do Guarani, Leandro Vilela toca na hora para Perso no peito, soltou para Giovanni, escapou da marcação, preparou o tiro, preferiu o passe para Diogo Matheus, desceu, vai para a linha de fundo, dominou na perna direita, levantou cruzado na rede, mas pelo lado de fora houve um desvio. Jean Carlos tocou nela, ela saiu, foi embora. Em escanteio para o time do Guarani bater pela direita. É no gol do placar eletrônico. Giovanni Augusto arma a perna direita. Bola no quarto de círculo, zagueirada da Macaca na área. Vai para a bola tomando posição na marca de 22 minutos. Giovanni Augusto levantou na área. Subiu o Norberto de cabeça, afasta. Matheus Pereira pegou, dominou, soltou. Júlio César, pé direito, cruzou na área. Tira Fabrício. A bola volta, reboteada. Vem com Júlio César de cabeça, último homem lá atrás. Domina Persson, levanta para ninguém. Saiu lá atrás, pega com firmeza Kaique França e atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. Quase 23, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. E vem a ponte, Chaporô, dominou, pé canhoto, levantou na área, subiu, zagueiro, tirou, a bola FIFA na área, vai embora. Já viu uma falta. 2 caídos, 2 da Ponte Preta e 1 do Guarani. Foi uma trombada, né, Batista? O Norberto, o Luca, né? E quem tá caído ali é o não consegui. O Matheus Pereira. Mas aparentemente, parece que o Norberto sangrando, viu? Ele trombou com o Luca, aparentemente, viu? A impressão que eu tenho aqui, porque o Matheus Pereira ali, ó, ele não tá pedindo atendimento, tá falando que é problema ali na chuteira, alguma coisa, mas a trombada foi entre os dois jogadores, o Luca e o Norberto. Foi isso mesmo, viu, Batista? Norberto e Luca. Norberto e Luca, o choque da cabeça do Norberto com a parte de trás da cabeça, lateral da cabeça do Luca, ele está sangrando, o Norberto, supercílio direito. Tá aí o detalhe do Leandro Boles, aqui você não perde nada. Conferindo o placar do derby, 203, aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Ponte Preta 0, alô, Edu Pinheiro. Sim, olha, Flamengo e Botafogo hoje pela manhã deu fogão, hein? Botafogo 1, Flamengo 0, Palmeiras e Fluminense, primeiro tempo 0-0. No Clássico de Goiânia, gol do Goiás, Elvis, Goiás 1, Atlético 0. Na Série B, Cruzeiro e Grêmio 0-0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, ou chame pelo WhatsApp 999357534. Acesse obrajá.com.br, saiba mais. Leandro Boles, os números do jogo até aqui. Quem tá mandando nos números do jogo em Boles? Na posse de bola, com 25 minutos até agora, a Ponte Preta tem mais posse, 57 contra 43. Mas o Guarani mais perigoso. Foram 4 chutes do Bugre, sendo 3 no gol, contra 4 chutes da Ponte Preta, nenhum no gol. Detalhe em relação às faltas também, Batista. Até aqui foram 9, sendo 7 cometidas pelo Guarani e 2 faltas cometidas pela Macaca. A linha de cortadores elétricos Zap Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. Ô Tigrão, até agora quem está melhor para você, hein, Tigrão? Placar de 0-0, Guarani Ponte Preta. Guarani melhor, né? O Kaique França já fez 3 defesas, o Kozlinski só assiste o jogo. Não sei se vai dar pro Luca. Ele bateu cabeça a cabeça com o Norberto
Norberto já com aquela touquinha de natação, deve continuar normalmente. Vai ter alguma limitação no jogo aéreo, mas o Luca preocupa, hein? Preocupa, foi uma pancada muito forte no lado direito, né, da cabeça, um lugar perigoso. E ele bate o pé a todo momento no gramado, indicando, né, que está sofrendo muito, que está com muita dor no momento em que estão tentando lá estancar o sangramento. Preocupante a situação do Luca. Primeiro, pelo ser humano, uma pancada na cabeça. Segundo, tecnicamente, o melhor jogador da Ponte, o jogador que decide, não levanta. Não levanta, o jogo está paralisado já há 3 minutos e o Luca não sei se continua na partida. É bastante sério, o pessoal tenta estancar ali, agora ele já levanta o pescoço, já aparece com a touca também de natação, vamos ver. Vamos torcer, mas um acidente de trabalho, bateram cabeça contra cabeça 2 jogadores da Ponte. O Guarani é melhor, tudo aquilo que a gente imaginava que fosse acontecer está acontecendo. O Guarani usa muito o seu lado direito, por ali é mais forte. O Luca em pé parece um tanto quanto zonzo, vai para a linha lateral para ver se volta ou não. Mas o Guarani mais realizador, o Guarani cria, né? Mesmo quando perde os jogos, ele cria bastante. Perde gols, faz o goleiro adversário trabalhar. E já aconteceu aqui até 8 minutos, o Guarani já tinha feito o Kaique França trabalhar por 3 oportunidades. Então essa é a diferença dos dois times. Um chega para fazer e o outro, reativamente, de vez em quando, pisa na área. Melhora o Guarani. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, das 12 até as 13 horas na tela da Band. Domina o time do Guarani, Nicolas Careca carrega, retrai, chamando o Diogo Matheus, ele toca ainda mais atrás para João Vitor, o zagueiro. Ele carrega e toca o jogo lá pelo setor esquerdo, domina Giovani, rolou em cima da marcação de Leonaldi na lateral. Vem pra bola, domina Matheus Pereira, bola recuada, vem pro campo de defesa. Iga Atacado, muito mais para sua economia. Produtos no atacado e no varejo, ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Pague com cartão alimentação, acesse iga.com.br. Bola pra fora, arremesso lateral, Matheus Pereira cobra pro Guarani, pra Júlio César, ele soltou na frente, Matheus Pereira, levantou na área, Bruno José, Diogo Matheus, foi bater, bateu travado, a bola voltou, Bruno José, alongou na linha de fundo, acabou o campo, a bola saiu em tiro de meta pra Macaca bater. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor. As suas receitas nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadazervas.com.br. A Ponte tenta sair jogando. Ramon Carvalho deixou para trás a marcação. Se manda no campo de ataque. Arrumou na perna esquerda. Tocou no bico canhoto da grande área para Echaporã. Outra vez para Ramon Carvalho. Ele reclamou que foi empurrado pelas costas e agora quase um bate-boca ali. O árbitro não marcou nada, marcou tiro de meta pro Guarani bater. E o Vilela tá caído ali, viu, Batista? Na roubada de bola, uma disputa de bola ali no meio de campo, né? O Vilela com o Ramon, eu acho que não foi nada. Depois o Tigrão, o CH tá acompanhando as imagens. Eu acho que foi uma disputa normal de bola. E não foi absolutamente nada, né? O João Vitor chega ali, numa trombada ombro a ombro. Para mim não foi pênalti. Caído, portanto, Leandro Vilela e sendo atendido neste momento. Aliás, não está sendo atendido. Batista. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira não autorizou a entrada do departamento médico. Pois não. Olha, o que aconteceu no lance é que o Ramon deixou o cotovelo na cara do Vilela. Se a arbitragem for até o VAR, o jogador da Ponte vai ser expulso. Cotovelo esquerdo na cara
do Vilela, que está aí sangrando, está caído. Vamos ver o que a arbitragem vai fazer. Já mandou jogar, Batista. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação. 33427000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. E vem pra bola Norberto, tentou a passagem beiradeando o campo, não conseguiu progredir, Matheus Pereira tira. É arremesso lateral pela direita no campo de ataque, vem pra fazer a reposição. Um sol tonal neste momento banhando o gramado do estádio Brinco de Ouro. Domina o time da Macaca, vem com o Leonaldi por dentro, ele bate de perto à direita, levanta pra Luca na lateral da grande área, tira. Afasta de qualquer jeito, a zaga vai para a linha lateral, é arremesso, Norberto vai cobrar, está autorizado pela direita, campo de ataque, time da Ponte no ataque, cobrou Norberto para Luca, Luca para Norberto, os dois com toca de natação e na sequência a bola vai para a linha lateral, é novo arremesso para a Macaca. O árbitro vai lá ver como é que está a toca de natação do Luca. Parece que está escapando ali o sangramento. Vai ter que ser atendido fora das 4 linhas. Se tiver sangrando, tem que sair, né, Batista? Atleta sangrando, de acordo com o protocolo, não pode continuar. E o Hélio dos Anjos não para, né? Ele está desesperado ali no banco, né? E o Lucas vai ter que ser atendido. Já está sendo atendido. Norberto cobrando arremesso lateral para Leonaldi, ocupa o setor lá pela ponta direita, recua mal Persson, domina no campo de retaguarda, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui, e a bola saiu, foi para a linha lateral, o arremesso é para Macaca. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Participe do Voltou, Ganhou Já. A cada R$500 em compras, ganhe R$50 de desconto na sua próxima. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, São Bernardo, Campinas. Cobrando a arremesso lateral, o time da Ponte. Luca não conseguiu dominar. Persson chamou lá atrás, Ronaldo Alves levanta, mas erra, Thiago Lopes. Tocando pela direita para Norberto, levanta, erra o passe, tira, afasta Matheus Pereira. Completa o time do Guarani, vem pro contragolpe, Bruno José domina dentro do círculo central. Fez o passe por dentro para Nicolas Careca. Ele erra o passe, vem Fabrício, tira, soltando para Echaporã, marcação em cima dele, caiu, levantou, tentou ganhar da sequência, reclamou falta. O árbitro Luiz Flávio de Oliveira marca falta para Macaca no campo projetado. À frente pela esquerda vem Amaral para fazer a cobrança. Recuando o time da Ponte, vem para o jogo, 34 minutos, passe errado do Jean Carlos. Diogo Matheus domina para o time do Guarani, vem para o jogo. Entregando pela direita, tentando a passagem, Opal Vilela. Tomou uma entrada forte do Ramon Carvalho, a torcida se irrita. Queria cartão, o árbitro vai apenas com advertência verbal. Não deu cartão, falta cobrada. Domina no campo de defesa, Ronaldo Alves levanta a bola comprida, espichada pela ponta direita, vai embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. A senha é FM 85.7. FM 85.7. Essa é a senha. Coloque o seu nome lá no chat e a senha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É só entrar, tem que ser seguidor da página, faça a sua inscrição, dê um like. Você que está no YouTube, muito obrigado. E você que ainda não está no YouTube, está no AM 1170, no FM
no FM 85.7. Para Ribeirão Preto, FM 85.3. Você que está nos aplicativos da Rádio Bandeirantes, entre lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas para concorrer a 10 prêmios no Jogo Aberto hoje com o Edu Pinheiro. Batista. Oi, pois não, Gleger. O Norberto saiu lá para ser atendido também. Deve estar com o mesmo sangramento, né? Agora há pouco foi o Luca e agora o Norberto está lá fora do campo lá sendo atendido. E o Persson desabou. Eduardo Persson está caído, está sentindo. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Acesse campinas.impactoprime.com.br e confira muitas promoções. Pneu Aro 13 a partir de R$ 239,90. Ligue 3367-1748, Impacto Prime Campinas. Pensou pneu, pensou impacto. Leandro Boles, 36, os números do jogo de Zay Boles. Segue a Ponte tendo um pouco mais de posse de bola, 53 contra 47, faltas 9 cometidas pelo Guarani, 3 pelo time da Ponte. Tivemos até aqui 6 escanteios, sendo 5 pelo time do Guarani e 1 escanteio a favor da Macaca. Maca motorizada em campo, Persson vai ser retirado. Vai sair, viu, Batista? Pode anotar aí, ó. Sai 8 Persson e entra 98 Madison. Madison, camisa número 98 no lugar do Persson. Curiosamente, os dois times forçosamente fazendo alterações por causa de contusão. Na Ponte, Fábio Sanches saiu para a entrada do Fabrício. E agora o Persson está deixando o gramado, desconsolado. Está realmente cabeça baixa, parece até chorando. Preocupa, né, Batista? Porque entrou o Madison 98. E preocupa, né? Porque o Persson, ele vem de uma cirurgia, lembra? Que ele ficou um longo tempo parado aí longe dos gramados. E ele está ali mancando muito, ó, e aparentemente muito, mas muito triste com essa saída e com essa contusão, né? Chorando. Que não seja nada. Chorando, né? É preocupante, preocupante. Esse menino vem sendo perseguido por contusões, né? Ele é bom jogador, tem qualidade técnica, tem muita vontade, mas vem perseguindo, vem sendo perseguido por inúmeras contusões. Ele está voltando de contusão, ficou um longo tempo inativo, está voltando de contusão e novamente hoje deixa de participar aqui do derby por causa de uma lesão. Lamentável, né? Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. E vem o time do Guarani, Bruno José, tentou a passagem, Jean Carlos deu bote, tomou dele, a bola caiu espirrada lá pela esquerda, Matheus Pereira, e entregou para Júlio César, tentou girar, Danilo Gomes na recomposição, arremesso lateral, vem para a bola, está autorizado Matheus Pereira, vai cobrar, vai usar a força do braço, lançou para Nicolas Careca, ele amorteceu, perdeu no Roberto, chega, tira, a bola bateu no Ronaldo Alves, Kaique França, saiu lá atrás para pegar. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios, com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Detalhe no ar, diz aí, Tigrão. A contusão do Eduardo Persson é na junção entre o dorso do pé e o início da tíbia, né? Naquela curva ali, deve ter forçado um pouco para dividir uma bola ou pisou mal no gramado. Não tem nada a ver com o joelho, com o ligamento, tornozelo, nada disso. É naquela junção, tem uma musculatura ali que dói muito. Junção entre o dorso do pé na curva. Domina o time da Ponte, Ramon Carvalho lançou para Echapurano, o drible em cima do Diogo Matheus, passou, Jean Carlos tocou para ele, pé canhoto, cruzou na área, tira.
Afasta Ronaldo Alves, completa Diogo Matheus. A bola caiu no campo de ataque. Dominou, rolou Leonaldi pela esquerda para Echaporã. Para Jean Carlos, pé canhoto, cruzou na área. Tira de barriga Diogo Matheus. A bola vai embora. Para fora pela linha de fundo em escanteio. É escanteio para Macaca. Escanteio pela esquerda. Vai povoando a área do Guarani os jogadores da Macaca. Momento de grande expectativa pela esquerda na cobrança de escanteio. Pede um pouco lá o Echaporã. Paciência, ele vai ajeitar de novo a bola. Autorizado. Echaporã cruzou na área de desvio. Chega, tira Giovanni Augusto. A bola vai cair lá pela direita com Norberto. Recolhe, ultrapassa a linha da metade do campo, vem na lateral, tentando evoluir, não conseguiu, a bola bateu, voltou, vem pela direita, Fabrício, carrega a beira, adeando o campo, faz o passe, vem por dentro Amaral, conseguiu encontrar pela direita Ramon Carvalho, ele faz o giro em cima do próprio eixo, arrumou, pé canhoto, bateu, tira lá atrás Ronaldo Alves, vem Diogo Matheus, toca na bola na entrada na área, subiu Leonardo, dividiu, chega, tira, afasta o time do Guarani, a bola sobrou, dominou o Amaral, tentou levar em cima da marcação, errou o passe. Recolhe Leandro Vilela para fazer o passe, tocando para Giovanni Augusto, abriu lá pela ponta canhota para Bruno José, dominou no bico esquerdo da área, preparou a batida, limpou mais um, tocou na frente para Júlio César, não conseguiu dominar. Jean Carlos tira, vem Diogo Matheus, Echaporã toma a frente, tira de perto à direita. A bola caiu dentro do círculo central, Ronaldo Alves lançou para Bruno José, vem para tirar Norberto, ele recolhe no campo de defesa, levanta no campo de ataque, fácil para Matheus Pereira, recua para Kozlinski dominar com os pés. Atacado Obra já, o maior estoque de produtos para a sua obra. Pelo menor preço, visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301. Chame pelo WhatsApp 999 35 75 34. Acesse obrajá.com e saiba mais. Placar de 0-0, derby 203, sem vencedor até aqui. Iga Atacado, muito mais para sua economia, produtos no atacado e no varejo, ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Compre também pelo Televendas, acesse iga.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 43,5, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, derby 203, Brinco de Ouro, Guarani 0, Ponte Preta 0, Edu. Ainda na Série B, no Mineirão, Rodrigo Silva marcou contra, gol do Cruzeiro, Cruzeiro 1, Grêmio 0, Brasileirão continua Palmeiras e Fluminense, primeiro tempo 0-0. Carlos Batista. É comigo e o maior time do rádio. Derby é na Bandeirantes. A senha para participar do sorteio FM 85.7. Vem pra bola, autorizado. Giovanni Augusto cobrou a falta, levantou na área. Passa por todo mundo. Levantou o dedo direito em sinal de agradecimento João Vitor, mas a bola veio muito alta e foi para fora pela linha de fundo. Tem coisa que é legal. Opa. Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia.
Em cada compra, acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Ligue 33427000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardo, em Campinas. Atacado Obra Já. 7 minutos, Batista. 7 minutos no Additional Time. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Vai dando, portanto, empate no derby 203. Olha a parada lá atrás. Vai sair jogando o time do Guarani com cobrança de falta na peça defensiva. É falta. Quem vai cobrar é Ronaldo Alves. Levanta para Nicolas Careca. A bola passou por ele lá atrás. Chega para tirar. Tira na defesa lá atrás. Afasta Fabrício. A bola caiu com Echaporã. Ele domina, levanta na perna direita. Rolou para Norberto. Partiu na velocidade. Deixou a marcação para trás. Meteu de perna direita para Danilo Gomes. Cortou na linha de fundo. Pé canhoto. Não tá valendo. Não tá valendo. Danilo Gomes, quando fez o corte... Saiu, né? Saiu. A bola saiu, né? A bola saiu. Saiu a bola ali. O Amaral estava caído ali, Batista, mas já se recupera. Já está no jogo. A linha de cortadores elétricos Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Guarani deu uma pressão, calor na macaca nos primeiros 10 minutos. 3 defesas importantíssimas do Kaique França. Uma defesaça e depois não conseguiu mais nada. A Ponte conseguiu ir sujando o jogo do Guarani, picotando a partida. E vem o time da Ponte, tenta levar Ramon Carvalho. Chega travando Diogo Matheus, a bola sobra lá atrás. Kozlinski toca a bola de perna direita para Ronaldo Alves. Pouco mais à frente, vem lá atrás. Domina tentando a passagem, Matson toca pela meia canhota, pouco além da linha demarcatória da metade do campo. A falta marcada, o árbitro para e marca. A falta para o Guarani bater. E o camisa 10, Luca, numa disputa ali com, acho que foi com o João Vitor, né? Tá caído aqui, sentindo muito. Leva a mão ao tornozelo. Não sei, eu fiquei com a impressão de uma disputa normal, Batista. Lá foi um lance muito rápido ali, mas ele tá ali sentindo muitas dores. E caído o camisa 10 da macaca. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. E aí, Tigrão, primeiro tempo 0-0. O placar é justo. Batista, é justo porque o Guarani não teve perícia, né? Para colocar a bola na rede quando deu um calor na Ponte até 10 minutos, como você acabou de frisar. Então é justo porque justiça no futebol é bola na rede. A Ponte equilibrou. A Ponte não chutou nenhuma bola no gol, nenhuma. Aliás, é o estilo desse time do Hélio dos Anjos, que não tem um armador, que não tem um articulador, que vai cada um do seu jeito, mas é um time que briga, guerreia, encurta os espaços, marca bastante, mas no gol, né, eu quero dizer, no alvo ali, nos 7 metros e tralalá, nenhum chute da Ponte até agora contra 4 do Guarani. O Guarani foi melhor até 10 minutos de partida. Depois arrefeceu. Giovanni Augusto muito longe do gol, muito atrás, muito trique-trique, toquinho lateral. Guarani diminuiu, facilita a estratégia da Ponte, que é de marcação. Foi melhor o Bugre até 10. Depois um jogo igual, feio, horroroso. Um derby de baixíssimo nível técnico. Bola
Bola parada, falta pro Guarani, vai terminar já o primeiro tempo. E já vem aí Edu Pinheiro. João Vitor cobra, levantou na entrada da área. Chega Thiago Oliveira, afasta. A bola caiu com Danilo Gomes, centralizado dentro do círculo central. Ele tenta escapar por um vão de porta lá pela direita. Falta nele. O árbitro para marcar. Tá sentindo Danilo Gomes, é falta. Rocha Autopeças há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Falta para Macaca. Vem para a bola Ramon Carvalho para batida. Por ali também fica o Norberto, um bate com a esquerda, Ramon Carvalho, e outro com a direita é o Norberto. Vamos ver quem é que vem. Zagueirada da Macaca na entrada da área do Guarani. Norberto, pé direito, levantou na área. João Vitor subiu para tirar. Voltou com Echaporã. Ele toca na bola virando pela meia direita. Danilo Gomes escapa da marcação de Nicolas Careca, recua. Toca o jogo lá pela direita, Norberto recua ainda mais. Vem, toca Kaique França, levanta a bola de perto, a canhota, jogo centralizado para Luca. Chegou João Vitor, tirou, briga no meio, Amaral para Leonaldo, levou na perna direita, preparou o tiro, desistiu, preferiu servir a Danilo Gomes, passou pedindo Norberto, lançou para ele, tentou levar, o árbitro para e marca falta para o Guarani, falta lá atrás do campo de defesa. E aí CH, para você, placar justo, primeiro tempo 0-0, vai terminar já. O Guarani em alguns momentos foi melhor que a Ponte no primeiro tempo, só que depois o jogo ficou equilibrado e feio, muitos erros técnicos, de passe, jogo que não agrada. O 0-0 é correto nesse momento. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clínica. Agende a sua consulta, dê a avaliação. Ligue 33427000. Odonto Clínica, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Jogo parado. Olha, tivemos aqui em Gleger 10 minutos de pressão do Guarani. O jogo foi bom, 3 defesas, mas depois é o circo dos horrores elevado à 10ª potência. É, jogo muito ruim, né? Truncado, de muita marcação. A Ponte, o Guarani começou melhor, né? A Ponte depois equilibrou o jogo. Você vê, né? Muitos erros de passe. Os homens de ligação do lado da Ponte, eu acho que o Luca está muito afundado lá entre os zagueiros. O Giovanni Augusto longe da área, né? Um jogo horroroso, Batista. Apita o árbitro Luiz Flávio de Oliveira e termina o primeiro tempo. Aqui no Brinco, 0-0, Guarani, Ponte Preta, e vem aí o intervalo inteligente do Rádio Brasileiro. Alô, Edu Pinheiro. Muito bem, um homem de 53 derbys, meu grande amigo Batista. Olha, é o seguinte, vai lá dar já a promoção, a senha, você que está no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. No YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, a senha é, vai lá no chat e coloque a senha FM 85,7. A senha é FM 85,7. Você estará concorrendo no Jogo Aberto, logo após a partida, nosso querido Jogo Aberto. Olha, prêmios, aí produtos da Mondial. Tem cafeteira, tem aspirador de pó, tem liquidificador, tem caixa de som com Bluetooth. E não percam, hein? São 10 prêmios depois do jogo com essa senha no YouTube, FM 85,7. Leandro Borges nos dá sua honra da presença aqui no estúdio. Para os números do derby. Ela disse o Batista aí, os 10 minutos iniciais. O Guarani dando pressão, 3 defesas do Kaique França, goleiro da Ponte, e depois, no geral, quem que ficou mais com a bola aí, o Boli? É, só para destacar que com 10 minutos, que foi exatamente naquela pressão do Guarani, foi a única vez que o Bugre teve mais posse de bola do que a Ponte, 53-47. Fechamos o primeiro tempo com mais posse de bola para a Ponte, 51-49. Chutes, total de chutes, 5 para cada lado, mas 3
no gol, no caso do Guarani. A Ponte não acertou nenhum chute no gol. 2 chutes para fora, 3 chutes da Ponte bloqueados e 2 chutes do Guarani também bloqueados. Nos escanteios, 5 para o Guarani, 2 para a Ponte. Impedimentos, 2 marcados do ataque do Guarani, 1 pelo ataque da Macaca. E também nos passes, Edu. A equipe do Guarani trocou 166 passes contra 176 da Ponte, mas com 64% de acertos do Bugre contra 66 da Macaca. O primeiro tempo é equilibrado também nos números. E Fórmula 1, Grande Prêmio de Miami, cobertura da Band, primeira quantas voltas? 14 voltas completadas nesse momento. A liderança é do atual campeão holandês Mark Verstappen, da Red Bull, seguido pelo Leclerc, em segundo, evidentemente, e o Carlos Sainz, da Espanha, na terceira colocação. São 57 voltas, Edu. Lembrando que no Guarani, Rodrigo Andrade não foi para o jogo, problema no joelho esquerdo. Eduardo Persson foi para o jogo. 37 minutos, Eduardo Persson se machuca e entra Madson. Na Ponte, o Fábio Sanches, zagueiro, se machuca bem cedo. 16 minutos, saiu. Entrou Fabrício Dornelas, portanto, as modificações e nenhum cartão amarelo foi aplicado. Vamos lá, Gleger Zorozinho, começo com você, repartindo aqui o nosso tempo aqui. 0-0, Gleger. Edu, primeiro tempo, o Guarani começou muito melhor. Propondo o jogo, chegando, né? Obrigando o goleiro da Ponte a fazer grandes defesas. Foram 3. Mas assim, 3 defesas dificílimas, né? O Guarani com o Júlio César, depois com numa cabeçada ali, depois com o Nicolas Careca também chegando. A Ponte tentando, evoluindo, errando muito na transição. A partir daí, né, a Ponte equilibra o jogo. Só que aí o jogo ficou muito truncado, né? Um jogo no meio de campo ali, erros de passe para ambos os lados. Guarani erra aqui, a Ponte erra lá, né? Os jogadores que sempre, a hora que a bola chega, a gente espera alguma coisa, né? Que é o caso do Guarani, pro lado do Guarani, o Giovanni Augusto, apagadíssimo no jogo, muito longe da área, né? Longe, você vê que ele vem ali, em alguns momentos dá uma pisadinha na bola, mas muito pouco, por um camisa 10, né? Tendo, inclusive, 3 jogadores à frente, né? Então o Giovanni Augusto precisa entrar um pouco mais no jogo. Eu gosto do posicionamento do Vilela e agora do Madson, né? O Persson vinha fazendo muito bem essa, agora vamos ver como é que fica com o Madson. Eu acho que o Guarani com o Madson fica um time um pouco mais defensivo, né? O Persson é um jogador que sai um pouco mais. E pro lado da Ponte, né? O Luca ficou devendo um pouco, né? Teve aquela contusão séria ali naquela batida com o Norberto, né? Os dois bateram cabeça. E ele tá meio apagadão também, né? Eu tentaria trazer o Lucas um pouco mais para trás ali, para fechar um losango de meio de campo, né? Porque você vê que tem velocidade pelo lado esquerdo com o Chaporã, o Danilo Gomes em alguns momentos vai para cima, só que a Ponte falta, né? Aquela articulação. Teve 2 ou 3 jogadas que o Ramon tentou ali carregar essa bola, mas falta aquele jogador para fazer o pivô, né? Para fazer a triangulação. O jogo, na minha opinião, muito ruim tecnicamente, viu, Edu? Mas equilibrado. Você vê que depois daqueles 3 lances do Guarani, ninguém mais chegou. Os goleiros foram mero espectadores da partida, do Pinheiro. 0-0, intervalo no brinco. É o derby campineiro, e derby é muito mais derby aqui na Bandeirante. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é
tudo. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção, sócios TC10. Seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. No Atacado Obra Já, você encontra tudo que a sua obra precisa pelo menor preço. Torneira para tanque ou jardim, meia ou 3/4, metal, chaveta, vedante, da Hidrolar, R$ 29,90. Acima de 5 unidades, sai por R$ 26,90 cada. E participe também do Voltou, Ganhou Já. A cada R$ 500 em compras, você ganha R$ 50 de desconto na sua próxima. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 ou acesse o site obrajá.com. Derby Campineiro 203, Guarani e Ponte Preta, no estádio Brinco de Ouro. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. ImpactoPrimeCampinas.com.br. Bandeirantes. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique. O Bate Pesado. Valdemir Gomes. Sim, dividido o tempo, CH e Tigrão, 0-0 intervalo, CH. Legal, gostei dessa, Edu. O meu vai ser rápido, porque o primeiro tempo foi fácil de comentar. O Guarani, ele teve mais volume de jogo por estar jogando em casa, e aí essa tomada de decisão, tomar a iniciativa do jogo, foi do Guarani. E no início do primeiro tempo teve problema sim no lado do Giancarlo, e o Guarani começou a atacar por lá, e depois o Fábio saiu machucado, enfim. Mas não foi muito tempo não, foram 10, 15 minutos, depois o jogo equilibrou. Mas eu esperava muito mais tecnicamente da partida do que foi apresentado. O jogo teve bastante disputa, bastante raça. Encontrar um pontapé, rabo de arraia, foi uma beleza, não é? É cabeça contra cabeça, dividida, bola em cima, solada, isso sobrou. Agora, futebol, faltou, e faltou muito. Eu tinha uma expectativa diferente, de um pouco mais de organização. As principais peças não aconteceram, não apareceram. Giovanni Augusto, uma figura decorativa em campo. O Luca está completamente isolado na frente. A Ponte não consegue, problema crônico, né? A Ponte não consegue levar essa bola para ele. E os erros de passe no primeiro tempo foram uma grandeza. Eu não tenho aqui os números, o Boles daqui a pouco vai falar sobre isso, mas foi uma vergonha o número de erros de passe no primeiro tempo. Um pouco melhor o Guarani, mas diante da falta de perícia para fazer o gol e também pelo equilíbrio do meio para baixo, né? Pela mediocridade do jogo, faltou futebol, e o 0-0 para mim ficou absolutamente correto. 2 substituições, para cada lado só mais 2 paradas. Não acredito em mexida, a não ser que aconteça qualquer tipo de problema médico. Quero lembrar que a Ponte saiu com 2 problemas, né? O Luca está com touca, deu cabeçada no Noberto, que também está com touca, e aí depende da parte física e médica, para o Hélio mexer ou não. Agora, tecnicamente, olhando para os 2 bancos, não sei não se vai acontecer mexida. De qualquer maneira, eu espero um segundo tempo um pouquinho melhor tecnicamente, porque no primeiro tempo, Tigrão, foi o circo dos horrores, a 23ª potência. É verdade, um derby aquém, ele não está muito longe do que era a minha expectativa, né? Porque os 2 times têm problemas. Claro que o empate é muito melhor para a Ponte do que para o Guarani. Claro que o Guarani, jogando em casa, precisava tomar iniciativa, precisaria propor o jogo, criou 3 boas oportunidades, estava atento, ligado, entrou aquecido para valer. O Kaique França fez 3 boas defesas, mas depois a Ponte encurtou um pouco a marcação, ajustou um pouquinho lá ao lado esquerdo,
em cima do Jean Carlos, abrindo, né, para dar o primeiro combate lá, o Ramon Carvalho, que é canhoto, né? Então ele se adapta bem àquela beirada do campo ali. O Diogo Matheus, que começou fervendo, não foi tanto. E aí o jogo ficou de intermediária a intermediária, erros absurdos de passes, muitas divididas, às vezes até desnecessárias. Um jogo de nível técnico baixo, mas que, pelos primeiros 10 minutos, foi melhor para o Guarani do que para a Ponte, não tenho dúvida disso. A prova inconteste, indiscutível com relação a isso, é que o goleiro da Ponte, Kaique França, fez 3 boas defesas no início da partida, e o Kozlinski, o goleirão bugrino, lá descendente de ucranianos na 4ª geração, assistiu o jogo, né? Ele não pegou nenhuma bola. A Ponte chutou 3 vezes, errou o alvo às 3, e o Guarani chutou 4, acertou o alvo em 3 e poderia ter feito até 10 minutos pelo menos um gol. Só que a intensidade bugrina dos primeiros movimentos da partida, ela acabou dando lugar, obviamente, para o conformismo com um jogo equilibrado, com a marcação da Ponte. O Guarani trouxe o Giovanni Augusto muito para trás, né? Teve uma saraivada de chutes aí do Guarani no comecinho da partida. Um deles, do Júlio César, trocou de mão o Kaique França, fez uma defesa importante. Depois teve uma exatamente do Nicolas Careca, essa nas costas do Tiagão, que saía para cobrir o Norberto, e o Nicolas chutou sem ângulo e estava bem posicionado no primeiro pau. O goleiro da Ponte, Kaique França, que defendeu. E aí o jogo ficou igual, né? A Ponte tentando, mas a Ponte não tem o criador, né? A Ponte não tem o armador, a Ponte não tem o cara que faz a bola chegar redonda à frente. Ela chega espremida, amassada. Ora é o Ramon Carvalho, ora é o Amaralzinho, ora é o Leonaldi, mas a bola da Ponte no ataque, ela chega sofrendo. Ela não chega redonda, ela não chega sorridente, bonita, em condições de ser finalizada. Então a Ponte pode fazer o gol? Claro que pode. Num cruzamento, num chute de fora. Agora aquela construção de jogadas, nascedouro, alguém armando, alguém articulando, é difícil, porque a Ponte joga com 3 volantes. E não é por opção do treinador, é porque o elenco foi mal formado, irresponsavelmente mal formado. A Ponte não tem nenhum meia e é obrigada a improvisar um volante como meia, que é o Ramon Carvalho, é obrigado a tirar o Luca de vez em quando da área, muito bem marcado, e a bola não chegou para ele nenhuma vez. E aí tenta, né, com o Lucas saindo um pouquinho, tenta com o Echaporã, que está do lado esquerdo, mas ele às vezes corre olhando muito para a bola e menos para os companheiros. O mesmo se aplica a Danilo Gomes, para mim um pouco à frente, um pouco acima até, em termos de performance nesse primeiro tempo, do que o próprio Echaporã. Então a Ponte defensivamente se segurou, marcou muito no meio campo, tentou neutralizar o Guarani no início das jogadas. Aí o Giovanni Augusto veio jogar como uma espécie de segundo volante, aqui atrás pegava e tocava de lado, me parece um pouco sem ritmo, sem arranque, sem explosão, e o Guarani também sucumbiu diante da sua falta de um pouco mais de inspiração ofensiva. E em cima disso, o jogo se arrastou, foi até 52, e eu diria que se fosse até 360 minutos no primeiro tempo, nós teríamos um 0-0 sem nenhuma beleza plástica e sem nenhuma emoção, né? Contrariamente aos 10 primeiros minutos, onde o Guarani foi um pouco mais intenso e poderia ter feito pelo menos 1-0. Espero um derby um pouco mais qualitativo, um derby um pouco mais emocionante, com um pouco mais de técnica e de qualidade no segundo tempo. A bola está paradinha ali no miolão, ali no caroço do abacate, como diria Osmar Santos, ela vai rolar, e quando ela rola, a Bandeirantes se encanta e dá um grande show na voz de um dos mais perfeitos e longevos narradores esportivos do rádio brasileiro. Carlos Batista.
Valeu, Tigrão, muito obrigado. Tudo pronto, a bola vai rolar para o segundo tempo. A saída pertence ao Guarani. Luca toca na bola, apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo no brinco. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão, meu futebol do coração. Começa o segundo tempo, o time da Ponte não mudou, o Guarani também não mudou, somente aquelas duas alterações por causa de contusão. No Guarani saiu Eduardo Persson, entrou Madison. E na Ponte Preta saiu Fábio Sanches e entrou Fabrício. Estas são as duas únicas alterações ainda no primeiro tempo, no intervalo. Portanto, nenhum time mexeu. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Acesse campinas.impactoprime.com.br. Confira as promoções. Pneu ano 14 a partir de R$ 269,90. Ligue 3367-1748. Impacto Prime Campinas. Pensou pneu, pensou em impacto. Ronaldo Alves cobra a falta. Bate, levanta para o time do Guarani na cabeça de Nicolas Careca para Giovanni Augusto. Ele recolhe, entrega pela esquerda. Vem para a bola Matheus Pereira. Falta. Danilo Gomes comete a falta. É falta pro Guarani bater no campo de ataque. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br. Falta. Giovanni Augusto, pé direito, levantou na área, tira Fabrício. Voltou na entrada na área pela direita. Dominou Diogo Matheus, recua para Bruno José e ele vai recuar tudo. Joga lá para trás e vai reiniciar com Kozlinski. Bate, levanta de perto à direita para Giovanni Augusto na entrada na área. Ele domina, rolou para Júlio César. Dominou do bico esquerdo da área, preparou o tiro, pé direito, bateu, tocou na defesa, voltou Júlio César de cabeça na área. Tirou o zagueiro, a bola voltou, dominou, tentou levar pela direita Bruno José para Júlio César, cruzou na área, Kaique França. Pegou com enorme facilidade. Gleger Zorzin, você faria alguma alteração para o segundo tempo ou não? Não, Batista, não faria para nenhum dos lados. Acho que o jogo estava ruim, né? Só fazer alguns ajustes de posicionamento, mas mexer nas peças, não. E para você, CH, faria alguma alteração nos times para o segundo tempo? Não, se fosse técnico da Ponte ou do Guarani, nenhuma modificação para o segundo tempo. E para você, Tigrão, faria alguma alteração na Macaca ou no Guarani? Os técnicos não fizeram alterações no intervalo. Não, eu não mexeria, não porque os times foram bem, mas porque os bancos são muito pobres. Sai jogando perigosamente Kaique França. Tira o time da Ponte. É um negócio, né? Pra que jogar perigosamente desta maneira? Arremesso lateral, já cobra, levantamento de bola no campo de ataque, tira lá atrás. Guarani se mete no campo de ataque, mas não consegue dominar. Vem pra bola pela esquerda, Ronaldo Alves. Aliás, o Madison toca pra fora, pra linha lateral, em arremesso pela direita pra Macaca. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Vem pra bola, domina, tentando a passagem Amaral. Ele sai da marcação na pegada de Nicolas Careca, virando o jogo pela esquerda. Se mete lá pela ponta canhota, vai embora. Jean Carlos tentou o cruzamento, lançou na entrada na área. Dominou, ajeitou. Time da Ponte vem por dentro, Leonaldi bateu, explodiu no Ronaldo Alves, voltou, Leonaldi dominou, rola atrás, vem para Ramon Carvalho. Ele trabalha no campo de ataque na lateral para Jean Carlos, pé canhoto, cruzou na área, Ronaldo Alves tira, veio na cabeça do Giovanni Augusto para Nicolas Careca, tentou a saída pro solo, falta nele.
O árbitro parou, marcou falta para o Guarani bater lá atrás. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos equilibrados, harmoniosamente oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. E vem a ponte, Danilo Gomes, lateral da grande área. Rolou, chamou Norberto, pé direito, cruzou na área. Dá rebote, Ronaldo Alves tira. A bola voltou, Leonardo. Ele domina tocando pela direita para Danilo Gomes. Levou no peito, tentou a passagem e foi pro solo. Reclamou de uma falta, o árbitro não deu. Júlio César tentou sair jogando bola para fora, para a linha lateral e arremessou para Macaca. Conferindo o placar do jogo, estádio Brinco de Ouro. Derby 203, aqui ninguém mexeu no marcador. Guarani 0, Ponte Preta 0, Edu. Olha, na Série B continua segundo tempo, Cruzeiro 1, Grêmio 0. No Brasileirão, segundo tempo de Palmeiras e Fluminense 0-0. E pedir pro pessoal do YouTube colocar o nome e depois a senha FM 85,7 para correr os prêmios. Não coloca o nome, às vezes coloca uma sigla e tal, a gente não sabe quem, se ganhar, não sabe quem é, né? Então coloca o nominho, por favor. Depois do jogo, 10 prêmios serão sorteados. Produtos da Mondial. Tem cafeteira, tem aspirador de pó, tem liquidificador, caixa de som. Mondial, prêmios e produtos sensacionais. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Arremesso lateral, Matheus Pereira. Cobra para o time do Guarani. Vem na bola, Matson. Outra vez para Matheus Pereira. Para Giovanni Augusto. Pela esquerda, ele vem para a beirada do campo. Caçado em campo. Ele reclama da chegada por trás do Amaral. Luiz Flávio de Oliveira marca. É falta pela esquerda. O jogo segue muito picotado na etapa final. Vem para a bola na marca de 7 minutos. Giovanni Augusto. Autorizado. Vem para a cobrança de falta. Ele vai bater, demora. Agora cobra. Para Júlio César. Abriu na lateral. Matheus Pereira. Vai para a bola. Pé canhoto. Levantou na área, bola muito comprida, passa pela extensão toda da área e lá pela ponta direita vai para fora, para a linha lateral, é arremesso para Macaca bater. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação. 33427000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Amarelo. Amarelo para quem? Pro Amaral, camisa 19 da Ponte, deu uma chegada ali no Nicolas Careca e tomou cartão amarelo. 19, Amaral. Amaral, amarelado. Está amarelado, portanto, o Amaral da Ponte Preta é o primeiro, né? Primeiro amarelo. Sim, primeiro amarelo do jogo. Bola parada pela direita, cobrança de falta para a equipe do Guarani. 8 minutos passados da etapa final. Vamos ver quem é que vem para a batida. Diogo Matheus já marcou um golaço dali. Foi contra o São Paulo. Vem para a bola tomando posição para a cobrança. Momento de grande expectativa. Derby 203. São 5 homens na composição da Muralha Humana. Diogo Matheus. Ele vai tomando espaço para a batida. Toma curta distância. Autorizado. Partiu Diogo Matheus. Bateu. Kaique França voou pro canto baixo esquerdo, espalmou,
duas mãos na bola, é escanteio pro Guarani bater. Vem pra bola Giovanni Augusto, autorizado, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, afasta, tira Norberto. Pegou o rebote, Diogo Matheus abriu na lateral pela esquerda, vem pra bola Matheus Pereira pra dominar. Tocou na frente pra Leandro Vilela, caiu, reclamou, toca na bola. Não houve nada. Não houve a falta, apenas o arremesso lateral para Macaca bater. Acompanhe o melhor do futebol no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CP também nas redes sociais. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Derby 203. Aqui, Brinco de Ouro, Guarani 0, Ponte Preta 0. 18 horas, Red Bull Bragantino e Corinthians, Santos e Cuiabá. Palmeiras e Fluminense, segundo tempo 0-0. E no clássico de Goiás, o Goiás com o de Elvis bate o Atlético 1-0. Vem o time da Macaca, Ramon Carvalho no campo de defesa, puxa o contra-golpe, abrindo pela direita para Norberto. Ele dá um toquinho na lateral para Danilo Gomes, é falta nele. E amarelo, hein? Vem amarelo aí, Danilo Gomes está no solo. Leandro Vilela já sabe que o amarelo é para ele. É falta para o time da Macaca bater. Está amarelado. Tá aí amarelo para o Leandro Vilela. E os dois volantes, né, Batista? O volante Vilela pelo lado do Guarani e o 19 Amaral, que também é volante, amarelado pelo lado da Macaca. Falta perigosa para a Ponte. 11 minutos passados, etapa final, placar de 0-0. Derby 203, vem para a bola para batida pela direita, Norberto está posicionado. Vem para a bola também, Ramon Carvalho. Partiu Ramon Carvalho, pé canhoto, cruzou na área, subiu Kozlinski. Pega firme, repõe rapidamente a bola no jogo. E o Júlio César está caído aqui atrás, o árbitro manda seguir o jogo. Júlio César se levanta rapidamente, Guarani vem com a bola, o árbitro vai dar cartão amarelo para o Norberto. Foi no contra-ataque, Batista, o Norberto impediu a passagem ali do Júlio César, e o bandeirinha aqui, ó, bandeirinha aqui do lado de cá, perto da cabine aqui, foi quem avisou o Luiz Flávio. Realmente foi uma falta e merecido o cartão para o Norberto, camisa 2 da Macaca. O Batista. Oi, CH, fala que eu te escuto. O cartão amarelo do Vilela é o terceiro dele. Ele está fora do próximo jogo do Guarani, sábado que vem, fora de casa contra o Tombense. Domina o time da Ponte, vem Leonaldi, rolou para Norberto, passou lá pela ponta direita para Danilo Gomes, ganhou do Júlio César no pé de ferro, para Leonaldi, dominou, preparou o tiro, bateu mal, muito mal. Bateu de canhota, a bola subiu, saiu, foi embora, para fora, pela linha de fundo, em tiro de meta para o Guarani bater. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, ou chame no WhatsApp 999357534. Acesse obrajá.com e saiba mais. Domina o time do Guarani, lateral da grande área, no campo de ataque, Giovanni Augusto, rolou, Matheus Pereira cruzou na área, subiu lá atrás, tira, afasta a retaguarda da Ponte Preta, a bola volta com Giovanni Augusto para Madison, levantou a bola na área para Diogo Matheus, da linha de fundo, cruzou para trás, Fabrício, tira de cabeça, a bola vai para fora, é arremesso lateral, vem para fazer a reposição lá pela direita no campo de ataque, o time do Bugre, placar de 0-0, bola em movimento pela direita, Nicolas Careca para Bruno José, para Diogo Matheus, levou pro fundo, pé canhoto, cruzou na área, pega Kaique França,
Cruzamento venenoso, Leandro Vilela chegou, esticou a perna até o limite. A bola passou, isso aqui, ó. Isso aqui da ponta da chuteira dele. Por pouco, por muito pouco. O Guarani não abre o placar do jogo. O Thiagão deu uma vacilada ali, né, Batista? Vilela entrou ali como uma faca na manteiga e mas quase que ele alcança a bola e bota a bola na rede. Detalhe. Dormiu o Thiagão no lance, hein? Detalhe no ar, diz aí Tigrão. Então, mas quem estava marcando na beirada era o Fabrício. E o lateral esquerdo que devia estar ali, que é o Jean Carlos, ele estava lá dentro da área, sei lá, pedindo autógrafo para o Kaique França, que já fez 3 boas defesas. Tava tudo errado, a Ponte não tomou o gol por um detalhe. Ramon Carvalho domina pela esquerda, soltando o jogo no campo de ataque para Jean Carlos. A marcação chega, mas no rebote apareceu. Vem pra bola o time da Ponte, dominou, pé direito, Thiago Lopes bateu de longe, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, a Ponte arriscando de longe, mas errou o tiro. A bola saiu muito acima do travessão em tiro de meta para o Guarani bater. E para a alegria do torcedor bugrino, veio o Lucão aí, viu, Batista? Está conversando ali com o Benhur, com os auxiliares. O Guarani vai mexer 2 vezes. O Lucão é uma delas, a outra eu já confirmo daqui a pouco. E atenção, torcedor! A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Derby 203, Brinco de Ouro. Aqui, Guarani 0, Ponte Preta 0. Ainda a Série B, segundo tempo, Mineirão, Cruzeiro 1, Grêmio 0, Palmeiras e Fluminense, segundo tempo 0-0. E às 19 horas tem Fortaleza e São Paulo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mexeu. Vai. Saiu 19, Amaral, amarelado, e entra 25, o Alisson. A linha de cortadores elétricos Zap Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural, com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga a Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Bola parada pela direita, daqui a pouco os comentaristas vão falar a alteração no time da Macaco. O Guarani vai mexer em dose dupla também daqui a pouco. É falta pela meia direita, falta pro Guarani bater. Sai o Júlio César, 7, e entra Lucão do Break com a 9, Batista. Lucão do Break vai já num trote lá pra dentro da grande área. É falta. Giovanni Augusto vem pra batida, não há barreira. Guarani adianta suas fileiras. Momento de grande expectativa, 0-0. 17, quase 18, etapa final. Giovanni Augusto cruzou na área pro Lucão do Break. Tocou na bola João Vitor. Ela veio muito alta. Caiu repentinamente a entrada da área, João Vitor. Com o lado interno no pé direito, tocou, a bola passou, foi embora pela linha de fundo. Em tiro de meta para Macaca bater. Anota aí, Batistão. Saiu também o 31, o amarelado Vilela, e entrou 96, Silas. Olha, rapaz, o Silas. Ele apareceu, hein? Ele apareceu. O Silas vai fazer a sua estreia ou ele já jogou aí um pouquinho numa outra partida? E que eu me recordo, não tem... O Edu Pinheiro tem tudo anotadinho, o Edu tem, né? Mas eu acho que não, viu? Não jogou ainda não. Então, é o primeiro jogo. E vem Lucão do Break, domina, acionou o ataque, Nicolas Careca, chega, tira, Norberto. Da entrada da área, quando ele viu aquela careca reluzente, Norberto falou o quê? Mandou contra o Patrimônio, jogou lá pra fora pela linha de fundo.
em escanteio para o Guarani bater. Giovanni Augusto vem para a cobrança de escanteio. Zagueira da Bugrina na área da Macaca. 3 estão no rebote. 19 minutos passados, etapa final. Escanteio. Giovanni Augusto levantou na área, passou por toda a zaga e também pelos jogadores bugrinos. A bola volta pela esquerda no campo de ataque. Matheus Pereira. Ele encara a marcação, perdeu. Cometeu a falta no Danilo Gomes. É falta para Macaca bater. Tomou amarelo, Batista. Matheus Pereira, como esse Danilo Gomes, cara, ele tem uma percepção para roubar essa bola. Ele tem o tempo certinho. Ele dá o bote, ele deu o bote no Matheus Pereira, roubou, ia sair no contra-ataque, matou a jogada, cartão amarelo para ele. O Alisson domina, tenta levar do campo de ataque. Falta não, o árbitro mandou seguir. Domina, vem Ramon Carvalho. Abriu lá pela ponta canhota, se manda, Luca vem por dentro. Escapou na ponta, pé canhoto, cruzou para trás, chegou, tira lá atrás. Afasta de qualquer jeito o Silas. Ih, rapaz. Luiz Flávio de Oliveira foi atropelado. Aí literalmente, ajoelhou. Literalmente pisou na bola, né? O Luiz Flávio agora. Então, ele foi atropelado pela bola. Pelo protocolo, quando o árbitro toca na bola, aí a bola, o jogo é paralisado, a bola parada, a bola ao chão e a bola fica com quem estava com a posse de bola, no caso o Guarani. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, das 12 até as 13 horas na tela da Band. O futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. Bola lançada no campo de ataque, vem Nicolas Careca, conseguiu dominar com falta, o árbitro viu, marcou. Tá caído Norberto, a falta nele, falta campo de defesa. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo do jogo. 21, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Derby 203. Aqui, Brinco de Ouro, Guarani 0, Ponte Preta 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Gol do Palmeiras em segundo tempo, Dudu. Palmeiras 1, Fluminense 0. Nesse momento, Gil Kleber colocando no YouTube os prêmios que iremos sortear no nosso jogo aberto, em prêmios do Produtos Mondial. É cafeteira, aspirador de pó, liquidificador, caixa de som com Bluetooth. Coloca o seu nome no chat, o nome completo, por favor, e a senha é FM 85,7, FM 85,7, você estará concorrendo, participe. Você confere também. A falta para Ponte Preta, partiu, bateu, vai embora. Echaporã de perna direita, ele bateu, a bola subiu demais, foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. Amarelo. Vai! Olha, o Benhur tirou o Vilela, né? Tava amarelado, entrou o Silas e ele tomou o amarelo. Silas está amarelado, camisa 96. Quase sempre acontece isso, né? É impressionante. Tira um amarelado, coloca, o cara entra, 2 minutos depois, toma um amarelo. O que adiantou fazer a substituição? Giovanni Augusto domina para o time do Guarani. Soltou para Nicolas Careca, o Alisson tira. Toca para fora, para a linha lateral, o árbitro puxou o cartão. Ih, rapaz, o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto, Batista. Giovanni Augusto tomou o cartão amarelo, deixou o braço. Falta não, arremesso lateral. Vem pela esquerda, campo de ataque, o time do Guarani para fazer a reposição de bola. Matheus Pereira, 23, autorizado Matheus Pereira para Giovanni Augusto. Ele domina lá pela esquerda, recua, toca o jogo, vem pelo lado esquerdo. Se manda no campo de ataque, Silas, recua, vem para Ronaldo Alves. Tá ali entregando para João Vitor na lateral. Rola a bola, vem, domina Diogo Matheus de perna direita, tenta o passe na frente, o árbitro para, marca falta. É falta lá pela direita, tá caído o jogador do Guarani. E a falta para o Bugre bater. Diogo Matheus vai lá, né?
ajuda o Bruno José a se levantar e a falta está marcada. Diogo Matheus, autorizado, cobra, o jogo perdeu o ímpeto, tá muito lento. Vem Madson, levanta a bola de perna direita, chega para afastar Jean Carlos. A bola sobra com o time da Ponte, subiu de cabeça, tira. Joga para fora, para a linha lateral, Madson. É arremesso lateral pela esquerda para Macaca bater com Jean Carlos. Ele cobra soltando o jogo pela esquerda no campo de ataque. Vem o Alisson, tentou levar para Jean Carlos na frente. Partiu Ramon Cardoso, fez o passe, perdeu a Ponte lá atrás. Tira, afasta Ronaldo Alves, levanta no campo de ataque para Lucão do break. Thiago Oliveira subiu, dividindo, a bola caiu lá pela esquerda, tira. Afasta lá de trás. Thiago Oliveira, a bola sobra com o time da Ponte, tenta sair jogando no campo de defesa. Neste momento, o Guarani com marcação alta. Marca a saída de bola. E vem para a bola, domina, tentando a passagem. O time da Ponte no contragolpe. Para Ramon Carvalho. Ele partiu lá pela esquerda, rolou para Echaporã, lateral da grande área. Ramon Carvalho vai para o fundo, cruzou para trás, tira! Afasta Ronaldo Alves, mandou para fora pela linha de fundo. Em escanteio para Macaca bater. E é o lado forte da Ponte até o momento, né, Batista? Com o Echaporã. Esse Ramon é bom jogador, né? Quando ele dá essa esticada aí, tem muita qualidade. E o Luca ficou ali com a mão na cabeça, ali lamentando. Porque é aquele lance, né, Batista, que o cara esperou a bola aqui no segundo pau. Se ele tenta ali dar o facão e uma antecipação, poderia ter botado a bola na rede. Escanteio para a Ponte, quem vai bater é Norberto. Escanteio para Macaca. Vem para a bola Norberto, toma posição, mas o jogo está paralisado, hein? É o João Vitor, né? João Vitor. Tá caído, João Vitor. Coxa. Botou a mão no posterior. Então não dá, hein? Posterior pode tirar. Não dá. Postera não tem jeito. Vai lá o departamento médico, aquela água milagrosa, mas posterior, se for a posterior. Se for a posterior, né? E vem aí, olha, já tá lá, já tá para entrar lá o Derlan Batista, número 34. Derlan, provavelmente aí no lugar do João Vitor. E vem também Iago. Bom, vamos aguardar daqui a pouco as alterações ou a alteração. Vamos aguardar para ver se João Vitor tem condições de continuar. Ele continua sentado e está sendo medicado. Iga Atacado, muito mais para sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Pague com o cartão alimentação, acesse iga.com.br. 27 minutos, vai sair com a maca móvel. João Vitor não tem condições de continuar. Derlan vem aí. Já Derlan no time do Guarani. Mais uma alteração por contusão. E o Guarani vai fazer mais uma, Batista. Sai o Nicolas Careca, número 11. E entra o Iago, camisa 97. E o João Vitor tá fora, entrou o Derlan. Qual o número do Derlan? O Derlan, 34. Escanteio, a Macaca vem para a batida, Norberto na bola, zagueirada da Macaca na área, Norberto, pé direito, levantou na área, tira Ronaldo Alves. A bola sobra com o time do Guarani na entrada da área, marcação lá na frente do time da Macaca, mas a bola vai para fora, para a linha lateral, em arremesso no campo de defesa, arremesso pro Guarani bater com Matheus Pereira. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos equilibrados, harmoniosamente oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadeservas.com.br. Entre lá no chat do YouTube, coloque o seu nome completo e a senha. FM 85.7 ou FM 85,7, tanto faz. A senha é
FM,7. Coloque lá, participe dos prêmios. Domina o time do Guarani, Bruno José, rolou para Giovanni Augusto, lateral da grande área, escapou da marcação, vai por dentro da perna direita, preparou o cruzamento, lançou na área para Diogo Matheus, a bola passou pela área, vai à linha de fundo, Diogo Matheus, recolheu, dominou, rolou, vem pra bola, Madison, pé direito, o Madison tá com brincadeira, deu um chute na bola, um traque, e o traque ainda falhou na hora de explodir. Falhou, Batista? Rapaz, eu lembrei um cara, nesse chute aí do Madison, que jogava lá no torneio da cana. Cansei de fazer isso aí. Isso aí não é chute, pô. A minha especialidade. Era isso aí, mas esses traques aí. Isso aí não é chute, isso é peido de véia. É verdade, pior que é isso mesmo, esse é o nome do negócio. Domina o time da Ponte, é Chaporã. Acabou o campo, a bola foi para a linha lateral. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire as suas dúvidas com o time de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta, dê a avaliação 33427000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 minutos passados, segundo tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui. Estádio Brinco de Ouro, Guarani no ataque. Vai pra bola, Lucão do break, tocou nela, ela subiu, voltou, a Ponte bem lá atrás com a malha de marcação bem postada. E na sequência, falta no Leonaldi, conferindo a placar do jogo, Brinco de Ouro. Guarani 0, Ponte Preta 0. Lá no Allianz Parque, 36 segundo tempo, Palmeiras 1, gol do Dudu, Fluminense 0. Na Série B, Mineirão, segundo tempo, 34, Cruzeiro 1, Grêmio 0. Vem comigo aqui na Bandeirantes, derby é na Bandeirantes. Leandro Borges, os números do jogo, os números do derby. Depois esse ataque é Chaporã, foi desarmado. Pois não, Borges? Olha, Batista, temos nesse momento exatamente 38 faltas no jogo, cometidas mais pelo time do Guarani. Posse de bola 50%. A Ponte tem mais chutes, 9 contra 8 do Guarani. Porém, nenhum no gol contra 4 do Bugre. São os números do jogo. E Chaporã domina pela ponta canhota, meteu o pé direito, bateu pro gol, Kozlinski. O chute não saiu tão forte, Kozlinski, bem posicionado, pega, repõe e sai jogando. Ponte Preta com marcação alta. Matheus Pereira levantou para Bruno José. O árbitro para, marca falta. É falta no campo de retaguarda. Vai mexer a macaca, Batista. 2, Norberto tá fora, entra 13, Bernardo. E são duas, tá? Tem mais uma ali, ó. 26, Giancarlo, tá fora, entra 22, Igor Formiga. E aí, CH, trocou os dois laterais, técnico Hélio dos Anjos. O caso do Norberto é médico, né? Tomou uma pancada na cabeça entre o Bernardo. E o Jean tá tendo problema, né? Na marcação, como teve no primeiro tempo. O jogo caiu muito de produção, de qualidade. E o Formiga vai trabalhar ali improvisado. Tecnicamente não acrescenta muito. Aliás, no lado esquerdo acrescenta sim, porque eu acho que o Formiga é mais jogador que o Jean. E detalhe, né? Ele colocou o Iago. O Benhur colocou o Iago ali para meter correria, velocidade e tal. Até agora não criou nenhuma jogada. Aliás, o jogo é horroroso. A Ponte deu o primeiro chute no alvo a 31 do segundo tempo. E o Guarani no segundo tempo deu um traque ali e mais nada. Pode sair o gol? Pode. Faz parte da história do derby. Mas independente do que aconteça daqui para frente, um dos piores derbys dos últimos anos. E claro que o Hélio dos Anjos... Matheus Pereira, pé canhoto, cruzou na área, não tá valendo. Impedido.
impedido, pois não, o Tigrão seguindo. O Matheus Pereira bateu o lateral e se adiantou, recebeu a bola de volta, estava impedido. Então o Hélio dos Anjos, sentindo, né, que o Guarani vai meter velocidade ali em cima do menino, exatamente com o Iago, que no último derby deu uma barbarizada, e não estava impedido, tá? Não estava impedido, o Matheus Pereira errou o bandeirinha, estava na mesma linha. Mas agora, jogada já interrompida. E aí o que acontece? Ele bota o Igor Formiga, que é um bom marcador, e é um cara que tem um certo desafogo. Apesar de improvisado ali, ele é destro e vai jogar do lado esquerdo, para tentar não deixar acontecer uma evolução de importância, uma evolução de velocidade do Iago para cima do lateral que deixou a partida, no caso o menino Jean Carlos, que aliás fez boa partida, fez uma partida razoável, não comprometeu. E saiu o público, 6.544 pagantes, 116.750. Público muito pequeno, né? Ruim, repetindo, né? 6.544 para 116.750 reais. É, público muito ruim, né, Batista? Aliás, quem me mandou uma mensagem aqui agora foi o Márcio Amoroso, grande Amoroso. Ele disse o seguinte, ó: meu irmão, que saudade daqueles derbys do nosso tempo, né? Que jogo horroroso, tá dizendo aqui o Amoroso. Lançamento de bola lá para a entrada da área do time da Macaca. Chega Thiago Lopes. O antigo Thiago Lopes, Thiago Oliveira, atual, para tirar, mandou para fora, para a linha lateral. Diogo Matheus cobrando arremesso para o time da Macaca lá pela direita, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Ronaldo Alves, lançamento comprido na entrada na área, chega tirando lá atrás o time da Macaca, 0-0, 35 minutos. Chega o time da Macaca para tirar, a bola espirrada, sobrou, Lucão do Break não conseguiu dominar. Jogo horroroso, um perde, ganha, a bola subiu, caiu pela esquerda, vem Matheus Pereira para Bruno José, adianta, vem o Alisson, dá o pote, tomou na marcação Perdigueira, lançou na velocidade para Echaporã, partiu pela ponta canhota, vem pela lateral da grande área, encarou a marcação, arrumou um drible a mais, parou na frente do marcador, girou, carregou, prendeu, limpou, pé canhoto, cruzou, recuou para o Kozlinski. Que coisa impressionante. O cara, na velocidade, poderia ter tentado um drible desconcertante, ficou champuzando, como se diz na gíria a bola. Eu não me conformo. Ô Batista, e o que joga esse tal de Alisson, hein? Meu Deus do céu, uma roubada. Olha ele de novo, ó. Alisson domina lá atrás, é o Alisson, ele recebe, solta o jogo, vem pra bola, Leonaldo perdeu, mas corrige na sequência lá atrás, tirando e afastando, vem pra bola, Bernardo tocou, o time da Ponte vira o jogo lá pela esquerda no campo de ataque, na beirada do campo, Echaporã, encarou a marcação, levou pro fundo, tentou, vai pra bola, preparou o cruzamento, o Igor Formiga, a bola volta pela esquerda, Ramon Carvalho, ele domina, escapa, vem por dentro, levando na perna direita, prepara para fazer o passe, inverte pela direita para Bernardo, dá um tapinha nela para Danilo Gomes, passou Bernardo pedindo, preferiu toque por dentro, Danilo Gomes para Leonaldo, abriu pela direita para Norberto, passou no vão da porta da marcação, levou pro fundo, cruzou para trás, Ronaldo Alves, chega preciso, pegou Danilo Gomes, pé direito, cruzou na área, subiu Kozlinski, repõe no jogo, tocando para Lucão do Break, ele sai no drible, vem para a bola, lançamento no campo de ataque, Lucão do Break dominou, entrou na área, balançou o corpo, pé canhoto, bateu cruzado, tira! Afasta o zagueiro Thiago Oliveira, vai embora para fora pela linha de fundo. É escanteio pela esquerda, escanteio para o Guarani bater. Rapaz, o Lucão demorou, né, Batista? O Iago tava sozinho lá do lado direito. Inclusive o Iago tá ali, ó, gesticulando, falando com o Lucão. O Lucão perdeu a oportunidade. A hora que ele dominou, se ele vira do outro lado, o Iago tava sozinho. E aparentemente o jogo parece que vai melhorar, hein, Batistão? Escanteio, vem pra bola Diogo Matheus para a batida, 38 minutos, etapa final, 0-0. Zagueira da Bugrina na área da Macaca.
Autorizado. Diogo Matheus, pé direito, levantou. Bola muito longa. Lá do outro lado e vai para fora, para lateral. Arremesso para Macaca. Atacado Obra já. O maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Participe do Voltou, ganhou já. A cada R$500 em compras, ganhe R$50 de desconto na sua próxima compra. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 no São Bernardo. Domina, vem pro jogo, Luca. Lançou na área, Kozlinski. Chega pra pegar, bola rasteirinha no contra-ataque. Kozlinski pegou firme. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 39,5, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois desse ataque, Bernardo se mete no campo de ataque. Rolou para Danilo Gomes, lateral da grande área, pé canhoto. Bateu, foi embora. Do outro lado, saiu, foi embora pela linha de fundo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Brinco de Ouro, Guarani 0, Ponte Preta 0, Edu. Allianz Parque, empata o Fluminense, Cano. Palmeiras 1, Fluminense 1, finalzinho de jogo às 18 horas, Red Bull Bragantino e Santos e Cuiabá. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador, vem embora o time do Guarani pela direita, bate de perto da direita, Diogo Matheus, lançou para Iago lá na frente, vem, tira, afasta Fabrício, a bola no campo de ataque para Lucas, jogando no meio campo, no setor da armação. Ele que é o centroavante, é o homem para jogar enfiado. Agora ele marca a saída de bola. Sai jogando errado lá atrás, a bola para a linha lateral e arremesso. Campo de ataque pela direita, Guarani desperdiça. É arremesso, a bola é da Ponte Preta pela direita, Bernardo. 40 minutos. 40, etapa final. Vem embora Leonaldi. Domina no campo avançado, levou na perna direita, adianta demais. Chega, rasga, afasta, tira Ronaldo Alves. A bola caiu reboteada lá pela esquerda no campo de defesa. Igor Formiga, ele tenta se livrar da marcação. Acabou entregando a bola para a linha lateral. De graça o arremesso lateral pela direita. Autorizado, Diogo Matheus. Cobrou, tocando para Lucão do Break. Ele sai da marcação. Rola, a bola vem atrás do campo de ataque. Giovani para fazer o passe pela esquerda. Cima da Silas. Ele domina, toca a bola pela esquerda. Matheus Pereira recua no campo de retaguarda para Derlan. Derlan para Ronaldo Alves. Empurra, toca o jogo lá dentro do círculo central. Giovani Augusto faz a armação. Recuando pela esquerda. Jogando na proteção no campo de retaguarda. Matheus Pereira para Derlan. Na frente vem para a bola Silas. Dá um tapa longo na lateral. Matou no peito Diogo Matheus. Jogou na grama, partiu pé direito, cruzou Lucão do Break, subiu de peito, vai embora! Pra fora! Pela linha de fundo, cruzamento longo do Diogo Matheus, entrada da área, subiu de peito, a bola caiu repentinamente, não dava para meter a cabeça, Lucão do Break meteu o peito nela, ela passou lambendo o poste e foi embora! Por pouco, Lucão do Break não abre o placar do jogo. Incrível, Lucão do Break. Domina o time do Guarani, Água pela direita, tenta a passagem, arranca em cima da marcação, tira Igor Formiga, é arremesso lateral, tem impresso o Guarani. Diogo Matheus pela direita, se manda no campo de ataque, vem para a bola Silas, atrás Diogo Matheus, dominou, levou na perna canhota, desarmado. Tentou a recuperação, Giovani Augusto, a bola volta reboteada para o campo de retaguarda, Derlan. Ih, rapaz, olha lá, o clima está quente, é uma empurra, tem um do Guarani caído, aliás da Ponte caído. O Alisson está caído, o pau fechou, a coisa complicou,
Leandro Bolle, está vendo aí pela televisão o que aconteceu, hein, Bolle? Me parece que quando o Alisson toca na bola, há uma disputa ali já depois de ele ter tocado a bola, o Diogo Matheus, ele chega atrasado e acaba cometendo a falta. Na verdade não foi falta, ele tentou por baixo, né, atingir o jogador da Ponte e atinge. Então foi esse o motivo da discussão, o empurra daqui, o empurra dali nesse momento, o clima quente, Batista. E os números do derby? Olha, nesse momento chegamos a 40 faltas, 21 cometidas pelo Guarani, 19 pela Ponte. Posse de bola 51% do Bugre contra 49% da Ponte Preta. Nos chutes 9-9, porém são 4 chutes a gol do Guarani contra nenhum da Ponte Preta. O lance foi com 98 do Guarani com o Alisson. Depois que o Alisson corta, ele acaba tentando atingir e atinge o Alisson, jogador da Macaca. Por isso toda a confusão, Batista. E o Thiago Oliveira tomou amarelo. Amarelado, 3 da Macaca. E pelo jeito ele vai dar cartão amarelo também para o Madison. É Diogo Matheus, né? Não, Diogo Matheus. Diogo Matheus. O Madison já está amarelado. Exatamente. Né? Diogo Matheus tomou amarelo. Se fosse para o Madison, teria que expulsar o jogador do Guarani. Diogo Matheus, portanto, tomou amarelo. E agora vai ter um cartão amarelo lá no banco de reservas do Guarani. Não é para o técnico Benhur. É o Júlio César, Batista, número 7. Júlio César ele está no banco, ele foi substituído. Ele tomou cartão amarelo também. Cartão amarelo então para o Júlio César, que está no banco de reservas, ele que foi substituído, está amarelado, portanto, mesmo no banco. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Lançamento de bola no campo de ataque, subiu Ronaldo Alves de cabeça, tira. A bola caiu com Ramon Carvalho, erra o passe, joga fora. É arremesso pela direita para o Guarani bater. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Acesse campinas.impactoprime.com.br e confira as promoções. Pneu Aro 13 a partir de R$ 239,90. Ligue 3367-1748. Impacto Prime Campinas. Pensou pneu, pensou impacto. 5 minutos. 5 minutos no additional time. Diogo Matheus cobra a falta lá de trás, lançou na área. Lucão do break de cabeça, deu uma desviada. O passe era pro Bruno José e ela vai fora pela linha de fundo em tiro de meta. Olha, até aqui eu errei, mas redondamente. Imaginei que teríamos um derby aqui com gols, mais de 2 gols, e que seria um jogo eletrizante. Foi, mas só nos 10 primeiros minutos e pelo lado do Guarani. Depois caiu no marasmo, caiu na esterilidade, jogo improdutivo. Muitas faltas, 40 faltas. É muita coisa, a bola não andou. E saiu mais um amarelo ali, hein? Acho que é pro Ramon, hein? Ramon Carvalho, Batista. Amarelado. Ramon Carvalho toma cartão amarelo, o jogo vai até 50 minutos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram @CortagBrasil. Placar de 0-0, é falta lá atrás no campo de retaguarda. O time do Guarani vem para a cobrança, 47 minutos passados da etapa final. Guarani adianta suas fileiras. Levantamento, bola recuada, né? Bola essa eu realmente eu não entendi. É um recuo, um negócio horroroso. Vocês estavam loucos. Vocês estavam todos loucos para ver o Silas, tá aí, ó. Agora vocês viram. Silas, o time do Guarani inteiro adiantado lá para a entrada da área. Ele faz um lançamento que foi um recuo para o Kaique França.
um clássico como esse, uma das maiores rivalidades do Brasil. O que o cara tem na cabeça para fazer isso? É inadmissível. Placar de 0-0, 48. Vem o time da Ponte, lançamento lá na frente. Vem para retomada o time do Guarani no campo de retaguarda. Lançamento pela esquerda, se mete pela ponta canhota. Bruno José. Ele escapa na marcação, recua para Derlan, que iniciou a jogada. Derlan toca pela meia canhota. Vem na bola Matson. Arma o jogo Giovanni Augusto. Vem pela esquerda. A marcação de Leonardo em cima dele. Achou um buraco, tocou lá na frente para Silas. Ele não conseguiu dominar, a bola faltou. Vem Matheus Pereira no bate, rebate, tira Thiago Oliveira. Ronaldo Alves pegou rebote dentro do círculo central. Rolou curto e de lado. Vem para Derlan, Derlan dominando, entregando para Giovanni Augusto. Bate, entregando por dentro pela meia canhota. Placar de 0-0. Vem na bola, dominou Matson, entregando para Matheus Pereira na área. Silas, pé canhoto, cruzou na área. Nossa! Cruzamento do Silas. Ele mandou um tijolo na cabeça do Iago. Aí a bola passou muito acima. Mas nem que tivesse uma turbina nos pés para subir, o Iago chegaria nessa bola. É arremesso lateral. É pela esquerda para Macaca bater. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Apita o árbitro. Termina o derby 203. Ninguém mexeu no marcador, jogo horroroso. O circo dos horrores elevado à 10ª potência. Tivemos a rigor 10 minutos de jogo no primeiro tempo, quando o Guarani atacou e exigiu 3 grandes defesas do Kaique França. Depois, mais nada, absolutamente nada. Derby horroroso. E o empurra. Fabrício arrumando confusão. O árbitro vai para lá agora com a companhia dos assistentes. E o empurra ali no gramado. Termina o jogo, vem aí na sequência, jogo aberto com Edu Pinheiro. E no jogo aberto, sorteios, hein? Fique ligado, se você ainda não entrou, entre lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Seja seguidor, faça a inscrição e coloque a senha. FM 85.7. FM 85.7 e, claro, evidentemente, o seu nome completo. O Edu Pinheiro vai fazer o sorteio. Edu Pinheiro vem aí com o jogo aberto aqui na Bandeirantes. Valeu, gente! Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Público 6.544, renda 116.750. Começo de jogo, 3 boas defesas do goleiro Kaique França da Ponte, também foi só. Segundo tempo teve uma falta cobrada aí, também boa defesa aí do goleiro da Ponte. A Macaca, nenhum lance assim que fosse perigoso, nada, grande defesa aí do goleiro Kozlinski. Cartões amarelos a partir dos 8 do segundo tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartões amarelos no segundo tempo, hein? E esse lance, no finzinho aí, cruzamento pro Lucão do Break, foi a maior chance do jogo, hein? 42 minutos. Diogo Matheus cruza para Lucão do Break. Era para colocar a cabeça e não entrar de peito. Colocar a cabeça e não de peito. Edu. 42 sim, pois não? Não, só fazendo uma pequena correção, não a você, mas para a gente colocar as coisas exatamente como elas são. O Batista está numa distância imensa lá.
A gente conhece há muitos e muitos anos a cabine, fica muito distante, mas ele meteu uma baita de uma testada na bola. Só que ele passou um pouquinho da linha, ele já tinha passado, ele teve que voltar o corpo para trás e cabeceou com o Kaique França absolutamente batido. Foi a grande chance do Guarani no segundo tempo, mas não teve nada de peito não, ele meteu a testa para valer e por centímetros não fez o gol. Muito bem, olha, o lance foi descrito assim pelo amigo Batista, vamos lá. Na frente vem pra bola Silas, dá um tapa longo na lateral, matou no peito o Diogo Matheus, jogou na grama, partiu pé direito, cruzou Lucão do break, subiu de peito, vai embora! Pra fora! Pela linha de fundo, cruzamento longo do Diogo Matheus, entrada da área, subiu de peito, a bola caiu mas olha, raspou, hein? Raspou. Leandro Borges, os números do derby, Vamos lá, estatística. Edu, é isso aí, o Guarani termina com mais posse de bola, 52 contra 48, mas um detalhe, no primeiro tempo quem teve mais posse de bola foi a Ponte, 52 contra 48, e no segundo tempo foi o Guarani, 56 a 44, chutes 9 do Guarani, 9 da Ponte, porém 4 a gol do Guarani, sendo 3 no primeiro tempo e no segundo tempo do Diogo Matheus, nenhum da Ponte. Escanteios 11, 8 a favor do Guarani, 3 da Ponte, faltas, 42 faltas, 22 cometidas pelo Guarani, 20 pela Macaca, cartões amarelos 10, sendo 6 para jogadores do Guarani, 4 para jogadores da Macaca e passes, 321 passes trocados pelos jogadores do Guarani, sendo 64% de acerto contra 303 da Macaca, 62% de acerto, Edu. Vamos para o primeiro sorteio? Primeiro sorteio, só para a galera saber como vai ser, pessoal que participou pelo YouTube e que colocou o nome e colocou a senha lá no chat, FM 85,7, hein? FM 85,7 são produtos da Mondial. Produtos da Mondial valendo uma cafeteira. Vamos lá, meu caro Gil Kleber, nos ajudando aqui. Deixa eu ver, o horário 18h05 marcando aqui. É uma ganhadora? Rita de Cássia Lacerda Oliveira. Rita de Cássia Lacerda Oliveira, tá? Ela ganhou, portanto, uma cafeteira. Rita, você retira aqui a partir da terça-feira, no horário comercial, aqui na Bandeirantes, na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, tá bom? Olha, tem mais 9 sorteios, hein? Durante o nosso jogo aberto, assim será. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Guarani 0, Ponte 0, Derby 203. A gente se prepara, né, Edu? Sempre para um grande jogo, para um jogo cheio de emoções, para um jogo cheio de muita disputa e com bom nível técnico, porque a gente vivenciou isso, né? Década de 70, década de 80, jogos extraordinários entre Guarani e Ponte, Ponte e Guarani, que paravam o país, né? Como em 81, naquela final de primeiro turno, onde valeu um título, valeu taça, e o campeão do primeiro turno já estaria previamente qualificado para a final, deu ponto 3-2 num jogo extraordinário no Moisés Lucarelli, como vimos em 2012, a brilhante virada do Guarani, 3-1, também numa semifinal de Campeonato Paulista, indo para a final contra o Santos Futebol Clube, naquele jogo, 2 jogos, né, em São Paulo, deveria ter sido um em Campinas, e aí no auge de Neymar e Paulo Henrique Ganso no Santos, enfim, derbys espetaculares, né, derbys maravilhosos, derbys que realmente mostravam a nata do futebol brasileiro aqui em Campinas, inclusive que foi tratada pela própria revista Placar numa seleção memorável entre os melhores de Ponte e Guarani como a capital do futebol. Hoje nada disso, um jogo muito ruim tecnicamente, o Guarani ligeiramente superior, até pela obrigação de quem joga em casa, saiu para matar, tomou a iniciativa, criou 3 boas oportunidades ali, mas nada também que tivesse assim envolvido a Ponte, atropelado a Ponte. O Guarani foi, tentou, é a obrigação de quem joga em casa, tentou ser mais propositivo, enquanto a Ponte foi mais reativa, a Ponte mais no contra-ataque, mas a grande verdade é que 2 ou 3 defesas razoáveis do Kaique França
A principal para mim, daqui a pouco nós vamos votar, mas foi naquele chute do Júlio César, onde ele troca de mão e dá um soco na bola, uma defesa, tá bom, difícil, mas não milagrosa. Acho até que o Gleger não vai dar defesaça para ela. Por quê? Uma defesa de um goleiro que está ali para trocar de mão, praticar o fundamento básico, sem fazer nenhum milagre. Então foi ligeiramente superior ao Guarani? Foi. Mas o Guarani também não se impôs, né? Com aquela confiança de quem joga em casa. Não se impôs com a qualidade de quem precisava ganhar o jogo e de quem entrou para a partida com pontos de zona de rebaixamento na 17ª colocação. Aceitou a marcação da Ponte. Em alguns determinados momentos o Guarani me passou nitidamente a impressão de que estava muito preocupado com o contra-ataque da Ponte, então ia, mas não ia para valer, não ia com a convicção que o jogo exige. E a bem da verdade, fora essa cabeçada do Lucão aí, já no finalzinho da partida, num contra-ataque do Guarani, quando a Ponte foi e deixou as costas abertas pelo seu setor direito de defesa, veio o cruzamento do Matheus Pereira e o Lucão poderia ter feito o gol, hein? Ele passa um pouquinho da linha da bola, mas consegue testar de olho aberto e ela lambe o poste esquerdo no chão, cabeceou no chão, o que dificulta muito para o goleiro. Ela lambe o poste esquerdo do Kaique França e a Ponte se salva. Então, ligeiramente superior ao Guarani? Sim, sim, acertou mais o alvo. O goleiro da Ponte trabalhou por 4 oportunidades, enquanto que o goleiro do Guarani não trabalhou por nenhuma oportunidade. E pasmem, a Ponte acertou um chute no gol, um traque do Echaporã. Então, produção ofensiva da Ponte, por não ter o arco, a Ponte tenta colocar algumas flechas, como Danilo Gomes, como Echaporã, como Luca, mas não tem o arco que municie essas flechas. A Ponte joga com 3 volantes e a produção de armação é sofrível. Agora, é um time que mudou, é um time que guerreia mais, totalmente diferente daquele time do Campeonato Paulista, que acabou sendo humilhado no próprio Brinco de Ouro da Princesa. Hoje guerreou, encurtou, marcou muito. A zaga, mais uma vez, o goleiro, mais uma vez, sem tomar gols. É o 4º jogo consecutivo da Ponte sem tomar gols. Então, eu acho que hoje foi 6ª rodada e a Ponte tomou o gol contra o Operário, né? E o Vasco? Tomou o gol contra o Operário e Vasco. Então, se você analisar direitinho, vamos chegar à conclusão de que em 6 jogos a Ponte não tomou gol em 4. É muito diferente daquela peneira que víamos no Campeonato Paulista. Então, defensivamente, eu acho que a Ponte foi melhor do que o Guarani. Por quê? Porque o Guarani atacou a Ponte. Defensivamente, o Guarani foi pouco exigido. Por quê? Porque a Ponte atacou menos a equipe do Guarani. Dá para dizer aqui que o 0-0 modorrento, que o 0-0 horroroso, dá para dizermos aqui que ele foi injusto? De forma nenhuma. Apesar do volume maior do Guarani, mas um volume de lampejos, volume de chances, volumes de oportunidades pontuais em alguns momentos da partida. No grosso do jogo, na maior parte do jogo, o Guarani aceitou passivamente a marcação a ele imposta pela Macaca. Então, tecnicamente, sofrível, emoções muito abaixo, muito rabo de arraia, muita porrada, muito beliscão, muita bola espremida, a bola saía uivando, agredida pelos jogadores, um dos piores derbys da história, num 0-0 que por si só explica numericamente aquilo que tivemos de futebol, ou aquilo que não tivemos, né? Uma partida tecnicamente sofrível, reafirmo, por questão de justiça, por questão de coerência com a nossa grande audiência. Guarani, melhor do que a Ponte, mas de forma pontual, dando umas espetadas, mas não se impondo com a convicção de quem deveria, em casa, atropelar o adversário, tomar a iniciativa e propor o jogo. Não. Aceitou, se submeteu à marcação da Ponte, estocou aqui, ali, acolá, mas sem a necessária intensidade
suficiente para ganhar uma partida de tamanha envergadura. A Ponte, ofensivamente, zero. Defensivamente, um time trabalhador, operário, apenas esforçado e com algo de eficiência que não tomou gol para mim. Um 0-0 frustrante, um 0-0 de baixíssimo nível, um 0-0 que não resgata sequer 10% da qualidade de derbys memoráveis que já documentamos jornalisticamente aqui nesse microfone tão importante, meu caríssimo Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, no Brasileirão, então, encerrado, o Palmeiras e o Fluminense foi 1-1. No Clássico de Goiás, deu Goiás 1, Atlético Goianiense 0. Jogando Red Bull e Corinthians 0-0. Na Vila, o Santos faz 1-0, mas já empatou com o Cuiabá. Está 1-1, começou às 18 horas. Às 19, Fortaleza e São Paulo, Juventude e Internacional. E na Série B acabou Cruzeiro 1, Grêmio 0, com 0-0 no Brinco. A situação é a seguinte, a Ponte é, nesse momento, 10ª colocada com 8 pontos. O Guarani, 16º com 6 pontos. Oi, CH! Sim, agora queremos ouvi-lo, hein? Derby no Brinco, público no Brinco, 6.544 renda, 116.750, 0-0, Guarani Ponte. Eu saio desse derby com um elogio a todos os atletas. Não faltou vontade, todo mundo correu pra caramba, mas para mim foi decepcionante. Não houve futebol, houve uma prática de um outro esporte. Né? Futebol eu não assisti. Eu vi trombada, eu vi erro de passe, eu vi equívoco, eu vi os times ansiosos, eu vi erros absurdos de cruzamento, de passe, de posicionamento. Eu vi os 2 melhores jogadores do campo, os 2 foram figuras decorativas, Luca e Giovanni Augusto. Eu vi a Ponte marcar pra caramba, que é a característica dela, mas podia chutar pelo menos uma bolinha no gol, né? Uma vergonha. Tudo bem, está sendo montado o time, mas é duro, né? É duro. Ficar só marcando e vendo um jogo tão fraco tecnicamente, uma bola bandida do lateral direito, o Diogo Matheus, da cabeça do Lucão, poderia ter dado a vitória para o Guarani. E não seria incorreto, não. Porque quem fizesse o gol, a gente tinha que vir aqui e falar assim, ó, tá correto. Os caras não jogaram futebol. Só ficaram dando trombada, um preocupado com o outro, um com medo do outro, um mais nervoso do que o outro. Eu esperava ver futebol, eu não vi. 0-0 é a cara da qualidade técnica. O Guarani teve um lampejo de início de primeiro tempo, nada mais. Tudo que os 2 treinadores tentaram não funcionou, não é? Essa é a grande verdade. Eu acho que é melhor para a Ponte do que para o Guarani. Os jogadores chamaram a responsabilidade desse jogo do derby. E eu imaginei que até pudesse assistir alguma coisa e não assisti, não é? Então aí fica o grande questionamento, será que o problema era o treinador mesmo? Tudo bem, uma partida apenas, a sequência vai responder. Sábado tem o jogo contra o Tombense, estou falando do Guarani. Vamos ver o que eles vão produzir lá. E no caso da Ponte, ela só está dando andamento ao caminho que ela encontrou. O caminho de ser um time operário. Não é? Não tem qualidade técnica, então o time está marcando pra caramba. Ele está trabalhando com as peças que tem. Está muito claro que falta um meia ali para alimentar o ataque. Aquela conversa que a gente efetivamente já tem falado aí há pelo menos 2 ou 3 semanas. E no caso do Guarani, eu acho que a frustração é maior. Jogou em casa, tinha a possibilidade de dar uma resposta para a torcida e não deu. Para mim não deu. Jogou um pouquinho de bola, mas é muito pouco. Não é? O Guarani só empata em casa, a Ponte consegue um ponto fora de casa, essa é a realidade, é derby, essa coisa toda, mas eu esperava ver mais futebol do Guarani, porque eu acho, pela qualidade técnica dos jogadores que tem, que poderia ter jogado um pouco mais. O 0-0 para mim foi a cara do espetáculo, a cara do que eles apresentaram. Para mim foi uma grande decepção, e eu lamento muito, porque apesar de imaginar ou esperar também um público maior, foram 6.500 pessoas num domingo, Dia das Mães, a temperatura baixa, para ver o Guarani jogar. E o que a gente assistiu, Edu, pelo menos o que eu assisti, foi uma
péssima partida de futebol na parte técnica. Sobrou vontade, mas faltou futebol, Edu. Opa, sim, muito bem. Agora, Gleger Zorzinho, situação no Brinco tá tranquila, né, Gleger? E sua opinião, 0-0. Tá tudo tranquilo por aqui, Edu. O pessoal já todo mundo embora, né? Então tá bem deserto nesse momento. Só o alemão ali que tá fazendo aqueles ajustes ali no gramado, né? Grande alemão. Olha, Edu, eu também achei o jogo de um nível técnico muito baixo, né? Até pela envergadura do jogo, pela história do derby campineiro. Merecia um pouco mais de qualidade. Merecia um pouco mais de emoção, merecia que fosse um jogo como nos primeiros 10 minutos, né, que o Guarani propôs o jogo, partiu para cima, exigindo do Kaique França grandes defesas, né, eu esperava muito mais. Agora, a gente sabe, né, que tem a estratégia de jogo, mas a Ponte não deu um chute no gol, mas é a estratégia do Hélio dos Anjos, como disse o Tigrão, em 6 rodadas tomou 2 gols, né, é a estratégia dele, defender, né? Um meio de campo que marca muito forte. Em alguns momentos tem ali uma escapada, tem uma espetada ali, mas está enfrentando um time que também tem uma solidez defensiva, né? Eu acho que isso foi realmente a estratégia do Hélio. Olha aqui, ó, nós não vamos jogar por uma bola, né? Se a gente não fizer o gol, o jogo empata 0-0. E o empate não foi ruim para a Ponte, né? Muito pelo contrário, um resultado muito bom. Anda na tabela, faz 8 pontos, né? Mantém o Guarani atrás. Então é estratégia de jogo. E o Guarani poderia ter mantido a mesma intensidade ali dos 10 minutos, né? Mesmo com a Ponte equilibrando o jogo defensivamente, o meio de campo, eu senti uma mudança ali. A hora que o Guarani começa a pressionar, ele traz um pouco mais o Leonaldo para jogar ao lado do Amaral, para fechar o setor realmente, libera um pouco mais o Ramon para sair, e aí foi a tônica do jogo, né? O Ramon sempre saindo um pouco mais. Rapaz, eu gostei demais desse Alisson que entrou no segundo tempo. Aliás, ele tem entrado todos os jogos muito bem, né? Um jogador que marca forte, jogador que tem uma leitura legal, que a hora que rouba essa bola sai. Teve um contra-ataque lá, que ele deu uma esticada lá pro Echaporã, e aí o Echaporã exagerou ali, né? Passa o pé para cá, passa o pé para lá na bola, e acabou não virando absolutamente nada a jogada. Mas olha, diante, claro, Edu, de tudo que aconteceu na partida, eu esperava muito mais. Porém, entendo também, né, que uma estratégia de jogo pelo lado da Ponte, o Guarani ainda nas mãos do seu interino, né? A gente olha no banco de reservas também, as peças são muito limitadas para você tentar reverter um resultado, para você tentar melhorar tecnicamente o seu time. Eu gostei, eu acho que é por aí, 0-0, né? Claro, para o Guarani ruim, para a Ponte melhor o resultado, mas a dedicação, o que esses caras correram foi uma coisa impressionante. Correram demais, lutaram, jogaram, mas tecnicamente, realmente, o jogo foi muito ruim, viu, Edu? Perfeito, muito bem, senhores, muito bem. Olha, é o seguinte, já vamos abrir o nosso jogo aberto. É o seguinte, nós fizemos o primeiro sorteio, produtos da Mondial, né? Saiu uma cafeteira para Rita de Cássia Lacerda de Oliveira. Pessoal que passou pelo YouTube, né? No chat colocou lá a senha, que é FM 85,7. Eu vou fazer o segundo sorteio agora. É a cada 20 minutos, o segundo sorteio agora valendo um aspirador de pó. Eu tenho cafeteira, eu tenho aspirador de pó, eu tenho liquidificador, eu tenho caixa de som com Bluetooth, agora é o aspirador de pó. Aspirador de pó, atenção, Fábio Lancioni. Fábio Lancioni ganha o aspirador de pó, tá bom? A cada 20 minutos, 15 minutos, 8 minutos, a gente vai para o sorteio, tá bom? É só você acompanhar, a gente vai repetindo aqui os nomes. Atenção, senhor Fábio e a Rita de Cássia, hein? A retirada é na terça-feira, na recepção aqui da Band, no horário comercial, Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel. Meus amigos, com o documento claro, evidentemente, muito bem, Gil Kleber pela ponta esquerda. Meus amigos da Bandeirantes, estamos finalizando essa transmissão, vamos para o nosso jogo aberto. Muito obrigado a todos que nos acompanham no YouTube, no Facebook, na Rádio Bandeirantes, AM 1170. Aí, Ribeirão Preto, hein? AM 1270, parabéns ao comercial, subiu para a Série A2. O Noroeste também subiu, tá bom? Estamos também
no FM, faixa estendida 85,7. Ribeirão Preto, também faixa estendida lá 85,3. Alô, Ribeirão, é isso aí. O ano que vem vai ter ponte comercial, hein? Na Série 2, tá bom? Meus amigos, muito obrigado. E aqui fechado, fica aqui o convite. Vamos pro jogo aberto, muitas atrações. No Brinco de Ouro, Derby 203, Guarani 0, Ponte também 0. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. 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 Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000 e Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Na Bandeirantes, o craque do jogo. E olha, o nosso Gil Kleber coloca no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, os prêmios, para você ver aí a cafeteira, aspirador de pó, liquidificador, caixa de som Bluetooth, prêmios e produtos da Mondial. Já saiu uma cafeteira, já saiu também o aspirador de pó, daqui a pouco vai sair uma caixa de som Bluetooth, hein? Tá bom? Você pode dar uma olhada e você participa, por favor, tá valendo. Está valendo. Só coloca o nome completo, por favor, o nome completo e coloque a senha. Qual é a senha? Para saber se você está ouvindo mesmo ligadão. Aí você coloca no chat a senha FM 85,7, tá bom? Você está concorrendo aos prêmios aqui da nossa Bandeirantes nesse derby. Guarani 0, Ponte também 0. Bom, vamos lá, o craque do jogo começa com o Leandro Boles, que ficou aqui ao meu lado desde o início, na abertura, sensacional, grande participação de Boles, que é bom de estúdio também, viu? Oi, Boles, o craque do Guarani e o craque da Ponte. Vamos lá, Boles. Olha, Edu, pra mim, do lado do Guarani, nenhum grande destaque no time bugrino neste derby empatado por 0-0. Eu fico com o Giovanni Augusto. Foi o cara que tentou, lutou, buscou alguma coisa e sempre que a bola cai nos pés do Giovanni Augusto existe uma expectativa. Infelizmente isso para o torcedor bugrino não se concretizou. Para mim, Giovanni Augusto, conceito regular para o 10 do Bugri. Tá bom, Boris, dá uma respirada, calma, Boris. E agora o melhor da Ponte. Olha, Edu, na Ponte, Kaique França, né? Ele fez 3 grandes defesas no início do jogo, com menos de 10 minutos. E naquele momento garantiu já o empate do time da Macaca, né? Naquele momento ali fazendo as 3 intervenções importantes. Então, para mim, Kaique França, pelos lados da Macaca, o craque do jogo, conceito bom, Edu. Muito obrigado, boa viagem de retorno a Piracicaba. Esse é Leandro Boles, nosso narrador também. De narrador para narrador lá do Brinco, amigo Batista. Batista, hoje você transmitiu o derby número 53. Você chegou em Campinas em 84. 53 derbys refazendo, não 52. 53 hoje, amigo Batista, tá bom? 53, marque, por favor, nos seus apontamentos. Mais uma pro seu currículo. O craque do Guarani e o craque da Ponte, Batistão. Bom, Edu, primeiro, obrigado, né? Você com as suas anotações faz com que a gente não esqueça. É um número significativo
dificilmente teremos um narrador longevo, como disse o Tigrão, para fazer assim, né, 53 derbys. Mas, graças a Deus, completei hoje o 53º derby. Isso. Ô Edu, eu fico também com o Kaique França pelo lado da Ponte Preta, 3 defesas, uma defesaça. E pelo lado do Guarani, Diogo Matheus. Achei que o Guarani fez jogando em casa, com a torcida a favor, ele aceitou, né, a marcação, não conseguiu sair da malha de marcação, a Ponte sujou o jogo a partida inteira e o Guarani não teve criatividade. Os jogadores que poderiam fazer isso acabaram não luzindo. E para mim, Diogo Matheus foi o melhorzinho aí do Guarani. Para mim, Diogo Matheus pelo Guarani, Kaique França pela Ponte Preta. E parabéns pela entrevista com o Milton Neves hoje, sensacional. Eram 12 horas e 27 minutos, exatamente quando eu cheguei aqui no estacionamento, é que terminou a entrevista, muito legal, um belo prestígio, afinal de contas, mais um derby campineiro, estava lá, Milton Neves chamando você para a entrevista, Batistão, um abraço, Batistão, até a próxima. Valeu, Edu, um grande abraço para você, muito obrigado à gigantesca audiência da Rádio Bandeirantes, AM 1170, FM 85.7, Ribeirão Preto, AM 1270 FM 85.3 e também o pessoal da internet pelo YouTube, um grande barato, uma gigantesca legião de fãs e torcedores dos dois times acompanhando o derby aqui pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Prazer inenarrável estar contigo, Edu. Grande abraço. Para você também, meu amigo. Grande abraço, muito obrigado. Vamos lá, Gleger Zorzinho, alegria até o fim. O craque do Guarani e o craque da Ponte. Olha, Edu, eu vou ficar com o Kaique França. Para mim, salvou aí a Ponte, né, garantindo o 0-0 naqueles 10 minutos. E o Guarani pressionou e jogou em cima do time alvinegro. Agora, pelo lado do Guarani, eu tô meio na dúvida. Eu vou ficar com o Diogo Matheus também. O Guarani teve poucos jogadores assim, né, que fizeram um grande jogo assim para encher os olhos. Gostei do Ronaldo Alves também, com alguns cortes ali, mas vou ficar com o Diogo Matheus, Edu. Tô sentindo que vocês estão com mais facilidade de eleger o da Ponte, né? Que é simples, o goleiro pegou 3, 4 aí, do Guarani vocês estão mandando uma balançada. Oi, CH, queremos ouvi-lo, o craque do Guarani e da Ponte. Olha, Edu, da Ponte eu acho que vai ser até unânime. Palpite, Kaique França e do Guarani, Diogo Matheus. Muito bem, Diogo Matheus e o Kaique França para a Ponte, hein? Oi, Tigrão, você fecha o quadro, o craque do jogo. Então, já ganhou na Ponte o Kaique França, acho que é um bom voto, seria o meu também. Mas como eu vou dar em nível de menção honrosa, então eu vou votar no Thiago Oliveira. Eu acho que não perdeu nenhuma, uma seriedade impressionante, uma concentração que há muito tempo eu não via nesse jogador. E olha que ele perdeu o seu parceiro hoje, que fez com que, inclusive, o seu futebol crescesse, né? Quando saiu o Fábio Sanches e veio o Fabrício, eu imaginei que a Ponte tivesse problema, mas não teve, não. E o Thiago Oliveira, claro que o Kaique França foi mais decisivo, mas como ele já ganhou, eu, em nível de menção honrosa, para dar esse destaque, voto numa atuação muito consistente, muito eficiente defensivamente, de Thiago Oliveira, para mim, o craque do jogo. E pelo lado do Guarani, claro que o cara que mais incomodou a Ponte, claro que o cara que foi mais decisivo em lances de infiltração, assistências, foi o Diogo Matheus, e o meu voto é dele como o craque do jogo pelo lado alviverde do derby. Então vamos lá, pelo Guarani, então o craque Diogo Matheus recebeu o voto do Batista, do Tigrão, do CH e do Grega, né? Só o Boris que votou no Giovanni Augusto. E na Ponte, o Kaique França recebeu 1, 2, 3, 4 votos. E o Thiago Oliveira foi o voto do Tigrão. Então, do Guarani, Diogo Matheus, que é o lateral direito, né, o craque do jogo, e a Ponte, o goleiro Kaique França, o craque do jogo pelo lado da Macaca. Guarani 0, Ponte também 0. Público no Brinco de Ouro, 6.544 é a renda, 116.000
750. Olha, daqui a pouquinho mesmo, as defesas, o jogo também tem a ficha técnica, tá bom? Porque agora eu vou falar do IGA, nosso querido IGA Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Agora com mega loja também em Sorocaba. Olha o IGA, confira na Avenida Juvenal de Campos, na Vila Pinheiros. Produtos no atacado e no varejo, alimentos, bebidas, mercearia, higiene, limpeza, hortifruti e padaria Padoca. Ofertas sensacionais todos os dias. Arroz saboroso 5 quilos, R$16,98. Água de coco quadrado sabores, 200 ml, R$1,29. Molho de tomate Fugini, 300 gramas, R$1,15. Amaciante de roupas Super Cândida, 2 litros, R$4,79. Ofertas válidas até amanhã, segunda-feira, dia 9 de maio. Pague suas compras com cartão alimentação. Compre sem sair de casa pelo televendas do IGA Atacado, tá? Confira em iga.com.br. IGA Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba, abertas até às 22 horas. Acesse o site iga.com.br e saiba mais. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Café Caboclo 500 gramas, R$15,99. E ofertas exclusivas para cliente Taquaral Mais. Cerveja Itaipava, lata 350 ml, R$1,99 cada. Picanha bovina, nosso bife, peça a vácuo, R$67,95 quilo. Ofertas válidas até dia 8 de maio. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. No Atacado Obra Já, você encontra tudo que a sua obra precisa pelo menor preço. Fita asfáltica alumínio Dricofita 90 centímetros por 10 metros, R$ 219,90. Acima de 4 unidades, sai por R$ 206,90 cada. E participe também do Voltou Ganhou Já. A cada R$ 500 em compras, você ganha R$ 50 de desconto na sua próxima. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 ou acesse o site obrajá.com. Derby Campineiro 203, Guarani e Ponte Preta, no Estádio Brinco de Ouro. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes.
Oferecimento. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. impactoprimecampinas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 32024000. Brasitone.com.br. Muito bem, nesse momento na Vila Gol do Santos, em Santos 2, Cuiabá 1, estamos no primeiro tempo. No Brinco, Derby Campineiro 203, o Guarani entra com Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, depois Derlan, Ronaldo Alves e Matheus Pereira, Leandro Vilela, depois Silas, Eduardo Persson, depois Matson e Giovanni Augusto, Júlio César, depois Lucão do Break, Nicolas Careca, depois Iago e Bruno José, a equipe do interino Ben-Hur. A ponte com Kaique França, Norberto, depois Bernardo, Thiago Oliveira, Fábio Sanches, depois Fabrício Dornelas e Jean Carlos, depois Igor Formiga, Amaral, depois o Alisson, Leonaldi e Ramon, e Chaporã, Luca e Danilo Gomes, a equipe do técnico Hélio dos Anjos, apitou Luiz Flávio de Oliveira. Olha, cartões amarelos, deixa eu pegar bem aqui, esticar o papel aqui, vamos lá. Pra ponte, Amaral, Norberto, Thiago Oliveira e Ramon. Então foram 4 pra ponte, Amaral, Norberto, Thiago Oliveira e Ramon. Pro Guarani, vamos lá, Leandro Vilela, Matheus Pereira, Silas, Giovanni Augusto, Diogo Matheus e o Júlio César, amarelo do banco. Júlio César já tinha substituído, estava no banco, toma amarelo. Guarani, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartões aí pro Guarani e 4 para a ponte, tá bom? 0-0, público 6.544, renda 116.750. Aqui a ficha técnica em nome de Brasitone. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritur e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19 97417 8000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Olha, já mais prêmios em sorteio, aqueles que participam pelo YouTube, hein? Eu vou falar da Aroma das Ervas. Aroma das Ervas tem uma linha completa de misturas e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades de produtos temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Experimente e surpreenda-se saboreando o chimichurri. A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados, está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse aromadaservas.com.br. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. A defesa do jogo, vamos lá, começou quente, né?
Acho que vai ser um belo derby. 5 minutos é o lance 1, meu caro Lucas Pessoa. Lance 1, 5 minutos. Quem chuta é Júlio César. Escanteio, é no gol do placar eletrônico. Giovanni Augusto levantou na área, subiu, tirou o goleiro, voltou Júlio César, pé direito, bateu! Espalma, Kaique França! Grande defesa! Mandou pra fora. O Gleger gostou da defesa, mas não gostou da maneira como o Kaique saiu daquele tapa após o escanteio, tá bom? Segunda proposta, na sequência, 6 minutos. De novo, o Kaique França. Deixa eu ver quem. Aqui foi o seguinte, ó. Esse lance, vocês me corrigem e peço ajuda aos universitários. Se a cabeçada acerta e entra, é gol. É que o Kaique faz a defesa, dá rebote, aí nasce o impedimento. Mas se a bola entra, é gol. O impedimento é depois, o lance foi esse. Vem pra bola outra vez o time do Bugre. Giovanni Augusto na batida zagueirada do Guarani na área. Luiz Flávio quer conversa. Autorizou o escanteio. Partiu pé canhoto, levantou na área, subiu o toque de cabeça. Espalma, Kaique. E depois deu impedimento, mas eu não sei, quem souber aí me informar quem do Guarani cabeceou essa bola, agradeço. Não foi o Vilela, Edu? Não, o Vilela, ele toca pro gol, faz o gol e tá impedido. Então, ele cabeceia, de novo ele. Falando com o Batista aqui, o Batista também acha que foi o Vilela. Nós também aqui ficamos na dúvida aqui na cabine, mas ele cabeceia, o Kaique espalma, né, a bola volta e pega o Vilela novamente ali posicionado. A bola vai para, assim, sentido do lado direito do goleiro. Alguém do Guarani pega a bola, cruza para o Vilela, ele faz o gol. É verdade, ele cabeceou, né? Mas aí ele não estaria impedido. Aí ele não estaria impedido, que no primeiro lance... Mas quem está impedido é quem cruza, né, Tigrão? Não era o Vilela. Quem cruza. Quem cruza é que estava impedido, não era o Vilela. Então vamos lá, 2 propostas. A terceira foi, gente, foi assim: 5 você ouviu, a 6 você também já ouviu. E a 8 minutos, foi tudo na sequência, uma tabela entre Júlio César e Nicolas Careca, é o lance 3, vamos lá, Luca, e o Batista narrou assim. Nicolas Careca dominou para Júlio César, entrou na área, Nicolas Careca, pé canhoto, bateu! Espalma! Kaique França! Eu devo imaginar como é que ele ficou a capa do microfone, isso é pelo amor de Deus, aí né, a saliva se espalha. Olha, a 4ª e última proposta, 9 do segundo tempo, uma falta para o Guarani na bola, Diogo Matheus cobrando lá no gol de entrada. Bola parada pela direita, cobrança de falta para a equipe do Guarani. 8 minutos passados da etapa final, vamos ver quem é que vem para a batida. Diogo Matheus já marcou um golaço dali, foi contra o São Paulo. Vem para a bola tomando posição para a cobrança, momento de grande expectativa, derby 203, são 5 homens na composição da Muralha Humana. Diogo Matheus, ele vai tomando espaço para a batida, toma curta distância, autorizado, partiu Diogo Matheus, bateu, Kaique França voou pro canto baixo esquerdo. E é o que eu tenho, 4 defesas do Kaique França, portanto nenhuma do Kozlinski. Antes da votação, atenção, vamos ao prêmio, hein? Vai sair mais um sorteio aqui. Uma caixa de som Bluetooth. Caixa de som Bluetooth, aqueles que participaram pelo YouTube e colocaram o nome e a senha lá, FM 85,7. Caixa de som Bluetooth. Saiu pro Celso Donato. Alô, Celso Donato, hein? Parabéns. Terça-feira, retira aqui na Band, lá do Comercial, na recepção, Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, hein? Daqui a pouco mais um sorteio. Daqui 20 minutos, o outro sorteio, ok? Vamos lá. Oi, Zorzinho, começo com você, a defesa do jogo. Pra mim, Edu, a cabeçada do Vilela, aquela defesa realmente, eu vi daqui onde eu estava, a hora que chega ali no cabeceio, eu falei, é gol. Né? E o Kaique França foi lá e fez um milagre. Para mim, pelo grau de dificuldade, né? Aquela defesa de mão trocada do Júlio também foi uma boa defesa. Mas pelo grau de dificuldade, tá quase dentro da pequena área, a cabeçada ali
Pra mim, essa é a defesa do jogo, viu, Edu? Ok, tá valendo, hein? No YouTube você pode colocar aí o seu nome, participa, por favor, coloque aí a senha, mais o nome. E a senha FM 85,7 que está valendo, você vai concorrer, tá bom? Oi, Tigrão, a defesa do jogo. Olha, pra mim, a primeira, o lance 1, a defesa no chute do Júlio César, quando ele rebate mal, é verdade, pro meio da área, ou rebate fraco. Ele é o Kaique França, o Júlio amortece e manda um canhão. Troca de mão o Kaique França, uma defesa de alto grau de dificuldade. Para mim, o lance 1 é a defesa do jogo. Está empatado aqui, hein? Foi a defesa 1 e a defesa 2. CH, oi CH, a defesa do jogo. Acompanhe o relator Valdemir. Então é o seguinte, é o lance 1, viu? Lance 1, 5 minutos. A do Júlio César, hein? Que novamente o Batista vai narrar assim. Escanteio, é no gol do placar eletrônico. Giovanni Augusto levantou na área, subiu, tirou o goleiro, voltou. Júlio César, pé direito, bateu! Espalma, Kaique França! Grande defesa! Andou para fora pela linha de fundo, uma defesa no reflexo, é escanteio para o Guarani bater. Olha, Impacto Prime, deixa eu falar da Impacto Prime. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Acesse nosso site e confira nossas promoções. campinas.impactoprime.com.br. Aro 13, a partir de R$ 239,90. É o Aro 13, hein? Aro 14, a partir de R$ 269,90. E o Aro 15 a partir de R$ 289,90. Tem promoção para o mês de abril. Na troca de 2 ou 4 pneus você terá de cortesia o alinhamento, revisão de suspensão e freio. Opa, vou até repetir. Terá, olha, de pneu, se você comprar pneu lá, de cortesia, alinhamento, revisão de suspensão e freio. Confira na Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. O telefone é o 3367-1748 ou pelo WhatsApp 99936-3302. Impacto Prime Campinas, pensou o pneu, pensou o impacto. Tem futebol na Bam Bam Bam. Derby Campineiro 203, Guarani Ponte Preta, no Estádio Brinco de Ouro. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. impactoprimecampinas.com.br. Iga Atacado, agora também em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, na Vila Pinheiros. Visite a mega loja e aproveite produtos no atacado e no varejo. O Atacarejo, com ofertas sensacionais todos os dias. Produtos alimentícios, bebidas, mercearia, higiene, limpeza, hortifruti e padaria. Qualidade e preço baixo. Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e agora também em Sorocaba. Confira no site iga.com.br. Siga também no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Impacto Prime Campinas, o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Pneu Aro 13 a partir de R$ 239,90 e Aro 15 a partir de R$ 289,90. Promoção de abril. Na troca de 2 ou 4 pneus, cortesia, alinhamento e revisão de suspensão e freio. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Campinas.impactoprime.com.br. Veja as promoções. Pensou pneu, pensou impacto. Rádio Bandeirantes.
Gabarito do jogo. Antes do gabarito vai sair mais um produto aqui da Mundial, mais um sorteio, hein? Produto da Mundial, mais uma cafeteira, Atenção, quem ganha? Edson Luiz Ferreira. Edson Luiz Ferreira ganha a cafeteira da Mundial. Edson, a partir de terça, retirada aqui na Band, horário comercial, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco vai sair, deixa eu ver aqui mais, uma caixa de som Bluetooth. Mais uma, hein? Daqui a pouquinho, ok? Gregor Zorzinho, alegria até o fim. Qual é o conceito do jogo? Guarani 0.0. Jogo ruim, melhor o primeiro tempo. Tigrão, pra você, conceito, melhor o primeiro ou segundo tempo? Melhor o primeiro tempo, até por essas defesas aí do Kaique França que você acabou de mostrar. E, indiscutivelmente, no segundo tempo o jogo caiu muito. O Guarani não foi com a mesma convicção, aliás, nem no primeiro tempo, que ele foi só até 10 minutos. E para mim, conceito ruim, decepcionante, o derby muito fraco tecnicamente. O jogo ruim, Edu. E para você, CH? Jogo ruim, melhor o primeiro tempo. Kozlinski, a avaliação é sua, ô Greg, eu não anotei aqui. Que nem disse o Tigrão, se alguém chutou, foi só o Echaporã. Chute fraco, vamos lá, o conceito do Kozlinski. Mas fez algumas defesas assim seguras, né? Saídas de gol. Nesse chute aí do Echaporã também, foi bem seguro o Kozlinski. Eu vou dar um conceito regular para ele. Pouco exigido. Olha, o problema do Guarani é o cartão amarelo, viu, gente? O Guarani é a equipe mais indisciplinada do campeonato, tá? Diogo Matheus, que foi eleito aí por vocês como o craque do jogo, né, do Guarani. Foi ele, né? Diogo Matheus, foi isso, é ele mesmo. Lateral direito, foi o craque do Guarani. Por aquilo que produziu, né? Por aquilo que, enfim, pelas suas assistências, cruzamento. Eu começo com você, Tigrão. Qual é o conceito aí do Diogo Matheus? Bom, conceito bom. Sempre um jogador muito técnico, jogador que joga de cabeça erguida, quando busca o apoio, ele vai para decidir, ele vai com muita convicção e firme na marcação. Conceito bom. Bom, vamos lá. Agora eu vou com o CH para falar a respeito da zaga, tá? Da zaga, começando com o João Vitor, que jogou até 27 segundos tempo, entrou Derlan, tá bom? João Vitor e depois Derlan, CH. Regular, e o Derlan fica sem nota. Bom, o Gregor, Ronaldo Alves fez cortes importantes. Sim. Importantes, Ronaldo Alves. Deixa eu ver, só que, não foi amarelado, né? Não foi. Não foi amarelado. Seu conceito, Ronaldo Alves. Como você disse, fez cortes importantes ali, sempre bem posicionado, conceito regular. Tigrão, o Matheus Pereira, lateral esquerdo, o que acontece com ele? Ele adora um cartão amarelo. Você quer ver só? Matheus Pereira, outro dia mesmo ele estava suspenso, tá? Sabe quantos jogos ele fez na Série B? 5. Sabe quantos cartões amarelos tomou? Hoje tomou 1. 5. É um cartão por jogo e ele já está pendurado, né? Matheus Pereira, lateral esquerdo, a sua avaliação, Tigrão. Uma produção apenas regular, Edu. Não comprometeu defensivamente, até porque a Ponte exigiu pouco e no apoio discreto. Porém, tem contra ele esse aspecto levantado por você aí. Toma muito cartão bobo. Regular. CH, Leandro Vilela, volante do Guarani, foi até 17 segundos tempo, então depois entrou Silas. Você fala do Leandro Vilela, fala do Silas também. O Silas, olha, no final do jogo foi cobrar uma falta, CH, 47, né? De longe, tal, em vez de ele botar na área, ele recuou pro goleiro, né? Recuou pro goleiro, depois a 49 cruzou muito forte na cabeça do Iago, passou por cima, não deu certo. E alguém comentou, vocês não queriam ver o Silas? Foi a estreia dele, CH. Bom, o Vilela foi regular, né? Teve bastante trabalho, meio campo foi uma guerra constante, né? Tapa, pontapé para todo lado, regular para ele. E o Silas está completamente sem ritmo de jogo, né? O problema é que o Vilela tomou o terceiro amarelo e, teoricamente, pode ser que o treinador o utilize contra o Tombense fora de casa. Então, o Silas sem nota, está sem ritmo de jogo, né, Edu? E o Vilela regular. Olha, Guarani Ponte 0-0, hein? Público 6.544 no brinco. Vamos lá, Zorzinho. Eduardo Persson saiu jogando porque Rodrigo Andrade, problema no joelho esquerdo, ficou fora. Depois entrou Matson, a 37 do primeiro tempo. Então você fala do Eduardo Persson e também do Matson.
Olha, o Persson, no comecinho do jogo, ele deu uma vacilada ali, o Danilo Gomes deu uma dividida, ganhou a dividida, né? E nesse momento, eu percebi que ele começou a mancar. Ele ficou, inclusive, no chão, sentindo muitas dores, e depois foi substituído. Enquanto esteve em campo, eu gostei. Um conceito regular para ele. O Persson tem evoluído, tomara que não seja nada grave, que no próximo jogo ele esteja de volta, né? E o Madison... Olha, hoje ele posicionado mais atrás ali, como uma espécie de primeiro volante mesmo, né? Eu gostei, acho que vou dar um conceito regular para ele também, viu, Edu? Olha, Tigrão, o Giovanni Augusto é o seguinte, também tomou cartão amarelo. Outro dia mesmo ele estava suspenso, ele não jogou contra o Criciúma, Giovanni Augusto não jogou contra o Náutico, que foi preservado, volta para o derby e é amarelado. Giovanni Augusto tem 4 jogos na Série B, e 4 cartões amarelos também, média de 1 cartão por jogo. Vamos lá, jogou o tempo todo a sua avaliação do 10 do Guarani, Giovanni Augusto. Ele, na bola parada, é sempre um jogador muito perigoso, inclusive esses lances mais agudos reprisados por você no quadro, a defesa do jogo, ele sempre esteve presente, batendo na bola parada, escanteio, né? Mas eu achei ele muito distante da entrada de grande área da Ponte. Ele é um jogador agudo. É um jogador que, quando parte com a bola, sempre faz uma diferença, sempre faz algo de especial. Hoje, em muitos momentos do jogo, ele recebia atrás da linha média de meio campo, atrás da linha demarcatória do grande círculo, e tocava de lado, tocava curto. Achei sem ritmo, acho que esses 15 dias sem jogar atrapalharam um pouco o Giovani, sem explosão, leva um conceito apenas regular. Vamos lá, CH. Júlio César foi amarelado do banco, já tinha sido substituído, foi no final do jogo. Agora no comecinho, começou bem, chuta logo a 4 minutos, Thiago Oliveira trava, Júlio César chuta a 5 minutos. Boa defesa do Kaique França, foi a defesa do jogo. E Júlio César serve a Nicolas Careca. Júlio César passa para Nicolas Careca dentro da área, fica pertinho do goleiro da Ponte, Nicolas chuta e o goleiro defende. Sua avaliação aí com Júlio César. Edu, achei burocrático, né? O jogo não foi bom. Eu não achei que ninguém foi bem. No máximo foram regulares. Eu vou dar um regular para ele também, mas pode jogar mais. Nicolas Careca foi até 27 segundo tempo, Zorzinho. Depois entrou Iago. Você fala do Nicolas Careca e do Iago. Nicolas Careca, ele teve essa chance aí, né? Recebeu do Júlio César, 8 minutos, chutou, o goleiro da Ponte defendeu. E se ele também ajudou a defesa, como ele fez lá contra o Náutico. Ah, mas contra o Náutico era fora de casa, Edu. É outro lance, tem que ajudar. Esse derby, ele ficou mais na frente, é isso, Zorzinho? É, ele ficou mais à frente, né? Mas assim, é um cara que se dedica muito, corre o campo inteiro, luta, briga, tenta, né? Tecnicamente, claro, falta ainda uma certa evolução para o Nicolas. Mas eu gosto de jogador com esse perfil, né? O cara que sempre dedicado, sempre correndo, sempre lutando. Precisa começar a botar a bola na rede, né? Porque na função que ele faz ali... Mas o conceito dele hoje foi regular, Edu. Apesar da torcida pedir o Lucão do break, né? A todo momento aqui na segunda etapa, eu gostei da movimentação do Nicolas. Conceito regular para ele. E o Iago tentou ali algumas jogadas, né? Mas a mexida do Hélio, eu acho que deu uma travada ali, marcando. O Formiga entrou por lá, o jogador de velocidade, matando ali qualquer tipo de esperança de jogadas mais ofensivas do Iago. Conceito regular também. Vamos lá, Tigrão. O Bruno José jogou o tempo todo, veio do Cruzeiro, começou como titular na Série B, jogou todas até agora na Série B. A produção dele e o conceito... É um jogador interessante, Edu, é um jogador interessante, recompõe bem, tem muita facilidade tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, gosta mais do lado direito, fazendo uma ala ofensiva ali com o Diogo Matheus. Eu acho que fez uma partida, olha, regular barra bom, incomoda muito, acabou saindo para a entrada. Aliás, o Bruno José não saiu não, ele foi até o final, não foi substituído. Demonstrou sim algum sinal de cansaço no final da partida e teve uma produção razoável barra boa. Bom, olha, eu já, não vai ser agora, vai, mais um sorteio, caixa de som Bluetooth. Olha, é um sorteador virtual que nós temos aqui, não sei o que escolhe não é assim, não, é o sorteador virtual. Vamos para o nosso quinto sorteio, produtos da Mondial, que participaram pelo YouTube. Vamos lá, aqui é a Maria Rita Gandara, ou Gandara, me desculpe, viu, Maria Rita?
Maria Rita Gandara ganhou caixa de som Bluetooth. Passaram na Band terça-feira, horário comercial, pegar na recepção. Obrigado, Maria Rita, tá bom? Daqui a pouco tem mais prêmio, hein? Tem mais 5 aqui, tá bom? O próximo que eu vou sortear vai ser um liquidificador. Por falar, Gleger, em liquidificador, como é que está aí o conceito do Ben-Hur, que teve que fazer um bem bolado aí com a saída do Daniel Paulista, ele ficou encarregado aí interinamente. Se você tem notícia de que o Guarani, quem é que vai contratar, quem é que está conversando, por aquilo que ele escalou, por aquilo que ele colocou aí Nicolas e não Lucão, o Lucão entrou depois, a galera pediu, queria, e aí, o conceito dele? Eu tive uma informação aqui nos bastidores que o Guarani tentou apenas contratar o Jorginho, sem sucesso. Foi a primeira cartada do Guarani e não houve êxito na contratação. E a partir do derby, né, a partir de amanhã, o Guarani vai atrás do novo treinador. Então aqueles nomes especulados, aquele treinador que esteve lá no Operário, Paraná Clube, né, Matheus, né, não era só especulação. A questão do Elano também era só especulação. Então, ou seja, amanhã que o Guarani vai atrás de um novo treinador, Edu. E o Ben-Hur, ele fez o que tinha que ser feito, né? Ele manteve a mesma escalação, né? A mexida dele no lugar do Rodrigo Andrade, ele usou o critério, o Persson tem entrado, tem ido bem, manteve o Persson no time titular, a volta do Giovanni Augusto. Eu acho que eu gostei, eu acho que é isso. Manteve aquilo tudo que vinha sendo feito. Não dá para em poucos dias, para ainda enfrentando o seu maior rival, não dá para fazer mudança drástica, né? Então ele manteve mesma estrutura, em alguns momentos o mesmo planejamento de jogo, né? E o conceito dele é regular, Edu. Olha, agora de Ponte foi 0-0, hein? Olha, Tigrão e CH, queria ouvir vocês também, do técnico Ben-Hur, interino, o trabalho dele e o conceito também, começando com você, Tigrão. Arroz com feijão, né, Edu? Ele não quis inventar moda, manteve a mesma estrutura. Eu esperava o Lucão do Break desde o início. Acho que ele tem muito mais presença diária, é um jogador mais agudo e faz gols, né? O Nicolas Careca tá aí passando o campeonato sem fazer gol, né? Não marca gol, já estava no Paulista. Não era titular. Ganhou a titularidade, botou o Lucão do Break no banco, ele corre, se esforça, é um jogador tático interessante. Mas ele não vai para a rede de jeito nenhum. E o Lucão hoje, com um pedaço de partida, estava fazendo aí no finalzinho o gol da vitória do Guarani. Não saiu por uma questão de detalhe, mas é um cara que se mete na área e preocupa muito. Então, eu esperava essa alteração. O Ben-Hur Moreira não fez, né? Manteve rigorosamente o mesmo time, inclusive com o Persson, que voltou à equipe lá contra o Sport, né? Contra o Náutico, perdão, na última terça-feira lá em Recife. Voltou com o Persson, porque lá não jogou o Giovanni Augusto. E hoje a gente esperava de começo o Rodrigo Andrade, que teve um problema de ordem física, e aí ele manteve o Persson. Ou seja, extremamente coerente, procurando a simplicidade para não se comprometer, para não fazer nenhuma bobagem, para não descaracterizar taticamente o time, e leva aí um conceito regular. E para você, CH, como foi o Ben-Hur, técnico interino do Guarani? Arroz e feijão, ele não tinha muita coisa para fazer. Eu acho que ele foi numa linha de coerência, não deu tempo nem para treinar. O negócio caiu no colo dele de um dia para a noite. Eu acho que ele seguiu. O problema é que o Guarani precisa de ajustes, o Guarani precisa de algo mais. E com certeza, como destacou o Gleger, provavelmente, eu não tenho informação, é questão de sensibilidade, o Guarani vai atrás de um treinador. Hoje o trabalho do Ben-Hur, regular. Ok, eu preciso liberar o Gleger. Gleger, para terminar sua participação, já que é sua praia, a respeito do Kaique França, pelas 4 defesas que fez, na nossa proposta, a defesa do jogo, só não gostei de uma coisa. No comecinho do segundo tempo, o Kaique França foi sair jogando, aquele toque-toque dentro da área, e deu na fogueira, deu no que deu para Jean Carlos, que acabou isolando, né? Bom, sim. E aí, tá lembrado, ô Gleger? Tô lembrado sim, Edu. Somando tudo, qual é o conceito do Kaique França, goleiro da Ponte? Olha, eu dei pro Kaique França o craque do jogo do lado da Ponte. Mas para mim ele foi o craque do jogo, tá? Do jogo em si. Para mim ele garantiu o 0-0, né? Eu acho que apesar de concordar contigo, Edu, nessa jogada,
Não adianta, pô, você toca daqui, dá lá para o zagueiro dar um bicão, então por que já não dá o goleiro, né? Para que correr certos riscos? E teve aquele lance na defesa em que ele faz no chute do Júlio César, que ele sai e dá um soco, a bola cai atrás dele, quase que ele se complica, teve que se recuperar e fez uma grande defesa. Então, para mim, o craque do jogo, sem dúvida nenhuma, o Kaique França, e o conceito dele é bom, viu, Edu? Para você, um grande abraço, Gleger. Até a próxima, né? Agora só até sábado, né? Sexta-feira. Sexta-feira, Edu. Sexta-feira. Um grande abraço para você, viu? Muito obrigado. A todos os ouvintes e um bom retorno a todos a casa. Valeu. Olha, mais um sorteio, hein? Vai sair o que agora? Um liquidificador. Liquidificador saindo aqui, produtos da Mondial. Pessoal participando pelo YouTube, colocando o nome e a senha FM 85,7. Coloque no chat a senha FM 85,7. Seu nome completo também, por favor. Vamos lá, o sorteador virtual aqui saiu para Dario Uerrara, pelo amor de Deus, o senhor sorteador, agora complicou, hein? É Dario Uerrara, H-U-E-A-R-A, ou Rueara, tá bom? É isso mesmo, senhor. O senhor traga o documento, pelo amor de Deus, tá bom? Terça-feira o senhor retira aqui o seu liquidificador no horário comercial, que é na recepção da Bandeirantes, tá bom? Daqui a pouco, o que vai sair, Gil? Me ajuda aqui, daqui a pouco vai sair um aspirador de pó. Enquanto isso, oi Tigrão, vamos lá, o lateral direito Norberto foi até 32 segundo tempo, depois entrou Bernardo. Olha, o que ele fez, você fala, o que ele tomou foi uma cabeçada do próprio companheiro Luca. Isso foi no primeiro tempo, a Ponte atacando para o gol de entrada e ambos tiveram que colocar toca. E ele foi de toca até o final, mas ele ajuda. Talvez se ele fez uma boa dobradinha com o Danilo Gomes, o Norberto Tigrão. Ele tem mais bola do que jogou no derby. Sabe o que acontece? Ele, quando a Ponte é mais propositiva, ele é a válvula de escape pelo lado direito. Hoje, como a proposta da Ponte era de marcar e ser reativo, ou seja, jogar no contra-ataque, ele apareceu menos. Ele foi muito mais um homem de guardar posição do que propriamente de apoiar e procurar as oportunidades e até tentar o gol, como aliás fez, né? De forma sensacional contra o Brusque. Então, uma atuação discreta, mas sem comprometer. Ficou extenuado fisicamente, marcando muito ali no seu setor, leva um conceito regular também. Olha, eu peço desculpas, o Tigrão e CH me ajuda aqui, Lucão do Break, tá? Lucão do Break, esqueci do Guarani, ele entrou a 17 segundo tempo, ele teve 2 lances que eu anotei aqui do Lucão do Break, 2 lances, tá? Uma arrancada dele espetacular, uma arrancada a 37 do segundo tempo, né? Só que ele deveria ter passado pro Iago. O Thiago Oliveira, que daqui a pouco vocês vão avaliar, zagueiro da Ponte, ele dá um corte sensacional. E o incrível gol que perdeu o Lucão do Break. Começa com você, CH. A 42, o Diogo Matheus cruza e ele sozinho, pequena área, cabeceou, passou rente a trave da Ponte. Lucão do Break, CH. Eu acho que ele entrou bem. Vai levar o conceito regular. Ele poderia ter decidido a partida. Se ele tivesse diminuído um passo, ele chegaria inteiro na bola e cabecearia para o fundo do gol da Ponte. Perdeu, entrou ansioso, foi mais rápido que a bola e perdeu o gol. Mas entrou bem, regular. E para você, Tigrão, Lucão do Break? É mais jogador do que o Nicolas Careca, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Acho que o Guarani está bobeando. Você vê aquela arrancada que ele dá, claro que ele não teve a visão periférica para meter essa bola para o Iago. E aí se enrolou quando cruzou, o Thiagão cortou. Mas ele é um jogador mais insinuante, incomoda mais. Para mim, um conceito regular pelo pouco tempo que esteve em campo. Olha, retomamos aqui a equipe da Ponte, ô CH. Começa aqui com o Thiago Oliveira, com você. Já falamos com aqui, França, do Norberto. Thiago Oliveira agora jogou o tempo todo. O Tigrão votou nele, no melhor, o craque da Ponte, mas ganhou o goleiro. Ele deu, olha, no comecinho, o Thiago Oliveira faz um corte providencial, o Júlio César ia chutar, ele foi na bola, travou e foi para escanteio. E nessa arrancada aí, seu CH, do Lucão do Break, que foi a 37, Lucão do Break arrancando, ele visava o Iago. E o corte foi do Thiago Oliveira brilhantemente. A sua avaliação do Thiago Oliveira, zagueiro revelado na base da Ponte. Eu não vi nenhum problema apresentado por ele. Eu acho que ele fez um jogo sério, firme.
leva regular. Eu fiquei com medo com a saída do Fábio Sanches, ele ter como parceiro o Fabrício, mas o Fabrício também não apresentou problema, acho que regular fica bom para o Thiagão. Olha, a Ponte entrou com o Fábio Sanches, zagueiro, mas com 16 minutos de jogo. Ele sente, é substituído, entra Fabrício Dornelas. E a pergunta é, Tigrão, como foi o número 4, Fabrício Dornelas, que ficou fora dos 2 últimos jogos, problema com o Firo, como retomou, ficou no banco aí, Fabrício Dornelas. Entrou bem, houve uma preocupação, que ele é um jogador lento, né? E ele teria que cobrir ali o lado do campo que o Guarani mais insistia, que era em cima do Jean Carlos. Mas entrou bem, não comprometeu não, bem posicionado no jogo aéreo, fez uma partida tranquila, até porque, né, Edu, quando ele entrou, o Guarani já tinha arrefecido. E o Guarani teve 10 minutos, né, impressionantemente rápidos, 10 minutos de muita intensidade, de muita velocidade, tentando sufocar a Ponte, e depois arrefeceu. Quando arrefeceu, sai o Fábio Sanches, o Guarani não foi mais com o mesmo ímpeto e o Dornelas, Fabrício Dornelas, entrou legal, entrou bem posicionado, entrou fazendo prevalecer a sua grande experiência e leva um conceito regular também. Já já o CH fala do Jean Carlos, hein? Porque agora vai sair mais um prêmio. Deixa eu ver aqui. Mais um prêmio, um aspirador de pó. Vai sair um aspirador de pó. Tá aqui o sorteador virtual. Quem ganhou foi Sidney Faria. Deixa eu anotar aqui o horário, 19h14. Sidney Faria, aspirador de pó da Mondial. Alô, Sidney, passaram na Band terça-feira, horário comercial, e retiraram o seu aspirador de pó. É isso aí, muito obrigado. Eu tenho mais 3 prêmios aqui, hein? Eu tenho uma cafeteira e 2 caixas de som Bluetooth. Segura, rapaziada, participando pelo YouTube, colocando no chat lá a senha FM 85,7, tá bom? E o seu nome, evidentemente. CH, de repente, Arthur não vai para o jogo, fica de fora, machucado, a Ponte escala Jean Carlos, que foi até 32 segundos tempo, depois entrou Igor Formiga. O que falar de Jean Carlos e Igor Formiga? Ele começou, o primeiro tempo dele até 30, 35 foi muito preocupante. O menino não deu conta, não. Por ali o Guarani foi perigoso, depois ele foi se acertando, mas não fez uma boa partida. É uma pena, eu lamento muito isso, que a Ponte não ter outro jogador para o setor. Depois apresentou o Igor de pé trocado lá, mas foi no finalzinho, mas o menino não foi bem, não. Eu não gostei dele. Leva um regular negativo para ele, para não dar ruim pelo garoto, mas se ele continuar apresentando esse tipo de problema a cada oportunidade que tem, esse tipo de problema não dá conta de marcação. Ele errou seguramente uns mais de 10 passes, só ele. Aí fica complicado, né? Não gostei dele não, Edu. Vamos lá, agora Amaralzinho, revelado na base, volante, jogou até 16 segundos tempo, estava amarelado, né? Entrou o Alisson. Esse Amaral, Tigrão, recebi uma informação de que em 2018, ele jogando no Sub-15, teve um derbinho no Brinco, 2-0 Ponte, ele fez os 2 gols. Depois, no segundo turno, mesmo campeonato, 2018, no Majestoso, a Ponte venceu por 2-0, ele fez 1 gol. Portanto, marcou 3 gols em derby 2018 pelo Sub-15. E hoje, como é que foi o Amaralzinho? Parece que ele ficou ali na cola do Giovanni Augusto, marcando e tal. E aí, como é que foi esse duelo, Tigrão? Ele, quando o Giovanni caía de um lado, o lado esquerdo era com ele, quando caía do lado direito era com o Leonaldi. Não houve a marcação individual, mas foi uma marcação zona por zona, só que os 2 volantes da Ponte muito aplicados e muito concentrados para não deixar o Giovanni se movimentar muito ou receber a bola livre, né? Ele teve bem com uma função muito mais de marcação, ele tem um bom passe, mas hoje, dentro da proposta da Ponte, ele cumpriu muito bem a sua função de bloqueio, muito bem posicionado e anulando quando caía no setor dele, e anulando bem o Giovanni Augusto, que apareceu muito pouco, conceito regular / bom. Já já vai sair outro prêmio, hein? Alô, CH, Guarani Ponte 0-0, Leonaldi, volante, veio da base do Abaté para a base da Ponte, jogou o tempo todo.
Leonaldo, deixa eu ver se ele foi aqui amarelado. Não foi. E aí, como é que foi o comportamento dele, o CH? Na marcação sempre muito bem, perdigueiro, né? Como o Amaral. Ora ele, ora o Amaral pegavam o Giovanni Augusto, que não pegou na bola no jogo inteiro. Então, para aquilo que eles foram para o jogo como tarefa, eu acho que eles fizeram a tarefa deles direitinho. Ele tentou chegar um pouquinho à frente, mas o jogo estava muito congestionado, muito difícil, muito picotado. Vou dar um regular para ele, mas ele fez um bom jogo. E vai sair uma caixa de som Bluetooth. Caixa de som Bluetooth, o sorteador aqui. Quem participou pelo YouTube, Rogério Jamirso. Olha, tá Jamirso, Jamirso. Rogério Jamirson. Rogério, me perdoe se não foi esse o sobrenome, alguma coisa errada aqui, mas tá aqui Jamirso, tá bom, Rogério? Muito obrigado, caixa de som Bluetooth, você ganhou, tá bom, Rogério? Passa na terça aqui na Band, horário comercial, nosso muito obrigado. Eu tenho mais dois aqui, tem uma cafeteira e tem outra caixa de som Bluetooth, já sai o sorteio. Oi, CH, agora é o Tigrão, Ramon, não sei quem comentou, é o Ramon carregar bem a bola e tal. O problema do Ramon foi o seguinte, deixa eu falar pra você, ô Tigrão, o que eu anotei aqui, você me ajuda, por favor. 34 do primeiro tempo, ele deu uma entrada em Leandro Vilela. O juizão não deu o cartão, você entendeu? Não sei se... foi a 30, perdão, a 30 ele deixou o cotovelo no Leandro Vilela. A 30 não levou cartão. Aí a 34, 4 minutos depois do primeiro tempo, ele deu uma entrada no Leandro Vilela, o juizão também não deu o cartão amarelo. Deixa eu ver se durante o jogo o Ramon foi amarelado. Não foi. Não foi sim. Ele foi amarelado aos 47 segundos tempo, a entrada no Giovanni Augusto. Até o CH observou, olha, essa entrada aí deixou o cotovelo no Leandro Vilela, se vai provar, ele vai ser expulso. Mas não foi. E como é que foi o Ramon Vilela e o conceito dele? Então, é Ramon Carvalho, né? Ramon Carvalho, isso? Ramon Carvalho. Me perdoe, o Leandro Vilela veio lá do Atlético Goianiense, eu gosto. Eu acho que depois que esse moço entrou no meio-campo da Ponte, saindo Wesley, Matheus Jesus, né? Matheus Anjos, tem jogadores que trotavam em campo, que não tinha explosão, a Ponte ganhou consistência. Em 6 jogos, tá sem tomar gols, né? Dos 6, ela tomou gol em 2 e ficou sem ser vazada em 4 jogos. É uma marca importante dentro da estatística recente da Ponte. E tem a ver com essa formação de 3 volantes. E ele é o cara que tem, aparentemente ali, não sei se é a orientação do treneiro, ou se é por iniciativa dele, ou que eles combinam lá dentro, mas aquele que mais se aproxima da parte ofensiva, da peça de ataque da Ponte é ele. Arranca, tenta fazer a ligação, mas ele é muito melhor marcando e distribuindo curto com qualidade atrás do que quando ele se projeta à frente ou quando tenta o passe comprido. Ele que é um canhoto, de vez em quando vira umas bolas compridas, bonitas e interessantes, mas não é a principal função dele. Ele é um típico segundo volante e na Ponte, pela ausência de um especialista de qualidade, ele está tentando encarnar aí um segundo volante /meia, mas não tem muito o cacuete. Melhor marcando do que armando, a bola chega muito pouco à peça ofensiva da Ponte. E o conceito dele, pela luta, pela importância tática, pela concentração, pela disciplina, pelo bom posicionamento, é um conceito também regular /bom. E agora, CH, Luiz Otávio Oliveira, que atende pelo nome de Echaporã. Anotei aqui 36, segundo tempo, ele serpenteou, ele deu uma fustigada, e deu uma serpenteada, foi chutar, decidiu tarde demais, saiu mascado, o goleiro do Guarani pegou, até o Batista falou, ficou enchapuzando, ok? E teve um escanteio antes, 41 do primeiro tempo, foi cobrar o escanteio, cobrou rasteiro no primeiro pau. Vamos lá, é Echaporã ou Echaporã, CH? Echaporã. Minha paciência está terminando com esse moço. Só estou aqui observando isso. Anote nos seus papéis. Está muito, muito abaixo do que a Ponte precisa para um jogador da posição dele. Ele veio recomendado, a gente tomou boas informações, ele é até insinuante em alguns momentos, mas até agora, produção no ataque,
Não aconteceu. Lamento muito falar isso. Vamos dar aqui mais uns jogos para ele, mas por enquanto o conceito dele hoje e até agora é ruim. Pois é, olha, do Leonaldo para frente, todos jogaram a partida inteira. Leonaldo, Ramon e Chaporã. Agora o Luca. O Luca joga com a 10, Tigrão. O Luca, coitado, foi dar uma cabeçada, teve um cruzamento. Bola na pequena área ali. O Luca, ele disputa o mesmo espaço com o Norberto. Ele e o Luca dá uma cabeçada no próprio Norberto e ambos se machucam e usam toca. Foi isso que eu lembrei dele. No mais, um chute, uma definição, um gol perdido, uma assistência. Não me lembro. E o conceito do Luca, Tigrão? Não jogou bem, não. Eu gosto de cobrar de quem tem mais a dar. De quem tem algo mais a dar. Ele é o artilheiro da Ponte. É o jogador mais importante do elenco, mas hoje muito bem marcado. Não conseguiu sair dessa marcação e muito mal municiado, como acontece sempre. Luca talvez seja o jogador mais sacrificado taticamente nesse time da Ponte, porque ele tem que tentar voltar toda hora para buscar, se arrebenta fisicamente, perde a explosão, porque a Ponte não tem um meia de alimentação. Hoje sou fã do Luca, acho um cara muito importante, finaliza muito bem. Mas hoje nada me chamou a atenção, uma participação abaixo de discreta e com um conceito ruim. Ou seja, esse Danilo Gomes, que veio do São Paulo, será, ele prende bem a bola, trabalha, fustiga, mas o que me chamou a atenção foi um pequeno comentário de Gleger Zorzin. Danilo Gomes, ele rouba bem a bola, lutador no meio, o cara fica na ponta, né? É atacante de ponta. Veja bem, olha, ele amarelou Leandro Vilela, né? Deu uma entrada no Danilo Gomes, amarelado, Leandro Vilela. O Danilo Gomes amarelou Matheus Pereira. Matheus Pereira, entrada nele, foi amarelado. Isso me chamou a atenção, o seu critério e o seu conceito para o Danilo Gomes jogou o tempo todo. Então, Edu, eu ouço bastante, eu não estou discordando não, tá? Ele realmente faz isso. Recompõe, marca, rouba a bola, corre que nem um desesperado. Mas quando ele tem a posse de bola, quando ele precisa também, como é o Chaporã, não, ele está um nível acima do Chaporã, porque ele corre, esse menino corre muito. Ele não tem preguiça para jogar, mas eu também tenho que observar, essencialmente tenho que observar a produção ofensiva, quando ele tem a bola e produz muito pouco, né? Joga de cabeça baixa. Vai levar um regular assim com bastante boa vontade, porque ele lutou bastante, mas precisa melhorar, Edu. Já, Hélio dos Anjos, hein? O conceito, Guarani 0, Ponte também 0, Derby 203. Mais um sorteio pelo YouTube participando, agora valendo uma cafeteira, a última cafeteira. Aqui o sorteador apontando... Paulo de Tarso Silva Santos. Paulo de Tarso Silva Santos ganha a cafeteira na terça, horário comercial. Por favor, Paulo de Tarso, retira aqui na Bandeirantes, tá bom? Muito obrigado mesmo. Daqui a pouco, o último prêmio, uma caixa de som Bluetooth. Tigrão, Hélio dos Anjos, fala pra Chuchu. Eu até pensei que por ser derby ele fosse falar até mais, viu? Fosse invadir o gramado e tal, do jeito que ele estava, no pique que ele estava. Enfim, ele fez um bem bolado. O time que não marca, mas que também não toma. A Ponte, deixa eu ver, aqui na Série B... 0 de saldo. 0 de saldo, não tomou gol contra o Grêmio, não tomou gol contra o CRB, não tomou gol contra o Brusque, não tomou gol hoje. 1, 2, 3, 4 jogos que não tomou. Tomou 2 do Operário e tomou 1 do Vasco, foi lá em São Januário. E o Operário foi em Ponta Grossa, né? Aqui em Campinas não tomou nenhum gol. O que você acha do bem bolado do Hélio dos Anjos? O bem bolado dele, na cozinha ele já arrumou, Edu. Na cozinha ele deu um jeito num time que tomava muitos gols. E isso é mérito dele, é mérito de ter colocado essa molecada que morde o tempo todo no meio-campo e dá uma neutralizada na armação dos adversários. Lá no Alpendre, né, nunca se ouviu falar isso, né, Edu? A gente fala que a defesa é a cozinha e o ataque, ninguém fala um pedaço da casa que é o ataque. Essa eu estou lançando agora. O Tigrão? Que o Alpendre é lá na frente, não é? Alpendre. Você gosta mais da frente ou do fundo, Edu? Você falou de Alpendre, rapaz. Eu trabalho há 31 anos na Prefeitura no Cerimonial. Eu trabalhei 8 anos com o seu Jonas Donizete. E em 8 anos, em todos os discursos, ele falou, cheguei aqui em Campinas, era pequeno, morava lá. Qual é o bairro que você morava lá, ô Tigrão? É o bairro lá que você morava lá? Leonora.
No Jardim Leonor, meu pai teve uma casinha lá, ele falando. E meu pai construiu alpendre, que a gente eram muitos irmãos. Eu ouvi essa palavra alpendre durante 8 anos, Tigrão, pelo amor de Deus, a sua finalização. Alpendre, Eu conheço a casa da família do Jonas lá, da mãezinha dele ali na Rua Amélia de Paula, quase em frente ao colégio Milton de Tolosa. Milton de Tolosa. Meus filhos, inclusive, estudaram lá. Foi lá que o Jonas estudou, certo? Meus filhos estudaram lá. E tinha alpendre mesmo. Alpendre, para nós aqui paulistas, eu, pelo menos na minha casa, a gente falava na área. A área, você lembra? A área é aquela parte da frente. Parte da frente. Onde fica ali uma cadeirinha, uma muretinha, a gente ficava sentado ali, vendo o sorveteiro passar e não tinha grana para pegar o picolé, entendeu? Sim. É ali, é o alpendre. Então vamos dizer que a defesa é a cozinha e o alpendre é o ataque de um time de futebol. O Hélio tem que dar um jeito nesse alpendre aí e na sala de estar, que é o meio-campo, porque a bola realmente não chega com qualidade nunca. E a Ponte faz gols em lances pontuais, né? Uma bola cruzada, de repente pela lateral, um lance pontual e individual, maravilhoso, como fez o Norberto na partida que a gente assistiu aí contra o Brusque, fez um golaço. E na verdade a Ponte tem 3 gols, né, Edu? Ela fez um contra o CRB e fez 2 CRB Luca. Uma chance, uma bola que chegou nele, ele guardou 1-0. E depois contra o Brusque, a Ponte fez 2. Esse gol do Norberto, aí jogada individual, e um escanteio. Um escanteio que subiu, foi lá em cima o Alisson, cabeceou, o goleiro toca nela, ela bate na trave e o Luca em cima da linha empurra para a rede. 3 gols da Ponte em 6 jogos. Meio gol por partida. Meio gol tomado, meio gol realizado. A Ponte, em 6 jogos, fez 3. É muito pouco. E tomou só 3. É muito bom. Por isso que eu digo que o Hélio já arrumou a cozinha. E o alpendre está devendo. O conceito dele hoje, pela armação, acho claramente, e não tem nenhuma dúvida disso, que o resultado, se alguém quiser comemorar discretamente num jogo horroroso, é muito melhor para a Ponte do que para o Guarani. A Ponte se manteve 2 pontos à frente do Guarani e jogou na casa do adversário. E o espera agora para o segundo turno, né? Provavelmente também na 6ª rodada, no Moisés Lucarelli. Então passou incólume a Ponte, num jogo de alto risco, num jogo de imensa repercussão e rivalidade. E o Hélio tem, claro, méritos nisso. Eu acho que ele teve um resultado, por ser fora de casa, melhor do que o Benhur Moreira. Por isso, conceito bom para ele. Para você, Tigrão, nota 10, um grande abraço, até a próxima, meu irmão. Bom descanso, viu, Tigrão? Valeu, Edu, mas agora que estava ficando bom, você já está se despedindo de mim. Eu pensei que a gente ia até umas 10 da noite. Não, acontece que tem as coletivas, eu também pensei, viu? Mas não tem importância, vamos ouvir as 2 coletivas e você volta, tá bom, Tigrão? Chama você. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos na despedida mesmo. Um abraço para você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, graças a Deus. Chegamos bem ao final de mais um derby, trabalho realizado, trabalho de peso, de fôlego da equipe Bandeirantes. Você aí desde as 13 horas, segurando a marimba com muita história, com uma produção excepcional que eu vi o tamanho do script. Parabéns para você, parabéns para toda a nossa equipe e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Tigrão. Oi, CH, 0-0, Guarani Ponte, Hélio dos Anjos, qual é o conceito dele? Fez o trabalho que ele podia que ele podia ter realizado. Não tinha muito mais o que fazer, ele tem poucas peças e ele deu um jeito defensivamente nesse time. O grande desafio agora é fazer o ataque funcionar. Não vai ser fácil. De qualquer maneira, ele foi para o brinco. Eu não digo que foi para empatar, mas ele foi lá para fazer um jogo consistente. Ele não permitiu que o time do Guarani jogasse. Então, o conceito é regular. Professor, um abraço, hein? Até a próxima. Fiquei contente de ver o amigo, viu? Poxa vida, que bom. Um grande abraço para você. Obrigado pela audiência massacrante. Foi mais uma vez um grande derby de trabalho. Uma pena que dentro do campo a coisa não andou da maneira que a gente queria, né? Eu queria um jogo mais bonito, mais jogado, mas não aconteceu. Um jogo com gols, mas não aconteceu. E a gente volta amanhã, se Deus quiser. Um bom resto de domingo até
para todo mundo aí. Amanhã, 11h30, estarei na área, no nossa área, Edu. O CH tem uma vida corrida aqui na rádio. Brincadeira, todo dia, no almoço e à tarde, não é fácil não. Grande CH pela ponta esquerda, grande abraço, bom final de domingo. Olha, vai sair o último prêmio Caixa de Som Bluetooth. O último prêmio Caixa de Som Bluetooth, vai o sorteador virtual e quem ganha é Flávio Rolano. Flávio Rolano, Caixa de Som Bluetooth. Flávio... Olha, pessoal, vou repetir aqui rapidamente. Retirar o prêmio na terça-feira, na recepção aqui da Band, horário comercial, na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel. É aqui na estrada que vai para Valinhos, tá bom? Não tem erro, só fazer o retorno, o contorno, tá aqui dentro, tá bom? Vamos lá, cafeteira, ganhou a Rita de Cássia Lacerda Oliveira, outra cafeteira, Edson Luiz Ferreira, terceira cafeteira, Paulo de Tarso Silva Santos, aspirador de pó, Fábio Lancioni, aspirador de pó, outro, Sidney Faria, liquidificador, Dário Errara, caixa de som Bluetooth, Celso Donato, outra caixa de som Bluetooth, Maria Rita Gandara, mais duas caixas aqui, Rogério Jamirso e ele, Flávio Rolano. A todos, muito obrigado àqueles que ganharam, àqueles que participaram, muito obrigado de coração e já voltamos com a coletiva de Benhur, técnico interino do Guarani, 0, Ponte também 0. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @cortagbrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E Atacado Obra Já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Derby Campineiro 203, Guarani Ponte Preta, no Estádio Brinco de Ouro. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. ImpactoPrimeCampinas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Ofertas exclusivas para cliente Taquaral Mais. Confira: cerveja Heineken 350 ml, 3,99. Contra filé Bom Marte peça a vácuo, 39,98 kg. Suco Pomares laranja 1 litro e 700, 14,99. Ofertas válidas até dia 8 de maio. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único
jogo como você. Beba com moderação. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odonto Clinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odonto Clinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odonto Clinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Derby Campineiro 203, Guarani e Ponte Preta, no Estádio Brinco de Ouro. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. impactoprimecampinas.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 3342-7000. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Rádio Bandeirantes. Olha, o Corinthians faz 1-0 em Bragança, Red Bull Bragantino 0, Corinthians 1, quarto gol do Santos na Vila, segundo tempo, Santos 4, Cuiabá 1, 0-0 Fortaleza e São Paulo, e o Palmeiras empatou 1-1 com o Fluminense no Allianz Parque. Aqui, Série B, no Brinco, Derby, Guarani 0.0, vai falar Benhur, técnico interino do Guarani. Acho que foi um clássico bem disputado, acho que foi um jogo pesado. Sabia que ia ser um jogo pesado. Eu acho que a equipe respondeu bem, a equipe foi bem, ela disputou, ela ganhou duelos. Então, fiquei muito satisfeito por isso. Tivemos algumas chances, eu acho que os 15 primeiros minutos nós tivemos controle do jogo, né? Eu acho que, principalmente pelo lado esquerdo, nosso de ataque. E depois a Ponte foi equilibrando um pouco o jogo, que é natural, que é normal. Mas assim, eu gostei muito da equipe, entregou tudo que tinha que ser entregue lá dentro do clássico. Logicamente que nós precisávamos muito da vitória, mas futebol é assim, cara, a gente tem que aproveitar as oportunidades que aparecem. Eu acho que nós tivemos e é isso aí, temos que seguir em frente trabalhando para cada vez melhorar. Bom, primeiro a sensação de estar à frente do comando nesse jogo tão grande que é, um clássico, um dos maiores do interior, uma satisfação imensa, mas os atletas me deixaram bem à vontade, acho que isso é importante salientar, e eles tentaram entregar
o que eles pudessem lá dentro. Foi o que eu pedi. Entrega tudo lá. É um jogo grande, um jogo pesado, onde nós tínhamos que ter postura de time que queria vencer. Eu acho que a gente teve, entrou forte, começou firme. Eu acho que eu conheço bem o treinador do nosso adversário, sabia que eles vinham forte, tá? Então por isso que nós procuramos, salientava sempre que os duelos nós tínhamos que ganhar. Cara, eu acredito que a gente vem fazendo bons jogos, tá? Eu quero salientar muito aqui o Daniel Paulista. Acho que o trabalho que vinha fazendo era um trabalho bom. Eu participei, eu agradeço muito a eles, a comissão dele por ter me ensinado muita coisa, me deixaram sempre à vontade para ajudar eles no trabalho. E eu acho que o nosso time não vinha jogando mal. Logicamente que nós sabíamos que estava oscilando, mas eu não mudei nada hoje por causa disso, porque o trabalho estava sendo bem feito. Eu só queria manter o que já tinha. Lógico que alguns ajustes tu tem que dar, e a gente procurou ajustar nesses 3 dias, principalmente a parte mental, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer isso. Acho que os jogadores compraram a ideia, levaram para campo. E então, assim, hoje era um jogo mais de alma, um jogo mais de disputa, um jogo mais de coração. E eu acho que a gente se comportou bem. Por isso eu parabenizo todos os atletas pelo empenho deles hoje. Olha, logicamente a gente sempre está criando, é importante a gente criar. Então a gente tem criado. Acho que a gente tem que melhorar essa parte do último passe, da finalização, ter um pouco mais de calma, entendeu? Então, assim, isso é de cada um. Essa tomada de decisão, às vezes a gente não controla aqui do lado de fora, mas a gente treina muito isso, cara, treina muito isso, e às vezes é o jogador mesmo dentro do campo, às vezes domina a bola, às vezes é para bater de primeira, domina demais. Então, assim, cara, isso você não tem como tu controlar, sabe? Eu acho que o que a gente tem é que incentivar eles a estar cada vez treinando mais, procurando a melhorar, e daqui a pouco a bola começa a entrar, e aí as coisas começam a melhorar, as coisas começam a bater na canela e entrar, como a gente se diz no futebol. Então, assim, logicamente que a gente precisa dessa melhora, principalmente nos números. Os números é um pouco baixo, por tanto que a gente tem criado. E então, assim, só o trabalho vai fazer com que a gente possa evoluir, cara. Então, a gente tem que continuar trabalhando. Eu acho que essa intensidade, ela sempre tem, só que a gente tem que saber usar ela, né? É difícil um time jogar os 90 minutos no mesmo ritmo, não tem, é difícil. Acredito que a gente começou hoje bem, 15, 20 minutos pressionando o seu adversário. Depois começou a equilibrar, que é natural. A gente tem um adversário forte também do outro lado, nós temos que valorizar o adversário que estamos enfrentando. Então, logicamente que assim, eu acho que é difícil tu manter uma intensidade o jogo todo. A gente sempre, qualquer time vai oscilar. Algum momento ele vai estar melhor do que o adversário, algum momento o adversário vai estar melhor que tu. Então, eu não vejo que a nossa equipe, principalmente na parte física, sabe? Na parte física eu não vejo que a nossa equipe está deixando a desejar, está aguentando o jogo. Eu acho que hoje foi um jogo forte, um jogo de muita disputa, a gente aguentou até o final. Os duelos, pode ver, a nossa linha de trás foi bem, principalmente os 2 laterais, os 2 zagueiros, os 2 volantes, os caras duelaram. Então, assim, estava bem ajustado. Então, isso hoje eu não vi problema nenhum, e também não via nos outros jogos também. Logicamente que às vezes o adversário precisa do resultado e ele acaba te colocando um pouco para trás. Isso é natural. Exatamente. Muda um pouco as características dos atletas. Logicamente que eu adiantei um pouco mais o Vilela e deixei o Matis como primeiro. Na hora que nós começasse a construir ali por dentro, posicionei os 2, o Vilela no lado do Giovani. Em alguns momentos estava dando certo, depois coloquei ele um lado a lado. Mas aí o Vilela acabou tomando o cartão depois, então começou a ficar um pouco perigoso. E eu queria reforçar um pouco mais essa disputa ali por dentro, começou a faltar um pouco de ajuste. Então por isso que eu usei a troca depois de tirar o Vilela e botar o Silas. Eu acho que é um atleta que sempre passou segurança para nós. Logicamente que ele passou por um período inativo por ter sofrido uma lesão logo no início da pré-temporada. Então ele vinha treinando bem. Então, assim, às vezes a gente tem que entender o momento do atleta, né? E eu acho que ele correspondeu bem o que a gente pediu. Foi o primeiro jogo dele.
Então, assim, ele precisava de uma oportunidade, e ele mostrou. Muitas vezes eu que ficava às vezes com o pessoal que não viajava, que ficava aqui treinando. Então, assim, eu sempre tive esse cuidado de procurar evoluir os atletas que estão aqui, porque eu sabia que uma hora ou outra nós vamos precisar de todos. A gente precisa de todos os atletas. Então, assim, eu fiquei feliz hoje também pela estreia dele, pela entrega dele. Né? Todos que estão aqui hoje fizeram o melhor pelo Guarani. Então, assim, estou muito satisfeito com o que ele rendeu hoje. Olha, isso aí também não gosto muito não, sabe? Também não gosto. Eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio. O jogo tem que ter o equilíbrio. Mas, às vezes, tem alguns cartões que é necessário. Às vezes é um cartão que nem sempre tu consegue chegar, nem sempre tu consegue chegar justo. E, às vezes, a gente tem que entender que dá para controlar o cartão. Tem momentos que dá para segurar um pouco mais. Então, eu acho que cada atleta tem que ter essa leitura do jogo, tem que ter essa leitura do lance. Tem horas que dá para segurar um pouco mais, tem horas que não dá, tem hora que vai chegar atrasado. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que procurar melhorar. Eu acho que a gente não pode ficar tomando muito cartão amarelo assim. Mas às vezes faz parte, cara. Faz parte do jogo. Eu acho que hoje foi um jogo muito truncado. O jogo foi muito disputado. Foi um jogo disputado. Isso aí, acho que tomamos 6 cartões, foi isso? Então faz parte, cara. Faz parte. O que não pode é faltar empenho lá dentro. Não pode faltar vontade de poder ajudar. Logicamente que nós precisamos controlar isso aí. A questão que eu tenho foi de que eu fiz um papel, acho que eu fiz o papel de um auxiliar da casa, entendeu? Acho que não é eu que vou dizer se eu vou ficar ou não. Acho que o presidente que tem o direito de decidir, mas o meu dever é ir vir aqui. Eu sou funcionário do clube. O meu dever é vir aqui e fazer a minha parte. Eu acho que eu procurei fazer a minha parte nesses 3 dias, tá, junto com o grupo, porque eu estou há 2 anos no clube, conheço todos os atletas. Então, assim, eu acho que eu pude ajudar da forma que eu esperava. Por enquanto, eu não fui consultado, não sei ainda se já foi confirmado esse jogo lá. Cara, isso a diretoria, né, sabe como conduzir, mas eu sei que é desgastante, lógico que é desgastante. Nós temos 3 jogos fora aí, 3 jogos longe, todos longe. Então, assim, a gente tem que avaliar. Logicamente que eu não sei o que vai acontecer, mas como hoje eu estou à frente, né? Eu estou me preparando para próximo dia treinar. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que treinar os atletas. Então, assim, eu vou me preparar para o amanhã. Não sei se depois de amanhã vai ser o treinador ou não, mas eu preciso me preparar para amanhã. Então, isso eu vou fazer, vou me preparar. Se chegar outro treinador aí, vou estar aqui de braços abertos para abraçar ele, para ajudar ele, que eu acho que é o meu dever. E eu sei que eu sou funcionário do clube. Eu não sou treinador ainda, eu sou apenas um auxiliar da casa. Eu procurei fazer o meu melhor hoje. Muito bem, Benhur, muito obrigado. Entrevista do Benhur. Agora a entrevista do Hélio dos Anjos, técnico da Ponte, no Brinco. Guarani 0, Ponte também 0, Hélio dos Anjos. Olha, o jogo é o retrato da série, né? Um jogo altamente competitivo, com 2 equipes com propostas de jogo diferentes, porque nosso time é um time leve, é um time que entra com a bola dominando. As melhores chances que nós tivemos foi entrando com a bola dominada em cima da última linha deles, bolas pelas laterais de campo. E eles têm uma característica diferente, né? Eles são ligação direta, um jogo muito físico na frente. Eu tenho que enaltecer o comportamento dos meus 2 zagueiros, porque eles não pegaram um time com flutuação, um time leve, eles pegaram jogadores que o tempo todo, a ligação direta, o tempo todo jogando em função do Nicolas ganhar a primeira bola e eles entrarem para a segunda. Nós tivemos alguns problemas com isso. Você falou de uma situação de você perder um Fábio, que é um jogador que deu um equilíbrio muito grande para a nossa defesa a partir do momento que entrou, né? Porque para mim o Arthur, o Fábio foi bem substituído dentro do jogo, mas para mim o Arthur foi muito bem substituído pelo Jean. Jean fez um belíssimo jogo. Eu estava preocupado com ele porque ele estava colocando a mão na perna, né? E é um jogador que não vem jogando, então fez um belíssimo jogo. Por isso que eu mexi na lateral em função do cartão amarelo do Norberto e em função desse pequeno problema com o Jean. Então foram mexidas pontuais. Mexi também no garoto. Eu tive um problema que o garoto teve um problema depois do cartão. Eu tive que fazer uma substituição única. No primeiro tempo eu fiz a substituição única, então eu fiquei um pouco sem as opções de fazer substituições também no sistema ofensivo.
né? Não porque eu não estava agradando, mas eu podia recompor mais ali, repor o setor. Eu, naturalmente, eu usaria um jogador com a mesma característica. É um derby, né? Um derby. Então eu tenho que enaltecer o quê? Eu tenho que enaltecer porque a última vez que a Ponte Preta esteve aqui, passaram por cima da ponte. Passaram por cima da ponte. Então essa vez ninguém passou por cima do nosso time, não vai passar por cima do nosso time. Tá entendendo? Hoje nós fizemos um jogo merecedor de muita dedicação, porque o adversário tem o seu valor, o derby inflama o jogo. Só que eu vi um jogo muito físico pela característica que o Guarani usou. Presta bem atenção que logo em seguida da questão, que eu estou falando da questão do jogo físico, o Guarani fez uma substituição colocando 2 jogadores muito fortes dentro dos meus 2 zagueiros, que foram o Nicolas e o Lucão. Logo depois ele teve que fazer essa mexida, porque eu acredito que ele percebeu que o meio campo dele podia dar problema com aquela formação. Eu estou feliz porque nós estamos indo, somos um ponto fora de casa. Eu estou feliz pelo comportamento do time. Eu estou feliz porque a solidez defensiva hoje realmente faz parte da característica do nosso time. É o segundo jogo sem tomar gols. Nós já estamos aí com 6 partidas e somente 3 gols. Se você fizer uma competição vendo esses números dessa forma, você pode ter certeza que você briga, né? Você briga lá na frente. Eu acredito que as condições do jogo foram em cima de uma rivalidade muito grande e em cima da dedicação das 2 equipes. Jogo físico, jogo muito competitivo, jogo de KM de alguns jogadores acima de 11 quilômetros. E eu tenho certeza que o nosso time, eu falo pelo nosso time vai responder muito bem nessa competição. A Ponte não vai passar susto na competição. A Ponte vai ser sempre uma Ponte muito aguerrida, muito dedicada e com boa técnica. Principalmente porque o Amaral tomou um cartão amarelo. E ele sendo um jogador com pouca experiência, tomando conta do Giovani, você entende? Não é fácil. Então eu tenho que pensar nisso. E penso também numa coisa que é muito importante. Para vocês terem ideia, todo mundo que está jogando aqui hoje iniciou o ano em janeiro. Você sabe quando o Amaral iniciou o ano? Eu já tinha 15 dias que eu estava aqui quando o Amaral iniciou o ano lá na base. O primeiro jogo treino que eles fizeram foi onde eu vi o Amaral, fez um jogo treino com a gente, eu vi o Amaral e o coloquei dentro do meu grupo. Então ele é um menino que, 18 anos, a pressão de jogar um campeonato como esse, num nível de competitividade, sem poder errar, porque eu não posso amenizar, eu não posso chegar, Amaral, vai de qualquer jeito, você é um menino, não. As cobranças, né, a responsabilidade dele é muito grande. Agora, é um jogador acima da média. É um jogador acima da média, pode ter certeza disso absoluta. Posso até errar, mas é um jogador de um futuro brilhante, porque tem 18 anos de idade. Fazendo uma sequência de 5 jogos agora, né? 5º jogo, né? Veio de 3 jogos seguidos, correspondendo bem. Agora o Alisson tem uma coisa boa. O Alisson, toda vez que o Alisson entra, o Alisson dá gás pro meio campo. Ele é muito forte. É um jogador que não tenho nenhuma dúvida também que vai nos ajudar bastante. Não. Eu estou trabalhando de acordo com o que o clube está colocando para a gente e eu estou muito feliz, muito satisfeito com a posição do clube, com as decisões do nosso presidente, juntamente com a sua diretoria de futebol. Eu estou muito tranquilo com isso. O que a gente tem que criar uma situação é o seguinte, já que é o problema não ganhar fora de casa, então eu vou fazer do princípio. Eu espero ganhar todos os jogos dentro de casa e empatar todos os jogos fora de casa. Aí nós vamos comemorar, caso você seja Ponte Preta, aí nós comemoramos alguma coisa no final da temporada. Então são coisas. E outra coisa, o modelo, a identidade de um time de futebol não passa por um processo de 7, 8 jogos. Esse grupo aqui ele foi totalmente reformado em relação ao Paulista. E uma coisa, todo mundo já tá falando como coisa positiva. A característica do time da Ponte hoje é muito voltada pelo que é a Ponte. Então é um time de intensidade, é um time agressivo com a bola, mas muito agressivo sem a bola. Muito agressivo sem a bola. Então nós estamos modelando. Eu falei para eles, olha, uma vitória contra o Guarani dentro do Brinco de Ouro, para nós é muito importante pela autoafirmação, porque esse grupo está procurando se firmar, é um grupo sofrido juntamente, é um grupo que está atendendo os anseios de uma torcida sofrida, de uma torcida que vem de muito desgaste como torcedor, e tudo isso não vai da noite para o dia. Ninguém no clube tem uma varinha de cordão. Para você ter ideia, eu saí de um jogo com um problema com o Chaporã. Sabe quantas vezes na carreira o Chaporã jogou
4 jogos seguidos, nunca na carreira profissional. Quer dizer, são processos, são jogadores que vão aos poucos condicionando nas nossas necessidades. Quero deixar bem claro, estou muito satisfeito, mais uma vez, com o comportamento do time, no sentido de ser um time sempre muito decidido. Nós vamos aproveitar sempre o nosso controle de meio campo. Quando o meu time controla o meu campo, hoje o Ramon, para mim, Ramon Rinaldi teve uma atuação brilhante. É controlar isso e colocar em condições os jogadores decisivos. Para mim, hoje, você entende? Nós podíamos ter sido mais decisivos nas laterais de campo, no 1 contra 1. Toda vez que nós usamos o 1 contra 1, principalmente do lado de Chaporã, criou-se uma situação de gol muito limpa. Então, o que nós precisamos frisar é o seguinte, essa identidade de jogo passa por fazer o Moisés Lucarelli a nossa casa. Nós temos que ter a atitude de Ponte Preta dentro da nossa casa, independente de quem é o adversário daqui para frente. Eu avalio um resultado normal, né? Normal. Eu avalio como positivo o comportamento do meu time. O comportamento, não vou citar questões táticas, porque nós fizemos um jogo contra um adversário com características totalmente diferentes da gente. Um adversário muito físico na linha defensiva minha, muita ligação direta. Nós sabíamos disso, sabíamos que ia ter esse tipo de jogada com o Nicolas. Nós sabíamos que também teria com o Nicolas e o Lucão, como eles passaram uns 10, 15 minutos, e que também continuaria com o Lucão. Então, para mim, o mais importante é você ativar o modelo de jogo, ativar uma coisa que é muito importante. Consistência defensiva faz parte de um time que quer chegar. Isso para nós foi de positivo. Fora de casa, um clássico. Né? A última vez que nós estivemos aqui, o Guarani passou por cima da ponte. Enquanto eu tivesse sendo treinador da ponte, ninguém vai passar por cima da ponte. Muito bem, seu Hélio. Ô, gente, falou Hélio dos Anjos, técnico da Ponte, e nós estamos indo embora. Final de mais um derby campineiro, Guarani 0, Ponte também 0, do Brinco de Ouro, hein? Toda a nossa equipe em ação, Batistão transmitiu, Tigrão, CH, Greger, a nossa equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e o Leandro Renato, todos nesse momento saboreando um pão sírio, parece uma boina, entendeu? Gilberto Sufi, ao pegar aqui o pão sírio, virou apenas um confete na mão dele. Apenas uma brincadeira de fim de trabalho, né? Sensacional. A volúpia alimentar de Gilberto Sufi é uma coisa seríssima, tá bom? É isso aí. Meus amigos, muito obrigado a todos que participaram pelo WhatsApp. Muito obrigado mesmo pelo YouTube, pelo Facebook, pelas redes sociais, no AM 1170 e também no nosso FM 85,7, faixa estendida Campinas, e Ribeirão Preto, faixa estendida 85,3. Também no AM Ribeirão Preto, 1270. Então a todos, técnica, obrigado, hein, técnica. Olha, eu volto aonde? Eu volto na sexta, né? Ponte e Novo Horizontino, sexta às 19, e no sábado tem Tombense e Guarani, lá em Muriaé, Minas Gerais, é sábado, 16 horas e a 14, tá bom? Meus amigos, muito obrigado, e eu volto, hein? Eu volto, mas eu volto na sexta-feira! Se Deus... Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas.